policy advice works in the UK in relation to the Government Office for Science. And finally, I will talk through some of the details of this Access Project initiative that I'm the director of in the UK. And hopefully we'll come to some interesting and stimulating conclusions, and we can have some good Q&A afterwards as well. So just to start with what I think is really the critical point of our time, and this raises a number of tricky challenges, I think, for both policy and research. We face a really critical time period over the next 10 years, what has been described as the decade of action, in order to try and reduce the consequences of a 1.5 degree future and global warming and the kinds of social and environmental and economic catastrophes that are likely to come from persistent damage to the environment in all kinds of ways, not just climate related, but also to do with land use, air pollution, water pollution, biodiversity loss. The list goes on. It's a very long list. It's quite depressing to think about it in some details. But it does raise a lot of questions about policy making in that context, policy response, and the role of evidence and the role of universities to provide that evidence in social science in particular. And most people recognize now that any single discipline, whether it be maths or physics or biology, whether it be engineering or whether it be social psychology, for example, is very unlikely to have all of the answers to these challenging problems, environmental problems that we face. So we face a context, I think, in universities where we need to think about interdisciplinarity by getting different disciplines to work effectively together and integrate their knowledges, and also transdisciplinarity, which is defined in different ways, but is usually about trying to work with other kinds of expertise or knowledge to be a little bit more co-productive in how knowledge is produced, and also looking into the application of that knowledge in real-world contexts. So you could say that a climate and environment emergency makes more of an imperative for policy to be evidence-based and based on robust evidence. And of course, that raises questions about what we mean by robustness there. But really thinking that the social sciences should be part of that equation, part of that jigsaw puzzle of robust evidence feeding into policy. There's also a need to think about how social science operates. What kind of projects do we do research on? What topics and subjects? Who should be deciding that? And should we be thinking about the relevance of our research towards the policy-making needs for evidence and for robustness? And I think the other thing I would say, and this is really particular to the context we're in, is it's not just what we do research or teaching on, but it's how we do it. I am still continually dumbstruck at the amount of flying that academics are doing for the purposes of their research, their careers, their teaching, the kinds of environmental consequences of academia's own activities in the context of the climate emergency that we recognize. And I suppose this is recognizing that the challenges in achieving structural change, not just out there in society, but in our own university structures, where the norms and the habits have quite a lot of inertia, and people may not want to give up flying to lovely conferences in another continent, like in North America, whatever, which is obviously good for our careers and all of that as well, but raises very important questions about our own roles and responsibilities. And not just about sustainability there, but also agility, because I think the COVID-19 pandemic raised a lot of questions about how quickly you can mobilize research in order to provide evidence needed for quickly formulated policy making, and asking questions about whether it's possible to make social science and academic research more generally a bit more quick, a bit faster, a bit more responsive to the needs of decision makers across society. And that, of course, raises other questions then about whether we might be sacrificing rigor or maybe some critical distance in being involved in that kind of research context. So challenging questions to consider that I hope to discuss in more detail across this talk. I think it's also worth thinking about the context of knowledge and how we think about environmental challenges in a general way in our public discourse, in our media, in our policy discourse and networks. And the fact
fact is that environmental problems are not necessarily thought about often as human problems. Sometimes they are, but not always. Nature, the way we understand the environment in its very fundamental sense, is often framed and talked about in ways which can neglect the kind of the social and the political underpinnings of how those nature difficulties arise in the first place. And I think most particularly to my own subject area of energy transitions and decarbonization in energy, often technologies are very simply presented as the solution to the problem. And it's not really clear what the problem in the first place is. But if you look at the policy document on the right here, you often get these contributions in policy as if technology exists on its own. It's not presented in any kind of very clear societal or economic or political context. And I think the way we understand technology and the easy way to think about technology fixes for environmental problems is something that I think the social sciences have a lot to say about and a lot to contribute towards. It's also worth thinking about different kinds of knowledge. And science, in particular, in the UK at least, is seen as the epitome of what we mean by robust knowledge feeding into policy and providing evidence for it. There is this persistent sense of science being objective and being distant and being highly rational, even though we know from quite a lot of decades of social science research on science and technology studies that that's not really how science works in actuality at all. But it's often presented like that, and that can be useful for policymakers to present science as this body of kind of separate knowledge which can be brought in and utilized in various ways. And of course, this often happened during the pandemic when policymakers used rhetoric of science is telling us this or science is telling us that, as if science is fixed and as if science is somehow separate from society. And it's not always very clear where understandings of human dimensions from the social sciences and from the arts and humanities fit into that general discourse of science. And I think that's a problem in some ways. It's also the case that social science is often positioned peripherally or subordinately in those general conversations about knowledge and science. And there have been many, many instances over the last few years where social science is brought in late in the day in order to address policy challenges, what we call an end-of-pipe positioning, where you kind of work out the problem using STEM subjects, using technical knowledge from the science base, and then think, okay, well, how do we make people like this or accept it, or how do we communicate it? And then you bring in social science. So you relegate social science away from those initial discussions which attempt to understand the problem in its essence in the first place. And a lot of social sciences feel that that is a fundamentally challenging way to go about understanding and solving environmental problems. And the other thing which I'll talk about a bit is this idea of an uneven landscape. So if you look at how, for example, the UK government operates, some central government departments have very clear structures to enable social science to present findings to inform policy, but others don't. So it's a little bit haphazard. It's not consistent enough. And I think that's a challenge and a problem if we think about our pressing and urgent need to create effective policies to address the various environmental problems that we face. And just to say that these are very persistent issues in the knowledge policy interface. They're not really very new. People in social science have been complaining about an end-of-pipe position for social science for several decades in the UK context. I think that's worth bearing in mind. So these things are unlikely to change overnight, but they are things that it's worth us all engaging with and thinking carefully about in terms of how we could do things differently, and using case studies and examples of where that has been successfully delivered in order to try and argue for change. So continuing this theme about the idea that expertise and knowledges are actually a bit more uneven maybe and differentiated than we might expect. Some people have talked about hierarchies of knowledge with science
and physics maybe at the top of this pyramid. I mean, this is a notional metaphor, but it gives you some idea of where some people think this hierarchy might sit. And I know certainly from my own experience, and I know many of you will be aware of this too, that there's sometimes skepticism about the way in which social science might be relevant. Some people in policymaking circles might just think, well, it's all too theoretical, it's all too disciplinary based. You know, it's not the real world, it's not what we need. The jargon is difficult to understand, it's not accessible enough. And I've certainly come across many situations where qualitative research, in particular with small samples of participants, has been looked on very skeptically as a basis to inform policy. And there's also a sense sometimes that social science is regarded as political because it's more perhaps transparent about the values that might be involved in research and the values that might underpin certain kinds of policy decisions. And that might not always be considered a helpful contribution if, for example, policy wishes to persist with this idea that we have a very rational kind of science, evidence-based contribution towards producing new policy. It's also worth saying that the research funding landscape is very uneven as well. And if you look at the percentages in the table on the right-hand side of this slide, you can see that the amount of funding, the amount of money and resources that goes into different subject areas, and these are UK statistics for the period 2021 to 2025 across all topic areas. You can see that the Arts and Humanities Funding Council gets about 1.5% of the total funding pot. Economics and social sciences get about 2.5%, so 1% more. But if you compare that to, say, the funding that is allocated to the natural sciences and to the engineering and physical sciences that are concerned with technologies and innovation in technology, it's a very, very small percentage by comparison. So there's a very clear sense here, to some degree, that some forms of knowledge are considered by government to be more worth resourcing and funding than others. But I would also say that behind these figures lies quite a lot of situations where funding that goes to the Natural Environment Research Council and the Engineering and Physical Sciences Research Council actually funds social science too, because they have more resources and they can fund more interdisciplinary scholarship, which are large projects in which social sciences might play a role as well. So I've had funding myself from engineering and physical science, not social science, to do social science. But often that's in a case where the project lead is an engineer, most of the funding is going to engineering, and there's a little bit of social science, and that's often in a separate siloed work package, which is about social acceptance or behavioral change or something like that. So there are pros and cons to that model as well, so that it doesn't necessarily lead to good interdisciplinary scholarship. And it doesn't necessarily connect up, as I said, those different kinds of knowledges effectively. There are also other things going on in society at the moment. Many of you, of course, will be aware of the kind of populist move in policymaking across many countries across the world over the last 10, 15 years. And that often involves a critique of academia as being ivory tower experts that are out of touch. And that's obviously quite challenging in a context where we might be wishing to create evidence-based policy making. And there are also more subtle arguments in favor of shifting away from purely academic experts and opening up more diverse forms of knowledge and informing policy on the basis of, say, indigenous knowledge, lay knowledge, local knowledges, and opening up what we mean by what an expert is in the first place. And that's interesting. I mean, I was speaking to a Canadian government researcher a few weeks ago at an IPCC event, talking about their attempts to try and position indigenous science as having an equal status as what we would call science coming out of universities and physics and mathematics in their conversations with policy and with academia.
So that's quite a marked change from what we think science to mean, and trying to create new ideas about what scientific knowledge might be and how that might be utilized directly in policy making. So I think all of these raise a number of challenging questions about how the social sciences fit into policy making and what we mean by evidence and expertise in those contexts. So taking a look then more clearly about how research feeds into policy, there is considerable amounts of social science research on this, which is very helpful for us, of course. And people like Sheila Jasanoff in the United States has looked into this in some detail. And what people see when they look at it in more detail is that the simple idea of academics producing knowledge, which is then transferred into a policy context and used to create a robust policy. This is what Susan Owens called technical rationality in her book about how environmental policy is created in the UK around environment challenges. So there's this technical rationality model, which is quite simplistic in some ways. It's a one-way direction from academic expertise into policy for the creation of robust policy. And it's one of 4 ways that she identified in her studies that we have a kind of a research policy frame or understanding of how these relationships work. Political rationality really just brings a little bit more strategy into that and says that, yes, we have these one-way flows of knowledge from universities, etc., into policy, but says that the application of that knowledge is always strategic. So sometimes evidence is brought to bear on a topic if it is strategic for policymakers to do it at that point in time, and with the supposition that if it isn't, then it's kind of ignored or overlooked at that point. And there are many examples in the UK of that being the case, what some academics have called evidence denial, where repeated scientific studies or social science is simply not paid attention to because it doesn't suit the political rationality of what's being aimed for at the time. But there are other ways of thinking about the knowledge policy nexus, which are a bit more fuzzy, a bit more fluid, a bit more messy. And these are reflected in these second 2 framings of cognition and learning and co-production. And in both of these, to different degrees, we have bi-directional flows of knowledge from policy into university experts and vice versa. And that's recognizing, I suppose, that there can be mutual learning going on in terms of what evidence is needed by policy, what knowledge is required, and how that might be brought to bear, as much as people in policy learning about what the latest evidence from the findings of scientific and social science studies might look like. And so this idea of co-production is often utilized then to understand a sense where really there's more of an equal status between people on the policy side and people on the research side, and bringing people together in a way that enables boundary crossing of people and of ideas, so institutions with fuzzy borders, and recognizing that this is often the basis for effective policy making and bringing the evidence to bear, but creating a kind of a conversation between the 2 realms with co-production at its heart. Now, having said that, these are just different models. So I think we can use them as lenses to understand what's going on. And I'll come back to that later when we talk about the Access project. In terms of policy understandings of social science, I'd be interested to know your own experiences. But what I've increasingly come across is a sense that if policy is thinking about social science at all, it's framing it in terms of behavior, behavioral science, nudge, and thinking like that, which tends to go with presumptions that if you're thinking about people, you're thinking about individuals. How do we get individuals to change? How do we get individuals who are framed as consumers to change their purchasing habits in a kind of a growth context? There's also a sense that social science equates with survey. So there's a particular kind of sense of what methods social science do use or should be using that are considered robust. And as I mentioned, there's sometimes an aversion to the use of qualitative methods for a variety of reasons, perhaps because they really don't sit very easily with that underlying idea of science informing policy.
And it's also worth asking questions about how people in social science understand policy in the first place. It's my sense that many people come out of their PhD studies or maybe their postdoc experiences really not having much of a clue how policy making operates inside government agencies of various kinds. Many people think that it's a kind of a black box and it's just too difficult to understand. And so what that leads to is maybe fairly tokenistic actions, I would say, by many academics to produce some policy conclusions or discuss the policy implications of their work. Sometimes that might lead to a policy brief, which is a two-page document that gets emailed to somebody, and that's it really, as if that is going to change the world, which is very unlikely. So I think we need to think through how we enable social science to have impact on policy and to work with policymakers, and ask the question, what kind of skills do people need, and how can we build that into the training we produce for early career researchers? What kind of knowledges do they need to have, not only about their research, but also about the policy context in order to do that? And what kind of networks, who do they need to know in order to share what they know in a timely and effective way in order to respond to evidence needs in policy? And you can see, obviously, I've got Boris Johnson up here. I couldn't resist that. So this is a very clear situation where you've got the mobilization of science, and both of these, the chief medical officer and the chief scientific advisor in the UK, very clearly being deployed in order to signal that policy is being based on robust scientific evidence. So that kind of idea of technical rationality coming through there, at least the way it's communicated and framed in the public domain. Of course, we're seeing now with the COVID inquiry in the UK what was really going on behind the scenes and some of the challenges involved in communicating science to policy in that context. So anyway, let's talk about a few concrete examples of this. And I think I just wanted to spend a couple of minutes talking about my own experience in the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change. Now, it's worth thinking about the IPCC in a broader historical context. It's been going for about 30 years. It's not new in any way. And it was founded in the beginning upon a need to try and, I guess, create robust physical science to determine whether global warming was actually really happening. Do we have evidence to show without refute that it's real, that it's actually happening? And it's quite hard to kind of almost imagine this now, given that it's virtually a ubiquitous form of our lives, and we're really looking at the challenges of keeping global warming within 1.5 degrees, for example. But it's come from a base where science was needed in order to determine whether the climate was actually shifting and warming over time. And research has reflected on what are the pillars of the IPCC approach. Why has it been an effective basis for getting knowledge into government policy at a global level? And people have talked about it as being a comprehensive assessment. So if you see the diagram on the right, you can see that you've got Working Group 1, which is the physical science of atmospheric change, meteorological modeling, etc. You've got Working Group 2, which is looking at impacts and adaptation. And you've got Working Group 3, which is to do with mitigation and the reduction of emissions. And that was the working group I was directly involved in. So you've got these three pillars which bring different kinds of knowledges to bear and then share them with policymakers and governments from around the world. And one of the reasons that, or one of the substantial underlying planks of it is this idea of policy neutrality, that the IPCC does not tell governments what to do. It doesn't tell them what social science is needed or what science is telling policy in order to proceed. It's based on the idea of neutrality, whether we think that that's appropriate or not, but that's what the IPCC does. It mobilizes a discourse of science. So to some degree, it falls back on that model of technical rationality that I mentioned in the previous slide. Other aspects of how the IPCC operates is in terms of diverse participation, in terms of inclusion and researchers from the global south, and taking care of issues of gender distribution as well. It does have a rigorous procedure in terms of every single word and every single line of the report being scrutinized openly and transparently.
And it's also owned by government. And I think that's an important thing to mention. And many people don't recognize that, but it is underpinned by the United Nations, FCCC. And so it's all negotiated before and afterwards in terms of what are the key topics, what should different chapters look into, and also the application of that afterwards, particularly through the what we call the SPM, or the Summary for Policymakers. And yet within academic scholarship, there has been long-standing concerns about the way the IPCC operates, and particularly the role and position of social science in the IPCC. You can see this call from over 10 years ago asking for more of a clear social science role and position in the IPCC. Unless we think about the ethical, cultural, political, social dimensions of climate change, we're not going to meaningfully address those problems. So there's this issue about science and whether science is inclusive enough to be able to encompass social science in meaningful ways, and getting to the root of that idea that environmental problems are human problems, and if so, then the human dimensions, the expertise we need to understand human dimensions, needs to be clearer and more evident in this science that we bring to bear through the IPCC process. Now, as Susanna mentioned at the beginning, I was involved in the last assessment round, what we call AR6, Assessment Round 6. And so you can see a picture of some of my chapter authors there in the right. An amazing, diverse collection of people from literally all over the world: Mexico, Nigeria, the North America, from Canada, different European countries, from China, etc. And that was really exciting, but it was really challenging as well to bring a group of strangers together with very different cultural and academic and disciplinary backgrounds together to co-write a chapter. And we were doing a new chapter in Working Group 3 on climate mitigation, which was described by some as the social science chapter, in the sense that we just had social scientists, although people from very different disciplines, working on that. And it was mainly focused on demand and trying to understand the demand consumption side of decarbonization and climate mitigation. But even so, I have to say, in the course of the chapter itself, I encountered quite a lot of challenge to the value of bringing qualitative research to bear in our review of evidence, and also an aversion for the use of case studies, or looking at research which is conducted about local places and why that might be relevant for international governments to be aware of. There are also a whole set of challenges in actually just being in the IPCC. It looks great on the outside, but it's really difficult in the sense of, as I said, co-writing with people you don't know that well, building a sense of a team and trust in your co-authors, getting to know people, dealing with the time demands, dealing with the review, the comprehensive review. So there are literally hundreds and thousands of comments made on initial drafts of the IPCC report. And as an author, you are obliged to respond to every single one of those in a clear and transparent and effective way. And the other thing I learned was really about the fact that many people say that no one reads the IPCC reports. They go on for ages. They're huge documents. You can use them to prop your door open. It's only the SPM, or the Summary for Policymakers, that people look at. And what that leads to is a huge kind of attempt by people in the IPCC to try and get their findings into the SPM, which is only a few thousand words, and is really the critical thing that most people take a look at first. So there's quite a lot of questions there about how the IPCC operates from the inside, and it's a very challenging context as an academic to be involved in, but also very rewarding, I would say. And it was really heartening last year when the IPCC produced a synthesis report across Working Group 1, 2, and 3 to look at the way in which it affirmed the value of diverse kinds of ideas and knowledges. Now, it didn't say an awful lot about social science here, but we know that social science is increasingly being used. And then there are other kinds of knowledge being brought to bear as well. Local knowledge, indigenous knowledge, as I said. And all that is, I think, personally, all a very good step forward. But let's be clear, it isn't always the case. And in the different working groups,
these ideas about the diversity of expertise needed in order to create effective knowledge and climate policies varies considerably, and there is still a lot of debate and discussion and controversy around openness to different kinds of knowledge away from what we consider to be the science, the physical science, and the kind of quantitative methods and modeling that are associated with those forms of expertise. And because of the timing at the moment with AR7 soon to begin, there's quite a lot of advocacy out there about how the IPCC should evolve. I think it's very unlikely to change in any transformational way because it's a fairly conservative institution because it's informed by what governments want. But there has been some interesting scholarship about thinking about different future scenarios for the IPCC in terms of incremental change of largely not tinkering with it, but building on its current success, trying to diversify viewpoints through building in more substantial processes of inclusion in terms of different kinds of knowledges, and then being maybe a much more advocacy type organization. This is a more radical suggestion in terms of leaving the policy neutrality behind and actually saying, look, this is what we need, and being a bit more prescriptive in terms of the kinds of policies that are needed in order to respond to the physical science challenges and the social science challenges that have been identified. So a lot of debate and discussion in there. Moving on to the UK context now, and just to talk about how knowledge feeds into policy. And we have to start with an institution called the Government Office for Science. And it uses fairly similar rhetoric to the IPCC in a sense, in terms of looking at science to inform evidence and policy, and providing advice to politicians like the Prime Minister and the Cabinet, to make sure that policies are informed by the best scientific evidence and strategic long-term thinking. So there's no clear positioning of social science or any other types of knowledge and expertise there, at least at face value. And beyond the government office, we have individuals who play key roles to straddle universities and policy. They're called chief scientific advisors. And there is a single chief CSA, and then with each central government department, there are individuals who are called chief scientific advisors, and they hold those posts for 3 or 4 years. They're seconded away from their university positions into government departments and try and bring evidence and rigor to bear in the informing of policy. So where is social science in all that? It's not terribly clear. And the other thing is that different departments seem to have advisory structures for social science in different ways. So there's a very uneven landscape. Some departments have social science panels where they bring experts in on a regular basis to do studies or to review policies at early stages. Others simply do not have that. And that seems to be a problem in my view. There's also some uncertainty about what the ways that social science is really understood or framed. So in our discussions in the Access project, which I'll start talking about in a second, many people talk to us about behavioral science when we're talking to them about social science. Well, what's the difference between those two? Because often we're running into situations of confusion. So sometimes policymakers are coming to us thinking, we need to know more about nudge and behavioral science. And we're saying to them, well, actually, the social sciences are very broad, and they think about structural change, not just behavioral change. So we're having all those kinds of conversations, but they do raise broader questions about what policymakers think social science is and what kind of useful knowledge social science can provide. And I think COVID reinforced the value of social science because there was a lot of interest in messaging and communication and behavioral change around the pandemic and the restrictions on social interactions. But even that has not led to any serious structural change to the Government Office for Science or the positioning of chief scientific advisors, all of which tend to come from those STEM subjects of physics, medicine, science, those science subjects, engineering, etc., rather than sociology, political science, human geography, anthropology, etc., etc. The list can go on, or psychology, for example.
But there are useful networks across government, and there are lots and lots of social scientists working inside government doing social research. They do evaluation, they do analysis. So one of the learnings we've had in Access over the last few years is quite how much social science there is in government departments. But often it's not very well connected back into academia. And there are sometimes structural problems there, but really there just is a need to better connect these different realms. So that brings us neatly to Access, and this is the main thing that I will finish my talk about. So this is a 5-year project, which I'm the director of in the UK, and it was a major investment by the Economic and Social Research Council. So that's the funding body that funds academic social science research in the UK. And Access aims to provide strong leadership to social science contributions to addressing environmental problems and championing a positive vision for the contribution that different social science disciplines can make and different methods can make for solving these problems, whether you're in policy or whether you're in industry or in business or whatever. And Access is not there in a primary way to do research. So we're kind of a strange outfit. We do maybe a bit more what you might call knowledge transfer, we do training. So we focus on training and empowering early career researchers. As I said, there are questions about what skills do early career social scientists need in order to co-produce policy or feed into decisions in industry. What kind of skills do they need for communication, engagement, etc.? Access is all about encouraging innovation in impact. So not just innovation in research, but innovation in how we get research into policy and into practice. Doing coordination and network building, so bridging different sectors, connecting up different disciplines, sharing data sets, making them more accessible, easy to find, easy to use, working responsively with policy in a more agile way, scoping new research questions with funding bodies. So these are all quite different from what a traditional large grant would give you in terms of research in a UK context. So it raises the question, how can an initiative like Access create a transformational change or a step change in the visibility of social science, the use of social science, and the impact of social science in addressing and solving those urgent environmental problems that we face? So I'd just like to say very briefly who is involved in Access. And I guess the main thing to say, sorry, this is quite a fussy slide, is that we're a big team already. We have lots of world-leading researchers in our leadership team and many different partners across sectors. And that was based on the premise that if Access is going to champion the social sciences, and if it's going to work effectively with decision makers and policy, then it needs to be more than just 2 or 3 people. It needs to be a broad network that's representative of the different kinds of social science that you find out there, the different disciplines, the different perspectives, the different methods. And of course, those don't always sit well together, but that's the challenge of Access in representing all of that. And I've highlighted in red here the Nature Agency's Social Research Network. And basically that's reflecting the fact that we have people who are government civil servants inside our leadership team, inside our project, and enabling our project to work. So these are not people who work in central government departments engaged in policy making. These are people who work in agencies that are to do with policy delivery. So that might be to do with regulating the environment, monitoring the environment, dealing with issues like flooding, for example, dealing with issues like sea level rise, habitat change, biodiversity loss. So there's a range of agencies that exist across the UK that are arm's length bodies from government, and we work closely with them, and they help us, I think, to not be too academically minded and disappear into our own kind of theoretical assumptions. And they also help us to build bridges. So I'll talk about Access as a network and Access as a kind of a boundary object or boundary agent in a moment. We have a number of things that we do, as I listed. We have 4 work packages and 3 cross-cutting themes. These are just some highlights. We do different kinds of training. I'll talk about that in a minute. We try and do agile response to policy needs. We have
a large flexible fund, so we can give our own resources away to other researchers who want to do specific projects and try out new things. We scope new research with funding institutions. And all the way through that, we have these three key guiding principles that I'll mention again in a minute as well, that underpin everything we do. So it's about being inclusive, recognizing maybe that the social sciences, at least in the environment sector, are not always very diverse. How do we do something about that? How do we work with that challenging context? How do we be more inclusive? How do we work in a way that has effective co-production of knowledge with decision makers or policy makers? And how do we think about our own sustainability? For me, this was crucial. I don't think we can have any credibility ourselves in trying to inform environmental policymaking if we're not paying attention to our own footprints and impacts as a research team, as a center at the same time. So you're not going to see people involved in Access flying off to conferences on the west coast of the United States or South America or something like that. That's just something we're not likely to do. We'll also think very carefully about where we have events, what kind of food we eat to minimize the environmental impacts, and use public transport as much as we can. So that's something that we're taking inside and we're monitoring and evaluating how we do. So just to talk that through in a little bit more detail, we began by creating a theory of change for Access itself. And we did this in a process of co-production with our funding body, sending it back and forth and altering it over time to be really clear about what were our goals, what were our outputs, and what were our outcomes or impacts that we were looking to produce. What kind of legacy did we want to leave after our 5-year term? And ultimately, that comes back to that climate and environment emergency that I mentioned in the beginning. And it's based on the presumption that we need effective policy and decision making in order to solve those environmental problems. And we need social science to inform better those decisions and those policies along the way. So it's a chain of causal inferences that ultimately are about addressing the climate emergency, but begin with the position of social science and the kind of changes that might be needed in order to create that effective basis for decisions and policy. I mentioned the guiding principles that we have produced and we're trying to refine over time, and we are actively looking for other organizations and projects to work with us and partner with us in trying to bring these together. And the reason why we have an integrated approach is that many people consider equality, diversity, and inclusion nowadays. It's pretty normal for people to consider that a very important issue in whatever aspect of knowledge or policy you're looking at. But sometimes there are very difficult trade-offs and tensions between these different goals. So, for example, if you say that flying is not permissible anymore from an environmental point of view, what impact does that have on early career researchers who might need to go to a conference, an international conference, in order to progress their career? It's easy for me to say, oh, I'm not going to fly anywhere anymore. I'm already a professor. You know, I don't have a need to go through a kind of an academic review process or a promotional process, which is underpinned by sometimes global networks, international reach, international impact, etc. So, you know, we have to be very careful here about and address these difficult conversations around sustainability impacts and inclusion at the same time across the career progression inside academia. Access also works by producing data. So we're not doing primary research, but we are trying to do evaluation properly and carefully and robustly. So we use tools to capture how we're working ourselves on equality, diversity, and inclusion. We monitor who comes to our events, who applies for our funds, so we know whether we are reaching diverse kinds of constituencies and communities or not, as the case may be. We also think very carefully about networks and social capital. Are we creating better connections between people? Are we increasing the bonds and the bridges between different disciplines and different sectors? We think reflexively about how we operate. We're continually kind of challenging ourselves about how we work and recording that, writing them up, and sharing those thoughts in written form in the forms of blogs and commentaries and reports so that other people can learn from that, so that we don't need to reinvent the wheel all the time. And also we have our own postdoctoral researchers. If they're not doing primary research,
How are they going to progress their careers by being involved in Access? Why would they want to be involved? Because it might be a challenge for them to get another job afterwards in a traditional academic role. So these writings and reports and commentaries are useful written outputs for them to say, look, that's what I was doing. There's my name on the cover. I was materially involved in this in a very leading way. We have quarterly meetings with a representative group of policymakers from all over the UK in terms of environment-facing agencies and government departments, and we let them know what we're doing, and we ask them what are the kind of policy issues coming up. We network with new investments across academia, particularly across the social sciences, and we've tried to create, hopefully we've been successful in creating a website that's accessible to non-academics to find useful information. So just a few specific examples. The annual assembly is a face-to-face gathering that's really the highlight and the centerpiece of our year of activities. It happens in Exeter, in my host university. It's in June, so the weather is usually lovely. We try and make sure that the food is good, but basically we create an event where people can enjoy listening to the latest social science expertise in a very diverse environment of people who are strangers from other disciplines and other sectors. So we have lots of people from policy in the room, but we also have lots of people from social science in the room and from different kinds of organizations and universities and directions of travel. We try and create a friendly, inclusive atmosphere so that this isn't threatening for people to be sat in a breakout group with people that they don't even know. That doesn't necessarily work very well. But we know from doing social capital analysis using before and after surveys that we've made a material change to the levels of social capital that exist across these networks. So it's a kind of an intervention for us. And we think very carefully about how we design that, and we evaluate that event, which, as I said, happens over 2 days in the middle of the year. We're also creating tools which might make it easier for people outside of the university context or academia to find an expert or to find a data set. And those are in process and will be available on the Access Network website. I've mentioned what we are trying to do in terms of early career researchers. So there's a number of different things we do in terms of mentoring them. Also, we have a wonderful initiative called a Leadership College, which brings a small cohort of 20 people who are drawn from, we're all social scientists, but only some of them are based in universities. Some of them are based in the third sector, in civil society groups. Some of them are in business contexts, and many of them are in policy contexts. And we bring them together as a network. So these are a network within our broader networks, and we bring them together once a year for 3 days as a kind of a retreat to give training and to give them time to think about collaborative working amongst themselves. So I know that the cohort are thinking about a shared book project at the moment, and we're planning next year's retreat at the moment. And by focusing our efforts a lot of the time on early career researchers, we're doing something tangible to try and increase the equality, diversity, and inclusion of environmental social science. If you look at the kinds of people who are PhD researchers and early career postdocs, and the kinds of people who are professors at senior levels in institutions, there's often a big difference in terms of the gender distribution, the ethnic distribution. So by intervening and enabling early career researchers and postdocs, we can help to achieve maybe more of a structural change and create new networks that work with each other. And we give them resources as well. So as I said, we have a £1 million flexible fund. And in the first round, we said that those projects must be led by an early career researchers. And in the second round, which we're launching after Christmas, we're saying that you must have an early career researcher on the project team. So we're locking in empowerment opportunities for early career researchers and postdocs into these resource flexible funds that can give people funds to try out new ideas, gain experience of managing research projects and producing impact that's consistent with our goals. And those flexible fund projects are not traditional research. They're mainly around impact and knowledge exchange and knowledge transfer. And you can find out more about the projects we've funded so far using our website. Finally, I just wanted to talk briefly about our agile response. So we do have a small part of our project which is to do with working more quickly.
And we have done various projects already with different government agencies to do maybe a rapid review of evidence on a particular topic. And that's been quite seen as a very strong thing. In fact, sometimes we just don't have the capacity ourselves to respond to the kinds of questions and requests we get. Excuse me. But this also raises some challenges around how easy it is for academics to respond overnight or within weeks to a policy evidence ask. And this is the kind of work which traditionally, I suppose, has been delivered by consultancy organizations. And it raises interesting questions, I think, about the ability of academics to respond in this context, given the timelines of academic research, where many of my own research projects, for example, take 3 or 4 years. Then it takes 1 or 2 years to go through peer review. So the journals come out maybe 4 or 5 years after the project starts. And obviously that's a bit late if you're trying to create policy about an evidence need at the beginning of a project life cycle. So there are really tangible issues there and challenging issues there. But we also have task forces, and I just want to finish on that. So we're not only responding to what policy want us to do instrumentally for them, we also want to intervene in policy debates, and we do that through what we're calling a task force. So we get together about 10 different diverse social science disciplines to focus on a particular topic and provide a synthesis of current evidence and communicate it in a way which we hope will be disruptive but constructive engagement with policymakers around a topic that we think really needs social science intervention around. The first task force we're looking at is around net zero, and as I've said, there has been a persistent tendency in UK policy to position net zero as a technology fix, or if it's requiring some human engagement, it's about behavioral change at the individual level and changing kind of green consumer choices. So what we're trying to do is to try and bring an evidence-based there, which is about social transformation, which is about structural change, and about the kind of social science evidence and literature which already exists, which can help us to take a systems perspective on net zero using social science as well as other forms of expertise and intervene in that realm. And that will be producing findings in the first half of next year. So about this time next year, I'll be able to tell you whether we were successful on that or not. But that's our attempt to actually disrupt policy discourse a little bit, but in a constructive way. So I've got a couple of slides that I'm going to go across very fast, actually, because I think I've talked for long enough now. But really, this diagram and these slides just try and get across the idea that access is a kind of intermediary. It's a kind of a boundary object. And we actually sit in the nexus between 3 different worlds or communities. I've mentioned policy quite a bit. I've also mentioned academia, different subjects, social science, and of course there's funding institutions as well. So I'll just briefly say how we're kind of trying to situate ourselves on the edge of these boundaries and speaking across them and connecting networks across these. So first of all, talking about social science, as I mentioned, we have many different disciplines and experts within our network at the moment, and we are always happy for other people to join us. We're also recognizing that social science isn't just inside universities. So we engage with social researchers in other kinds of institutions, and we try and create ways of stitching people together, connecting people up better through interventions and events. In terms of connecting with policy, I mentioned the fact that we have a policy working group that we meet with every 2 or 3 months. And in the task force that we're looking at, we are slightly more distant from policy in that way because we want to maintain a bit more of a critical distance from policy, but we're still engaging very closely with the Government Office for Science, who are proving to us to be a very key intermediary into other contexts and spaces of policy making. I mentioned the annual assembly where we bring different kinds of people together for face-to-face interactions and communication. And I've also mentioned our leadership college, which are these 20 emerging leaders, but taken from different sectors. So those are new networks. And how well we do on that remains to be seen. These are our attempts. And I think we are trying to do co-production in that sense. But we're also trying to balance the need for very close engagement and agile response and meeting the instrumental needs of policy
with also an attempt at other times in the project to be a little bit more distant so that we can maintain that critical stance all the way through, and avoid any suggestion that we might be co-opted by policymakers purely for their instrumental goals. And then finally, just talking about connecting with funders, as I said, we're scoping new research calls, and we have a very interesting, I've never had an experience like this before, where we have monthly meetings with the funder, we talk about different opportunities, we scope new ideas, and that's not been easy. It's involved a bit of learning and negotiation on different sides, but it reflects a different kind of way of working than I've had before, where you get a research grant, you go away for 3 years, you do your thing, and then you produce some reports at the end. This is much more kind of hands-on and more of a dialogue relationship, and a kind of a monitoring of how we're doing over time. So there's no complacency involved in delivering access, that's for sure. But it's also about networking and making sure that new investments in social science connect with access, and we form a kind of a seamless whole. Right, I'm going to stop soon. You'll be very pleased to hear. So I think access is interesting. It's different. It's not like anything I've been involved in before. I'm not sure if anything like it exists in social science or in Portugal in a similar way. But it's an experiment to try and increase the impact of social science by trying to mediate different worlds and different institutions and different sectors across research, across policy, and across funding and funders. But it does raise this question about, in a context of an environment and climate emergency, what kind of benefits does making social science more visible actually bring? We have a number of legacies that we hope access will lead to. We hope that the guiding principles will be useful to navigate the difficult tensions and trade-offs between different values and different goals in terms of, say, inclusion and diversity and sustainability. We hope that the networks we create will endure after access finishes and provide a more effective means to bring these different contexts to bear with each other. And that will also be the case, I hope, through the cohorts we are training of emerging leaders and PhD students who attend our various training opportunities, and of course avail of our flexible funds to become successful project leads in their own right. We'll be able to produce examples of how we've done rapid response and produced impact from that, and also creating a set of reflexive learnings, which we're finding there's a huge appetite for, because often this kind of knowledge is tacit. It's not written down, especially the challenges you face in trying to distribute flexible funds or to create an inclusive event. But beyond that, what impact will we have? As I said, we're living in an emergency crisis, an urgent crisis. But we hope that we might have some impact on policy, that they are better designed, more informed, they might be more fair, more effective, more accepted in society, rather than just being based on kind of a narrow technology fix or behavioral change idea. That we might shift policy and public discourse in some way, that we might lead to new kinds of advisory structures across different government agencies. I leave these as question marks, though, because I'm aware of the fact that sometimes the conversations between policy and experts is often down to chance. You might create a brilliant idea and it might actually lead to no change whatsoever because it just happened at the wrong time. But we're keeping our fingers crossed that the outcome of all of these conversations is fruitful for everyone involved, and it provides a more effective context within which to be in a decade of action and respond to the environment and climate emergency that we all face currently. Thank you very much. Thank you so much, Professor Devine-Wright. I will open now the opportunity for the public to ask some questions. Thank you, Professor Patrick Devine-Wright, for your presentation. It was very interesting. I was wondering if you could give us, I mean, politics is not the same as policy. And we saw in the UK recently something we did not expect. And we are watching it from the outside. Hello, I was wondering. A question coming through? Or?
this is not connected? I'm sorry, we have some, we're just switching microphones. Give us a second. No problem. Can you hear me now? I'm not sure. I can go up and ask at the microphone there, Ines. Yeah? It's no problem. I'll just go there. Just a quick question. You can hear me from this one, I think. Can you hear me now? Can you hear me now? Okay. Yeah? Okay. Absolutely. So I was listening to you. Your presentation was very interesting, so thank you for that. I am an economist and I have done some policy work here in Portugal. And I was wondering if you could give us your interpretation of what happened that can change the situation. And we didn't really expect to see backsliding in a government that was previously committed to the goals, such as the UK. So I was wondering what was the role, for example, of the Government Office for Science in these decisions that were taken this year by the current UK government? And is there anything you can tell us to explain a little bit what your interpretation is of what happened and how we could stop that kind of backsliding from happening in other countries as well? Okay. Yeah, that's a really good question. I'll do my best to answer it, but I'm not sure I'm going to be able to unlock what's happening inside number 10 Downing Street or inside the Treasury. But I think you're absolutely right. It's a very disturbing development in terms of creating, I suppose there's two things here. Number one, as you said, it's the rowing back on climate commitments. But number two, I think, and this is just as critical for business and industry, it's a sign that long-term instability is a disaster for that. You know, the infrastructures that we need for climate change goal require huge amounts of investment, and whether we're thinking about charging infrastructure for electric vehicles or new kinds of electricity grids, these take time to construct and they require long-term payback. So they require policy stability. So for me, there were a number of reasons why many of us greeted those policy announcements with dismay. On the other hand, I think they're a bit of a wake-up call. I think we've had a bit of a consensus in the UK for quite a long time about climate change being an important issue for policy to respond to, and one that all of the different political parties share a view that it's important. But we're in a very sensitive time where there is a general election coming within the next 12 months, and all of the political parties are seeking ways to, I guess, shape the narrative and position themselves differently from each other, and using sometimes divisive rhetoric to try and make themselves look good. So, I mean, I think fundamentally my interpretation of events in the UK is that we have politicians who are grasping at straws, facing very, very negative polling results, and are literally desperate to find ways to appear to be more popular to certain parts of the electorate. And I think it brings us back to broader issues of short-term versus long-term goals and sacrifices in trying to reach net zero, and the need for policymakers to be wise and to lead and to make difficult decisions on behalf of societies. But I agree, it's deeply disappointing. It has been negatively received, not just by academics, but by business as well. It is a retrograde step. It further, post-Brexit, I think, has a harmful effect on the reputation of the UK government abroad. So for all of those reasons, I think it's very unwise. But it's a bit of a wake-up call, I think, that for all our best efforts, sometimes the evidence that we can bring to bear and that Go Science tries to bring to bear is not actually used because there are other considerations at play. So
yes, evidence informs policy, but it does not determine policy, and politics is always there. And I think that's what we found a few months ago. Yes, I also thank you for your presentation, and I must say that I arrived late, so I didn't hear it all. But I think academia is not only made by researchers, but also by students. And I would like to know what is universities making in terms of education of the students, because the problem is that citizens, it seems that citizens don't want to see the scientific evidence on climate change. And I know there's our next session is on populism and the fact that all populist parties are climate septic. There is skepticism and this is where they are going to take the votes. So I mean, acting at the level of policies, of policymakers and researchers, and that doesn't seem to be enough. And of course, there is the acceptability from the public. So what is your opinion on that, and what is the UK doing on that? Thank you for that question. And again, there's a lot in that. I'll try my best to answer it. But you're absolutely right. I mean, the universities are not just places where we produce research findings. They're also places where we shape and train students to go into society and to act as citizens in various different contexts. And you're right, students are active. They're activists in this area. The UK, I think, just like many other political domains, has benefited from the Fridays for the Future marches and student protests against the investment by fossil fuel companies inside universities. And I think this is still an ongoing debate at the University of Exeter, I'm afraid, which still seems quite, well, it's uncomfortable, but it's still receiving funds from oil and gas companies. So this is a very live issue that students are very active within. And I do think that young people in general and students in particular have a very strong and positive role to play to change policy in their own right. And you're right, you're correct, I think, in saying that activism can sometimes play an equally strong, if not stronger, role in influencing policy than any supposed expert saying that policy should do this or should do that on the basis of our research findings. And I'll give you an example. I was involved in a citizens' assembly on climate change in our local area 2 years ago. And I know for a fact that the local policymakers would not have agreed to a citizens' climate assembly without the pressure that students and young people had put on them to do something around the climate emergency. So in the face of weekly marches and protests by young people saying, for God's sake, do something, get something going on this, there was a shift, at least in terms of the structures. And I do think that that's, again, an area where I think social science can play a very useful role, which is understanding the value of public deliberation in feeding into policymaking through citizens' juries, citizens' assemblies, etc. And of course, there are challenges in that too, making sure that they're representative and they feed directly into policymaking, because there's no guarantee that they do for all of the reasons that I just talked about. So I think you're right in shaping the understanding of universities as places where students can be active and protest. And that's an important part, I think, in signaling to policymakers, to elected politicians, that votes count and that that wider society is being mobilized around these issues. And of course, that's a topic of research as much as something that academics themselves or students need to be involved in too. Thank you so much. Do you have any other questions? Maybe I can ask a question myself. Sure. I was wondering, so you mentioned a couple of times
indigenous knowledge, and I was wondering how this vernacular way of doing things, or this indigenous way of doing things, actually trickle down to all the way down to policy. Does it get diluted in the way it comes from really a place of curiosity? I'm not really an expert on this, so I'm just curious. I know there's obviously value in that, but how does it get there? Is there anything that reaches policy? Yeah, well, I mean, obviously it comes from a normative concern around justice in responding to the environmental crises we face and issues around environmental justice and just transition, which I think are really important framings to remember when we think about policy change in this area. As I mentioned, it's to do with broadening the set of voices who were involved in feeding into policy because of long-standing concerns about policy being determined or co-opted by industry or multinational companies or whatever, and that being a fundamentally unjust way to create new policy on topics like net zero and climate. There are, of course, very many different ways of doing that, and I think they need to be looked at separately in terms of how well they work. Some of the examples I've come across have kind of been looking at a kind of a strategy of, I guess, seeing policy making in a socio-historical context, recognizing that many times in the past, indigenous peoples and indigenous knowledge have not fed into policymaking in any way for obvious reasons, because they've been discriminated against, and almost kind of over-representing some of those voices in policymaking to compensate for that. So, as I said, I've been involved in some initiatives which try to structurally change the way policy is made through creating new mechanisms like public deliberation, citizens' assemblies, etc. And there's different ways of going about creating those, but you could have a representative group of citizens that simply tries to be a mirror to the different social groups and age groups and gender and etc. in a particular geographic space. But I've also seen other situations where there's been an attempt to actually increase the representation of certain groups in order to mitigate against past contexts where they haven't been taken into account enough. I think I would say that it's all against that broader backdrop, as I said, where these things are still unfolding and evolving over time. Science, the rhetoric and discourse of science as the most robust kind of evidence and knowledge to inform policy is still very strong in the UK, at least. I know that there are interesting things happening in Canada, for example, where there is a long history of discrimination against Indigenous peoples. And as I said, they're trying to find new ways to recognize Indigenous knowledge through the idea of Indigenous science and recognize Indigenous knowledge holders as experts and bring those into policymaking structures in different ways. So I think there are very promising and positive signs, but I think we need to keep a close eye on how they actually work out in practice. Many of us who are working in areas like public participation and engagement will be familiar with Arnstein's ladder from all the way back in the late 1960s. And there is always, I think, a possibility that you'll simply have tokenistic tick box engagement, which looks good from a policy point of view, but isn't substantially changing things or substantially bringing different knowledges to bear. So I think there is scrutiny required all the time, scrutiny of these contexts. And I think that's where social science can make a really positive input to observing, recording, reflecting, writing up, and challenging what we see, and challenging ourselves to work inclusively and openly in those spaces as well. So I think I would like to see more of that kind of social science in responding to the environment and climate emergency in the future. Thank you so much. We have another question here. Good morning, Professor Devine-Wright. Nice to meeting you. I'm Ricardo Garcia Mira from Spain. Yes. Well, as you probably know,
As you probably know, I have been in the parliament for a time, from 2016 to 2019, and I could realize how I could learn, no? Another actor that is relevant when we try to evaluate the impact of social science and in human development, in policy, no? Or in policy recommendations. I realized that when I proposed another way of producing regulations, no, regarding climate change, I remember in 2018, the problem was not the policymakers or representatives in the parliaments themselves, because all of us had the willingness to support, no, any policy supported by scientific results, supported by evidence. The problem was the tactic of the political parties. Political parties are an important actor in producing policy, because the structure of the decisions within the political parties is a top-down, no, on the representatives of the parliament. And this strong structure condition and mediate a lot the future impact of policy, or the future impact of results based in evidence. So I realized that we have to focus on the political parties in trying to engage them in our forums of co-production of knowledge, or in our forums of discussions, because they are even more important. No, the board of the political parties are more important than representatives themselves. No, if we want to be effective. No? So, what is your opinion about the why? Well, I know that for political parties, the more important is tactics, and the tactics has to do with their visibility or their continuity in retaining the power or retaining the initiative. Well, things that some of them are not very confessable, but yeah, they are the really truth, no, the reality. Thank you very much, and it was very nice to hear your talk here today in Lisbon. Congratulations. Thank you. Yeah, I mean, I think you've made a very good point, Ricardo. I suppose we're in a particular time point in the UK where, as I mentioned, we're facing a general election within the next 12 months, say. So you're absolutely right. It really depends on where we are in electoral cycles in terms of how we might think about engaging with policy. And as you said, if you're at the beginning of an electoral cycle, you might have a main focus upon the government because they're likely to be in place for 3, 4, 5 years. And that might be appropriate in terms of how you might seek to do co-production of knowledge and to feed evidence in. But we're at the very end of a cycle, so you're absolutely right. I think in the Access project that I mentioned, we are going to be engaging with political parties over the next 12 months to try and feed in our knowledge into party manifestos, for example, if that's feasible. But we're also seeking to work with the advisory structures in the civil service as well. That's why I emphasized the Government Office for Science, the social scientists that work inside that government office, because I think that we're not just trying to have an impact in the next 12 months, but we're trying to, I hope, intervene in the structures that you mentioned, which can have a longer impact over time on policy making. And only time will tell whether we're successful on that, but we will be directly engaging with parties over the next 6 to 12 months. And I think we can do that bilaterally, but there are also mechanisms in the UK Parliament which we called APPGs that we're aware of, which are all party parliamentary groups. So they're topic based, like the environment or net zero or biodiversity, and they are fora where politicians from different parties come together to try and tackle an issue. So we've identified a number of different target audiences quite strategically to think about our engagement around our net zero task force over the next 12 months. And as I said, I'm not sure what impact we will have. It's difficult to say in advance, but we are mindful of the point you made, which is a very important one, which is that
individual politicians may be open to what we're saying, but the structure of politics and the need to differentiate between parties, especially in the run-up to elections, can be a very challenging context within which for academics to work in. And, you know, remember, we're still trying to be academics at the same time. We've got limited time to do this and not necessarily perhaps the skills or the understanding, but that's something that Access is trying to raise the visibility of and change in our own right. Thank you so much, Professor Devine-Wright, for your presentation and also for taking on these challenging questions. We will go now to intermission. Vamos agora para intervalo. E regressamos à sessão às 11 horas para a mesa redonda número 4, que irá discutir a linha temática 4, Transição Verde e Populismo, Desafios para as Políticas Públicas. Até já. Muito obrigada. Thank you. Thanks all. Bye-bye. Regressamos ao programa com a mesa redonda 4, que irá abordar a linha temática 4, Transição Verde e Populismo, Desafios para as Políticas Públicas, com a moderação da professora Cláudia Pereira, investigadora do SIES Iscte. Temos como convidados Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paula Castro, professora catedrática do Iscte e investigadora do SIS Iscte, e Roberto Falanga, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Muito bom dia a todos e a todas as que estão presentes e online. É um prazer estarmos aqui nesta mesa redonda. Eu gostaria de começar por agradecer a organização da conferência às organizadoras. Gostaria de agradecer o apoio do Iscte, particularmente a secção de informática, do Como Investigar e do SocioDigital Lab, e a presença dos convidados, bem como do Presidente da Câmara Municipal de Fundão, que por motivos de força maior não pode estar presente, mas estará por vídeo. Esta mesa, um pouco para enquadrar, é organizada no âmbito da linha temática da governança global. E o que é isto de governança global na prática? É basicamente duas coisas. É colocar as pessoas a trabalhar em rede. E como é que isso se faz quando temos instituições europeias, internacionais, quando temos o governo com as suas leis, quando temos as câmaras a implementá-las e como temos o contributo das organizações da sociedade civil, das empresas e das universidades, e como é que colocamos estes 5 níveis a trabalhar em conjunto, não é? O nível europeu, nacional e local, no fundo. É este o desafio que trazemos aqui à luz da transição verde e do populismo, e quais são os desafios para as políticas públicas, e se mais dúvidas houvessem, basta ver qual foi o motivo porque o governo, o 23º governo de Portugal caiu, não é? Teve muito relacionado com a questão do lítio. Nós trazemos algumas notas aqui para começar. Falando de transição verde, estamos num país em que ainda há idosos a morrer de frio. Há 2,1 milhões de pessoas com carências severas, como vem hoje na página do Público. E, ao mesmo tempo, estamos também num país onde tem a agenda do trabalho digno, onde, pela primeira vez, há várias políticas sociais, não exatamente pela primeira, mas de forma mais articulada, de inserção profissional muito articulada. Muita da formação é realmente para trabalhar com esta transição climática. Temos também, como penso que terão visto, os vales de eficiência, exatamente para famílias carenciadas poderem capacitar as suas casas, seja para o fio extremo ou o calor extremo. Temos o fundo ambiental e como é que todas estas políticas realmente chegam às pessoas. Este era um pouco o contexto da nossa discussão. Em segundo lugar, quando nós estamos a falar de governança global e relacionando com a transição verde e com o populismo, estamos a falar de como é que estamos a falar da remoção de obstáculos, e esses têm sido removidos na legislação, seja através das estratégias da Comissão Europeia, das estratégias que o Governo tem emitido, tem trabalhado, mas depois estamos a falar, depois da remoção dos obstáculos, há 3 passos muito importantes, e é isto que depois define-se uma política é bem implementada ou não. O primeiro é levar a informação às pessoas. Como é que ela chega?
Eu estive anteriormente no Governo e aqui também esta relação entre academia e políticas públicas, e esse foi o nosso principal desafio, principalmente no Covid. Como é que ele chegava aos idosos sem literacia, como é que chegava aos jovens que não estudam, não trabalham, não têm formação, como é que chegavam aos refugiados que não falam português, como é que chegavam aos imigrantes que também não falavam português, ou aos portugueses ciganos com menos literacia. E esta segunda dimensão só se consegue de chegar a informação às pessoas através do trabalho em rede. E o trabalho em rede significa, entre outras coisas, que as pessoas reúnam frequentemente. E para isso é preciso o trabalho em proximidade. E como é que isso depois se concretiza na prática quando estamos a falar de transição verde? Todos sabemos as questões que têm havido em Odmira, que estão também relacionadas com as alterações climáticas e o envolvimento dos trabalhadores. Ao mesmo tempo que temos outros exemplos de boas práticas no país que iremos também aqui abordar com a Câmara Municipal do Fundão. E, portanto, este é o nosso intuito, conseguirmos aqui definir ou abordar os principais temas, seja de boas práticas, seja de percepções, seja de populismos no que toca à transição climática e, em segundo lugar, termos algumas comentações baseado no que já está a ser feito. Nós iremos começar com o Presidente da Câmara Municipal do Fundão, por vídeo. Ele é formado em Relações Internacionais, foi ele o fundador e é Presidente das Aldeias de Xisto e fundador também da Rota de Rede de Aldeias Históricas de Portugal. A sua visão integrada de articular o nível nacional das políticas e o nível local de implementação, particularmente com os migrantes e os refugiados, levou a que fosse uma das sete capitais da Europa distinguidas pela Comissão Europeia. E, portanto, a Câmara Municipal do Fundão é atualmente uma das 7 capitais europeias da inclusão e da diversidade em 2022. E, portanto, estando a falar de um território de baixa densidade geográfica, onde exatamente surge esta necessidade de ligar tanto a população idosa como a população jovem à integração de todos, incluindo migrantes e refugiados, temos aqui um exemplo de uma boa prática. Teremos depois connosco a professora Paula Castro, professora catedrática de Psicologia no Iscte, que tem em comum com o Presidente do Fundão e com o outro convidado, Roberto Falanga, aproximar muito a Universidade das políticas públicas. Se a Câmara do Fundão tem sempre feito o seu trabalho em conjunto com universidades, a professora Paula Castro e o professor Roberto Falanga têm sempre desenvolvido muito a sua investigação em conjunto com políticas públicas. E a professora Paula Castro, em particular, como é que a legislação sobre biodiversidade e questões climáticas realmente são entendidas pela população, não é? Como é que esta informação chega à população, como é que é contestada, interpretada, qual o papel dos ativistas e, portanto, teremos aqui o contributo nesse sentido. O Roberto Falanga, investigador e professor no Instituto de Ciências Sociais, trabalha também de forma muito próxima com as políticas públicas, particularmente na avaliação, e é também coordenador da avaliação do Conselho de Cidadãos promovido pela Câmara de Lisboa, é também um investigador profissional o investigador principal de 2 projetos financiados pela Comissão Europeia relacionados com estas temáticas. Um deles, a cidadania inclusiva num mundo em transformação, um co-desenho para a democracia. Trabalha com um instituto recentemente implementado pelo anterior governo, o PLANAP, de avaliação de políticas públicas, numa parceria, e é também ainda perito para o Centro de Competências para a Democracia Participativa e Deliberativa da Comissão Europeia. Iremos então começar aqui pelo vídeo do Presidente Paulo Fernandes da Câmara Municipal do Fundão, que iremos depois debater e, por favor, qualquer comentário ou perguntas, depois ficamos a aguardar no final das intervenções. Então penso que podemos começar agora com o vídeo. Bom, não podendo estar, como era minha intenção, presencialmente com todos vocês, queria, antes de mais, agradecer o convite. Eu vou personalizá-lo na pessoa da Cláudia Pereira, que teve essa vontade expressa de podermos aí estar e partilharmos
de forma mais próxima aquilo que são reflexões, práticas, muitas vezes também partilhar alguns dos problemas associados a um tema tão pertinente, como tão desafiante, como é esta questão da transição hoje verde, a transição digital, num mundo que obviamente pretendemos cada vez mais inclusivo. Eu até diria como é que nós podemos aproveitar esta questão que tem de facto no chapéu global e que a todos obviamente nos obriga, que é o problema das alterações climáticas, que nos obriga a tal transição, se quisermos, verde e climática, relativamente a tudo aquilo que é a nossa atividade, e como é que aproveitamos a vertente digital e tecnológica para que neste ponto da nossa civilização podermos dizer que na resolução ou na mitigação desses enormes problemas há uma coisa que vamos tentar também nessa resolução ou nessas ações para essa resolução, para essas ações concertadas, integradas e multinível para essa solução, como é que podemos também no final do dia dizer ok, não conseguimos eventualmente resolver tudo, mas pelo menos o mundo ficou menos iníquo, menos injusto, mais coeso em termos daquilo que são os seus índices, os seus processos de desenvolvimento humano. Bom, fundão. Primeiro, porque é que é importante a escala local? E se calhar hoje nós já todos nos apercebemos que muitas vezes nas questões mais complexas temos que ter, obviamente, algo muito difícil. Nós somos de um concelho onde temos, onde é oriundo, em termos afetivos, os seus pais, a sua família, o secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, e bem o vemos nas dificuldades desta questão do mundo multilateral, desta governança importante, mais globalizada do mundo, a tamanha dificuldade que existe em termos daquilo que é pôr-nos de acordo relativamente a todo o processo daquilo que, grosso modo, se chama o processo da transição também climática. Mas sendo muito difícil uma escala multilateral, apesar da Europa, em muitos aspectos, procura, e Portugal em concreto, procura estar mais na linha da frente relativamente a estas questões, o que é certo é que se a escala global tem esses problemas, temos que, se calhar, trazer o acento mais tónico para aquilo que são as intervenções à escala mais local. E desse ponto de vista, os municípios, num país municipalista como é o nosso, de facto podem ter aqui, nas suas autonomias, nas suas competências, uma intervenção importante para que essa atuação, em termos dessas transições, possam, no final do dia, promover o seu desenvolvimento, mas também ajudar o processo de inclusão. E porquê que a palavra o processo de inclusão aqui aparece tantas vezes? Porque fazendo a interseção entre a transição climática, a transição digital e o processo de inclusão, há algo que é absolutamente incontornável hoje em dia no mundo, que é os movimentos das pessoas no mundo. E sabemos que eles vão crescer muito nos próximos anos. Sabemos que o tempo de guerras que obviamente vivemos e conflitos, obviamente não ajuda nada àquilo que é as migrações forçadas, algumas que têm abrigo naquilo que é o Estatuto de Refugiados, outras que são sem um estatuto, são basicamente sem papéis, que procuram sobreviver a esse Mediterrâneo que se transformou tantas vezes mais de um mar de vida e de cultura e de civilizações, um mar de morte que a todos nos envergonha tanto. Por isso, neste mundo tão desequilibrado, onde grande pressão demográfica existe, nomeadamente nos países mais do sul, e um inverno tão grave demográfico nos países do norte, a questão muitas vezes hoje também acrescentada, porque as alterações climáticas, sobretudo
as questões da gestão da água, levam a tantos conflitos e aí também a tantas migrações forçadas, económicas, políticas, religiosas, também associadas muitas vezes ao tal fenómeno que aqui contextualiza a nossa intervenção. Eu diria que não é possível pensar esses processos sem pensar que sermos propriamente nós, a Europa, nós, Portugal, eu, na minha escala local, sermos de facto essas terras de acolhimento. E essas terras de acolhimento trazem o tal lado mais cosmopolita, intercultural, da inclusão, de forma ativa, de forma planeada e que, obviamente, ajuda muito aquilo que é o nosso processo de desenvolvimento, ao mesmo tempo que favorece e muito aquilo que são direitos fundamentais e aquilo que também são as sementes de um desenvolvimento mais ativo nas comunidades de partida. Tal como nos aconteceu, diga-se de passagem, em Portugal, nos anos 50 e 60 do século passado, que tanta da nossa diáspora foi fundamental para aquilo que depois foi o desenvolvimento de um país muito pobre, muito atrasado em muitos indicadores relativamente aos seus congéneres europeus, como é do conhecimento geral. Qual é que é o maior inimigo que temos destes processos? É o negacionismo. Negar alterações climáticas é a mesma coisa que negar que só conseguimos ser um mundo mais justo e equilibrado se formos mais abertos e livres naquilo que é a mobilidade das pessoas. Eu prefiro ter corredores de mobilidade definidos e termos políticas não de muros, mas de maior abertura para que as pessoas venham para os nossos países. Precisamos, obviamente, de forma tão veemente para aquilo que é até o nosso modelo social, que tal equação entre a população ativa e a população mais envelhecida, reformada, é uma equação fundamental, como sabemos todos, para o modelo social europeu e temos, obviamente, orgulho, acho eu, todos nós, no modelo social europeu. Mas vejam, se nós, de facto, tivermos essa visão negacionista, que de facto não é necessário, não é interessante trazermos de facto as pessoas para o nosso contexto e para as nossas comunidades e termos esta abertura, nós temos aí um problema gravíssimo. Esse negacionismo até começa um pouco antes, começa muitas vezes a negar até os problemas dos países de origem, nomeadamente quando vemos negacionistas relativamente às alterações climáticas, é uma questão verdadeiramente incrível. E nesse negacionismo, quando olhamos para os movimentos, hoje podemos quase dividir o mundo num mundo entre populistas e não populistas, ou um mundo também vendo de outro prisma entre democratas e autocratas, obviamente, entre os países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos. Ou seja, essas são, no meu entender, as grandes fraturas do mundo. São talvez até cada vez menos ideológicas, mas provavelmente muito mais posicionadas neste fenómeno que nomeadamente, aquilo que foram a crise de 2007, 2008, as crises depois das dívidas soberanas, foi um fenómeno que surgiu ou emergiu fortemente na Europa, que foi o fenómeno do populismo, que obviamente atingiu todos os países em doses eventualmente desiguais ou eventualmente até ao dia de hoje, com consequências ainda por apurar para fazermos a contabilidade desse mesmo impacto negativo do que o populismo está a trazer um pouco para todo o mundo, mas também em concreto para o nosso país. O que é que nós fazemos? Procuramos incluir na comunidade, ou seja, o valor essencial de uma comunidade, sobretudo as comunidades mais pequenas, é extraordinário para facilitar o processo de inclusão. Nós olhamos para a tecnologia, e somos também um município que apostou muito na inovação para facilitar esse mesmo processo de inclusão, para monitorizar os próprios espaços, para tornarmos também ativos numa economia mais sustentável, seja naquela agrícola, que disse também tanto a um concelho como o nosso, mas também naquelas que são a área de desenvolvimento de software para o mundo inteiro, que também estabelece a partir de qualquer território, como hoje também é o Fundão. E é nesse processo de diversificação da atividade económica, ao mesmo tempo
que hoje somos mais de 70 nacionalidades, é neste cruzamento, ao fim e ao cabo, desses aspectos, que nós conseguimos lançar aquilo que são as comunidades e as sociedades do futuro, tendo, obviamente, um processo permanente, como devem calcular, de avaliação dos passos que fazemos, porque incluir e acelerar o processo de inclusão na comunidade obriga, obviamente, a uma grande relação com a própria comunidade, nos setores da educação, nos setores, obviamente, da saúde, da economia, da inserção profissional, da formação profissional e, sobretudo, numa questão que é central e que está por detrás, imagino eu, dos princípios aqui que o centro do Iscte está a posicionar, que é preciso inovar nas políticas públicas, empreender nas políticas públicas, não ter receio de fazer diferente, não ter receio, obviamente, de nos abrirmos e pisarmos ainda caminhos não testados, não termos receio de projetos piloto, não termos receio, ao fim e ao cabo, de que se formos cada vez mais colaborativos entre o Estado, o local, autarquias, obviamente, na sua linha da frente, aquilo que são o sistema científico e tecnológico, as empresas, as instituições, se nos unirmos cada vez mais nesta relação simbiótica, seguramente vamos conseguir encontrar melhores soluções e se conseguirmos trazer o cidadão para verdadeiramente o centro da nossa atenção e o centro, digamos, das nossas medidas e dos nossos processos de construção para a melhoria, ao fim e ao cabo, das nossas sociedades, vamos ter resultados. Mas pô-lo no centro não significa, obviamente, pô-lo de forma passiva. É pô-lo em tudo aquilo que são os seus direitos, tudo o que é a sua diversidade, tudo aquilo que, obviamente, representa aquilo que de melhor tem a humanidade e a nossa civilização, que é a diferença. É no conjunto das diferenças que nós encontramos, seguramente, o melhor caminho para um mundo melhor. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite. Eu vou personalizar uma pessoa da Cláudia Pereira. Sim, vamos parar, vamos. Então, muito obrigada. No ano 2000, há 23 anos atrás, seria impensável sequer Lisboa ter 70 nacionalidades e agora temos o Fundão no interior, com baixa densidade geográfica, com 70 nacionalidades. Braga tem cerca de 115, Lisboa tem ainda muito mais, e penso que esta questão da inclusão e os processos participativos é aqui que é um bom modo para continuarmos e passava a palavra à Paula Castro, por favor. Bom dia, obrigada. Eu queria primeiro, claro, agradecer aqui Está ligado, está ligado. Não, tem que segurar, por favor. Obrigada. Vou pô-lo aqui. Mas vamos ter que arranjar um compromisso. Porque eu tenho de falar com a minha mão. Preciso das minhas mãos. Enfim, vou recomeçar. Eu quero agradecer o convite, quero dar parabéns à organização desta conferência. Tenho muito gosto em estar aqui. Claro que assisti à construção deste edifício enquanto edifício físico, porque o meu gabinete é ali de um lugar onde se vê a construção e sei que ele está maravilhosamente bem construído, que os operários que puseram estes tijolos do edifício o fizeram com muito cuidado e atenção. Tive ali uma visão privilegiada sobre a construção física e também participei na construção institucional deste edifício e deste laboratório conjunto que aqui está, porque era a diretora do SIS na altura em que ele estava a ser pensado e iniciado, por isso também pude participar nesse processo. Portanto, agradeço e tenho muito prazer em estar aqui nesta ocasião. E o que eu vou fazer vou falar assim de uma forma mais ou menos pessoalizada de dois assuntos em que tenho trabalhado ao longo dos anos e que eu acho que estão relacionados com o tópico da mesa. Ao longo dos anos tenho trabalhado, sobretudo, com pescadores e agricultores
que vivem em zonas de rede Natura, ou seja, pessoas cujo trabalho é regido por leis que foram criadas inicialmente em Bruxelas, vamos dizer como eles dizem, foram criadas lá em Bruxelas e depois tiveram que ser implementadas em lugares específicos. Leis de proteção da biodiversidade da Natura 2000, que começaram a ser pensadas nos anos 80, foram aprofundadas nos anos 90 e durante os anos 90 e 2000 tiveram um grande impacto no território da União Europeia. 18% do território da União Europeia é território de rede Natura, o que quer dizer muita terra. A implementação da rede Natura já acabou, nós já temos uma avaliação de como é que decorreu e a perda de biodiversidade não foi parada. Não foi um conjunto de leis que tenham tido um sucesso extraordinário na própria avaliação da União Europeia. Não estou a falar de nenhuma avaliação local. E uma das coisas que é consensual é que uma das dimensões que faltou foi a dimensão da inclusão das populações. Isto também é uma avaliação relativamente consensual no momento em que este instrumento já terminou a sua vida política ativa. E essa não inclusão dos atores locais que têm que agir as leis no seu trabalho, claro, é muito clara, não só na avaliação da Comissão Europeia, na avaliação dos investigadores que se envolveram nos últimos anos na avaliação deste instrumento, mas também é muito clara nas pessoas que estão no campo. E, para mim, entrevistar agricultores e pescadores que trabalham em zonas reguladas por estas leis foi um momento muito importante para perceber o quão necessário era que se falasse mais de trabalho na relação com a mudança climática e com a perda de biodiversidade. Agora, neste preciso momento em que nós estamos, o trabalho e a mudança climática estão altamente associados, como já a Cláudia disse. Os últimos acontecimentos no nosso país tornaram bastante evidente que há uma ligação muito forte entre as questões do trabalho e as questões da mudança climática. Mas esta associação entre mudança climática e trabalho nem sempre foi muito clara. No último exercício que a FCT fez neste país daqui aos investigadores para perguntar o que é que se devia investigar sobre mudança climática, a palavra trabalho nem sequer estava presente. Eu lembro-me de termos feito uma reunião para fazer uma discussão entre os investigadores ali no Teatro Itália, em que foram apresentadas as linhas de investigação que nós íamos sugerir à União Europeia aqui de Portugal, através da FCT, sobre investigação sobre mudança climática, e a palavra trabalho não aparecia. Portanto, se agora isto nos parece muito evidente, que não podemos discutir mudança climática e proteção da biodiversidade dentro da mudança climática sem falar em trabalho, não foi sempre assim. Mas pronto, falando em trabalho e proteção da biodiversidade, temos de falar em duas coisas, que é em conhecimento local e em conhecimento científico. E a questão da proteção da biodiversidade em zonas de rede Natura foi uma questão que mostrou as tensões que pode haver entre conhecimento local e conhecimento científico se estas leis de proteção da biodiversidade não forem feitas de uma forma integrada. Se não ouvirmos o conhecimento local quando estamos a preparar as leis e se dividirmos o mundo do trabalho em duas partes dicotómicas, aqueles que têm conhecimento e aqueles que têm valores, cultura e interpretação. Se fizermos esta distinção dicotómica, as tensões no terreno com quem trabalha não vão ser fáceis de gerir e não vão levar a um lugar que seja bom, como estas leis da biodiversidade nos mostraram. Eu acho que nós temos a pensar a participação
nesta ligação entre o conhecimento local e o conhecimento científico é pensar que é através do conhecimento local que as leis baseadas em conhecimento científico são avaliadas no lugar e são aceites ou são rejeitadas. É o filtro. Para além de desperdiçarmos o conhecimento científico ser um desperdício inútil, para além disso, é desse conhecimento local que as pessoas que estão no local a tentar implementar ou a viver com estas leis, é através desse conhecimento local que elas vão olhar para as leis, que as vão interpretar e avaliar. Portanto, a nossa missão, acho eu, enquanto criadores de leis, é assegurar-nos de que elas, as leis, não excluem, não dividem o mundo entre quem tem competências epistemológicas ou epistémicas e quem tem competências culturais. Mas definimos dentro do terreno como dividir e partilhar as competências de conhecimento e de valores que as populações têm. Encontramos áreas de competência e negociamos essas áreas de competência na preparação das leis e na implementação das leis. Senão vamos ter aquilo que nós vimos durante muitos anos na implementação da Rede Natura, que era os agricultores e os pescadores a falarem constantemente, entre aspas, com as instituições ausentes com as quais não conseguiam falar na realidade. Ou seja, quando nós entrevistávamos os pescadores e os agricultores em áreas de Rede Natura, eles estavam constantemente a trazer ao discurso as instituições com as quais achavam que não conseguiam falar ou com as quais achavam que não conseguiam ter espaços de conversa, espaços de negociação. Pronto. Eu, no fundo, estou a dizer isto. É preciso levar em consideração o conhecimento local e não dividir as relações entre os sistemas sociotécnicos e os sistemas locais, não podem partir da divisão de que nós sabemos e vocês interpretam. Toda a gente sabe e toda a gente interpreta em diferentes áreas de competências que têm que ser negociadas. Esta era o que eu queria dizer sobre a participação e a inclusão do público em relação às áreas de Rede Natura, que é uma grande fatia do meu trabalho. Uma fatia mais recente e talvez mais pequena do meu trabalho é sobre Lisboa e sobre as transformações no espaço e no lugar aqui em Lisboa nos últimos anos, sobretudo nos bairros. E aqui as questões são diferentes. Não vou colocar as questões, com os profissionais que trabalham em Rede Natura, as questões são sobretudo questões da relação deles com o conhecimento e das leis com o conhecimento deles, nas leis que governam a cidade, nas leis urbanas que governam o espaço urbano, os lugares urbanos. Acho que as questões relacionadas com a inclusão são sobretudo questões de pensarmos quais são os tipos de valores e de direitos que as leis estão a dar plataforma. Quando que fazemos leis de regulação das rendas, ou dos bairros, ou da compra, ou da venda, ou da organização do espaço público, essas leis, elas são uma plataforma para direitos individuais ou uma plataforma para direitos coletivos? Assim? E sendo uma plataforma para direitos individuais, quais são os direitos individuais que estão a ser favorecidos pelas leis que regulam o espaço urbano? E sendo uma plataforma para direitos coletivos, quais são esses direitos coletivos? O que nós encontramos nas entrevistas e nas conversas e nos grupos de discussão com as pessoas que moram nos bairros de Lisboa, que estão neste momento mais atacados por processos que todos conhecemos, como a gentrificação, a turistificação, o que nós vemos lá é a defesa de dois tipos diferentes de direitos e responsabilidades de cidadania. Direitos e responsabilidades que protegem o coletivo, que protegem a capacidade de manter coletivos em funcionamento,
e direitos e responsabilidades que protegem o direito, a capacidade de manter indivíduos a perseguirem projetos individuais. Obviamente temos de conseguir garantir que estes dois tipos de direitos sejam assegurados. Os direitos a perseguir projetos individuais e liberdades individuais e direitos a perseguir direitos coletivos, direitos que constituam comunidade, que constituam relação, que constituam formas relacionais de estar no espaço. Mas também temos de nos interrogar em relação às nossas políticas públicas, para que tipo de direitos é que elas estão a ser uma plataforma mais eficaz. E negociar isso nos nossos processos participativos. Por exemplo, e criar nos nossos processos participativos instituições intermédias que permitam assegurar a conciliação entre estes dois tipos de direitos. Entre os direitos mais que protegem a comunidade e a coletividade e uma vida coletiva, e os direitos que protegem a individualidade e as liberdades mais individuais. Pelo menos é isso que nós ouvimos e escutamos nos bairros, é a necessidade desta negociação ser feita com este desenho. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para o Roberto Falanga, aqui 4 notas que me surgiram. Primeiro, os mesmos mecanismos que a Paula Castro e Paulo Fernandes falaram. Como é que a transição climática pode ao mesmo tempo ser uma oportunidade para realmente integrar pessoas e como é que ao mesmo tempo é uma ameaça para acentuar as populações com mais marginalização ou com mais vulnerabilidades sociais. O Nobel da Economia, o Amartya Sen, fala do termo desigualdades cumulativas. São as pessoas que já têm menos perspectivas de empregos, condições de habitação mais precárias, menos formação e onde a informação chega menos. Sejam pescadores e agricultores, sejam o território de Portugal onde há mais desigualdades sociais, que é a área metropolitana de Lisboa. E nesse sentido, e falando aqui nas instituições intermédias que a Paula Castro falou, é necessário que realmente as instituições intermédias, que são muitas vezes as câmaras municipais e as organizações da sociedade civil, com os respectivos institutos de administração pública, possam trabalhar em rede. Provavelmente o que na altura podia ter sido acrescentado na Rede Natura é que houvesse reuniões, por exemplo, de 2 em 2 meses, para que realmente houvesse um contacto direto com os pescadores e os agricultores. Ou que entre o Governo e as câmaras haçam também reuniões regulares para a implementação das políticas. Relacionando aqui com a habitação, que indiretamente está relacionada, porque as pessoas, e como a Paula Castro relacionava, a transição climática está muito ligada ao trabalho, não é? Algo que antes não estava. Para haver esse trabalho é preciso haver habitação, e nós todos sabemos os desafios que têm havido. Mas também é verdade que quando surgiu a estratégia local de habitação, no âmbito, ou seja, um pacote que veio do PRR para realmente se investir na habitação nos municípios, o município do Fundão foi dos primeiros logo a apresentar a sua estratégia, que incluiu populações idosas, incluiu população jovem, classe média, classe baixa, população refugiada, população imigrante, população portuguesa cigana. E foram muito poucas as câmaras que logo o fizeram. E fizeram isto usando a sua capacidade e competência que devem ter e que a Paula Castro referenciava, que é exatamente terem este processo participativo intermédio, não é? Fazê-lo de forma participada com a população. E aqui vemos uma boa prática que talvez possa ser replicada, sabemos com todos os desafios noutros contextos. Mas passo então aqui a palavra ao Roberto Falanga. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu vou tentar manter o microfone. Eu também preciso das mãos, ainda por cima sou de origem italiana. Então, bom, se calhar vou começar pela parte da participação, que de facto é também um tema que tenho vindo a investigar muito nos últimos anos. Eu talvez
partiria dizendo, primeiro desambiguando aqui uma questão que me parece que está em cima da mesa, mas que talvez convinha esclarecer. Eu não entendo inclusão um sinónimo de participação e vice-versa. Ou seja, nós temos processos participativos que não são exatamente processos inclusivos. E também podemos ter políticas inclusivas que não adotam abordagens participativas. Portanto, fazia talvez esta primeira distinção. Segundo, também outra coisa que queria dizer logo à partida é que tanto a democracia, por como a entendemos hoje, que de forma mais talvez pouco refletida, é associada logo à democracia representativa, mas na verdade temos outras abordagens de democracia, tal como a democracia participativa, a democracia deliberativa, a democracia direta. Todas estas abordagens de democracia prevêem a inclusão como um princípio último, como um objetivo último da atuação. E é interessante que também as políticas públicas têm como objetivo a inclusão da população, ou seja, a inclusão está lá. A questão é que, tanto olhando, digamos, para o lado mais, para a vertente mais teórica, mais abstrata da democracia, como na parte mais operativa, que são as políticas públicas, por vezes a inclusão não é trabalhada como deveria. A questão da participação entra no debate, mas entra como um tema marginal. A verdade é que os processos participativos, e esta é uma questão geral, global, continuam a ser um nicho na política tradicional, standard. E, portanto, Portugal faz parte desta tendência. Não há uma razão cultural ou até genética que possa explicar porque é que, por exemplo, há pouca participação em Portugal. Digo isto porque tenho um colega que gosta de dizer, já foi comprovado que não existe um problema genético em Portugal. Ou seja, quando dizem, mas os portugueses não participam, mas porquê? Não há uma explicação genética. Ou seja, a explicação está na relação entre a sociedade e as instituições democráticas. E voltou a reforçar, Portugal, tal como outros países, não tem uma elevada participação. E aqui convém esclarecer também de que participação é que estamos a falar. Normalmente pensamos na participação eleitoral, não é? É o principal, mas na verdade temos outros tipos de participação. Eu acho que também a Paula, quando referiu aqui a participação, pensava noutros processos que não exatamente o processo eleitoral, de votação, ou seja, processos que fogem um bocadinho a participação, não é? mais óbvia. Temos várias formas de o fazer, ou seja, a participação espontânea através de mobilizações, de movimentos, há o associativismo, e há os tais processos participativos que têm vindo a ganhar algum palco em Portugal na última década, que são processos que ficam um pouco ali no meio entre a política tradicional e aquilo que acontece de forma mais espontânea no terreno. Provavelmente terão ouvido falar de orçamentos participativos, de práticas como planeamento participativo, processos de regeneração que utilizam abordagens participativas, e tudo isto está a acontecer em Portugal. Volto a dizer, continua a ser um nicho, continua a não ser encarado como uma prática que pode e deve ser uma prática institucionalizada da democracia. O que é que tem a ver então a participação com a transição ecológica e digital? Se calhar falo mais da transição ecológica, que é o que tenho vindo a observar mais. Bom, eu se calhar dava aqui alguns exemplos, e os exemplos vêm de Lisboa, que é o meu campo de estudo, onde tenho mais evidência empírica. São três exemplos de políticas participativas na cidade que eu acho que indicam algum caminho que se pode fazer para o reforço da participação da população na definição e implementação das políticas públicas. Mas antes disto gostaria de dizer
à partida, o que é que me parece que liga os três exemplos em termos de entendermos se são eficazes ou não eficazes, se funcionam ou não funcionam, qual é que é o sucesso, o que é que regula o sucesso destas práticas. Destaco três pontos, e depois esses 3 pontos serão um bocadinho também o leitmotiv da conversa, da minha conversa. Em primeiro lugar, o compromisso político e a capacidade da administração pública de realizar estes processos participativos. Esta é uma premissa, para mim, fundamental, ou seja, sem um compromisso político claro, definido, transparente, sem uma administração pública que saiba realizar estes processos participativos, na verdade, o risco é que estas práticas possam acabar por ser fagocitadas dentro da máquina burocrática ou dentro de interesses que não são os interesses da população. Em segundo lugar, a preparação dos cidadãos, e quando digo cidadãos, e aqui talvez faço uma ponte com uma coisa que a Paula disse há pouco, tanto cidadãos organizados como não organizados, coletivos e individuais. A verdade é que em Portugal tem havido, nesta década de promoção de processos participativos, uma ênfase, a meu ver, um pouco demasiado enfática, sobre a participação dos indivíduos. Falou dos processos participativos organizados por instituições. A procura é sempre a procura do indivíduo, nunca é a procura de grupos organizados. Eu percebo qual é que possa ser o receio, não é? O receio é que um grupo organizado pode invisibilizar outras vozes, mas ao mesmo tempo um grupo organizado pode ser um bom intermediário para as vozes. Em particular, quando falamos de grupos subrepresentados, nós não podemos fugir da intermediação de ONGs, grupos formais e informais que ajudem a fazer aqui uma ligação. E, finalmente, o registro e a realização dos resultados dos processos participativos. Parece óbvio, mas não é. E ainda por cima, em muitos casos, mesmo que sejam realizados os resultados, não há dados, não existe a prestação de contas, não existe a monitorização e avaliação dos resultados. E este é um problema enorme, é um problema de credibilidade das instituições, é um problema para nós investigadores, porque não tendo dados, não conseguimos escrever sobre estes processos. E não é por uma questão meramente, digamos, egoística, é também fazer um serviço à comunidade, fazer um serviço à sociedade. Portanto, existe um problema grande com os resultados. Passo aos 3 exemplos muito rápidos, porque acho que temos outra... Ok. O processo, um primeiro processo é o programa de parcerias locais BIPZIP, que provavelmente já terão ouvido falar. Eu tive o privilégio de acompanhar desde o início este programa e sempre achei extremamente interessante, com um grande potencial sublime. Ou seja, é um programa que trabalha com as comunidades locais em territórios chamados prioritários, por uma escolha política. Eram territórios críticos, mas a Helena Rosetta, na altura em que desenhou o programa, decidiu chamá-los prioritários porque eram um sinal político. Portanto, há um envolvimento da comunidade. O envolvimento da comunidade passa pelas organizações intermediárias, porque, na verdade, o programa financia associações, financia o terceiro setor, com a ajuda talvez também das juntas de freguesia, mas basicamente é o terceiro setor. As comunidades são envolvidas na implementação dos projetos. Não é uma ideia particularmente original. Na verdade, tudo o que é community-based development vem do Reino Unido. O Reino Unido sempre foi um país onde a participação das comunidades funcionou bem, mas é uma novidade em Portugal. Portanto, o BIPZIP teve este sucesso internacional, foi considerado uma boa prática a nível internacional em 2013, ou seja, tem uma história importante. O que é que me parece interessante? Foi anunciado
já há alguns meses, pelo novo Executivo, a criação de uma Carta Municipal do Desenvolvimento Local, que na verdade é um scale-up do programa, no sentido em que, quando na altura o programa foi desenhado, a Helena Rosetta identificou 3 indicadores: ambiental, e aqui urbanístico e social. E sempre foi pensado o programa como um programa de ignição, ou seja, não era uma verdadeira estratégia de desenvolvimento local, mas era um programa de ignição de iniciativas participativas no território. Estava a faltar a estratégia por trás. Portanto, parece-me a mim que a criação de uma Carta de Desenvolvimento Local seja um passo para fazer deste programa agora algo mais estruturado para a cidade. E há uma coisa extremamente interessante, que é, para além dos 3 indicadores que já tinham sido identificados em 2010, portanto ambiental, urbanístico e social, vai haver um 4º indicador, que é o indicador da participação. Portanto, será feito um diagnóstico na cidade sobre participação. Mas aqui, talvez com perguntas, podemos falar do que é que se entende. Segundo exemplo, Marvila. Numa área de Marvila chamada Quarto Crescente, que junta 4 bairros, basicamente à volta da Biblioteca de Marvila, foi feito um processo extremamente interessante de pressão à Câmara Municipal de Lisboa para que fosse criado um parque, uma área verde, numa zona que era destinada à habitação. Houve, digamos, um processo de negociação com o anterior executivo, e o anterior executivo decidiu negociar com a comunidade, construindo apenas uma parte da habitação que tinha sido planeada, e o resto será o futuro parque do Marquês de Abrantes. O que é interessante neste caso? Bom, em primeiro lugar, não há um processo participativo top-down, ou seja, não foi a Câmara a promover um processo participativo onde a comunidade se fez ouvir, mas foi a comunidade que se auto-organizou e que fez pressão. Mas, de forma muito smart, a comunidade também utilizou alguns processos participativos para fazer ainda mais pressão. O grupo comunitário do Quarto Crescente utilizou o orçamento participativo para sinalizar à Câmara que havia lá um problema. A Câmara rejeitou o projeto de parque através do orçamento participativo, mas isto não desanimou a comunidade, que chamou o Medina, na altura, dizer: meu caro Presidente, nós temos um problema. O projeto pode não ter sido aceito no orçamento participativo, mas mesmo assim nós precisamos de uma área verde de qualidade. Finalmente, Martim Muniz, provavelmente terão acompanhado tudo aquilo que tem acontecido nos últimos anos. Aqui também tive o privilégio de fazer parte da organização do processo participativo da Praça Martim Muniz, e, bom, aquilo foi extremamente bom. Acho que precisávamos de horas para contar como é que aquilo foi organizado, ainda por cima no meio de uma pandemia, mas aqui também, de forma parecida, embora noutros moldes, área verde. Tal como em Marvila, a população pede que a Câmara se responsabilize para a criação de uma área verde na atual Praça Martim Muniz. E na altura tivemos um desafio enorme, que foi um processo participativo que fosse inclusivo, tendo em conta a população que habita e anima aquela zona, com a camada de complicação vinda da pandemia. Tivemos de arranjar uma solução para chegar às comunidades migrantes e também às comunidades sem abrigo que vivem à volta do Martim Muniz. E saliento e termino, o que foi feito para mim de inovador neste processo participativo foi a publicação de todos os dados recolhidos através do processo participativo. E não é pouco. Acho que parece uma coisa óbvia, mas infelizmente não é óbvio. Eu acho que mostrar à população o que está a ser feito, publicar os dados, partilhar informação, é fundamental para que o processo não seja apenas participativo, mas seja também inclusivo.
Muito obrigada, Roberto. E antes de passar aqui a palavra à Paula, se calhar até para falarmos de percepções que estão aqui por trás, aqui comentar com duas questões. Esta questão da monitorização, da avaliação das políticas públicas é algo que tem que ser mais trabalhado, seja pelas universidades, mas principalmente pelo Governo e pelas câmaras. É por isso que temos também, desde há pouco tempo, o Planap, mas também outras instituições a avaliar. E aqui lembrar que se não fosse orçamento participativo, se calhar nenhum de nós tinha aqui o prazer de andar na Praça Verde do Martim Muniz, como penso que todos se lembram que, como era anteriormente, era um espaço que não tinha espaços verdes, não era agradável, e portanto esta estratégia de baixo para cima tem realmente resultados estruturais. Para além da monitorização e destes programas intermédios que levam também a esta questão da mediação, que no fundo a Paula também falou, das instituições intermédias que fazem a ligação entre o chamado topo e a parte da base, para além do BIPZIP, do tal exemplo da biblioteca e do orçamento participativo. Falando no BIPZIP, refiro aqui um exemplo dos bairros saudáveis, da Helena Roseta, a continuação, portanto, que é um programa criado muito pela Helena Roseta, com uma dotação de 10 milhões do anterior governo, e em que no anterior governo, em cerca de 700 candidaturas, em que só um terço é que ganhou, o segundo projeto com mais pontuação foi de uma associação de portugueses ciganos da Câmara Municipal de Torre Vedras. Isto parece que não liga transição verde e populismo e desafios, mas liga. Vem da Câmara de Torres Vedras, ganhou o prémio do Conselho Europa na integração de populações ciganas. Portanto, não é por acaso que esta associação, este segundo lugar, vem de lá. Estamos a falar de populações portuguesas ciganas que têm sido o principal objeto de ataque do partido de direita em Portugal. Enquanto noutros países tem sido mais a população imigrante, em Portugal talvez porque existe 25% de população imigrada, o alvo tem sido a população portuguesa cigana. E estamos a falar de um projeto, houve outros portugueses ciganos que ganharam nos bairros saudáveis, mas que realmente um dos objetivos é levar a formação de digitalização e de energias renováveis à população portuguesa cigana. E portanto aqui um exemplo a nível local, mas que se relaciona também com aquilo que o Roberto falou, de esta questão participativa ainda está a ser feita de forma muito atomizada e não tanto de forma estrutural pelas instituições. E é este exemplo que tem de ser realmente replicado e que a Paula também falava, que no fundo estamos a falar de trabalho em rede. Isto surgiu porque a Câmara trabalha em rede com as associações da sociedade civil, senão provavelmente poderia não ter surgido. Uma segunda questão, e que antes de passar para a Paula, é a questão das percepções, mudando um pouco o enfoque. Saiu na semana passada uma notícia no Público de um projeto, entre outras pessoas também, coordenado pela Susana Batel, aqui presente, como as notícias sobre a transição energética têm sido dadas de forma muito polarizada. Ou seja, ou são vistas como benéficas, ou são vistas como algo que não é benéfico, e de forma muito simplista. E depois isto leva realmente aos populismos. E porquê que os populismos são realmente um perigo? São um perigo porque depois surgem dirigentes partidários que levam as soluções de uma forma também ela muito simplista. As pessoas tendo descontentes, seja a transição energética, seja os casos que a Paula falou, tanto pescadores e agricultores como em Lisboa, como o Roberto, quando as pessoas estão descontentes querem votar em algo diferente. E se lhes chegam soluções muito simplistas, mas explicadas de forma clara, não é? Conseguem chegar à informação, isso leva realmente ao perigo do populismo. Basta ver o número de partidos de extrema-direita que está a aumentar na Europa. E, portanto, neste campo das percepções passava aqui a palavra à Paula, ou outro tópico que acho interessante aqui relacionar. Como é que eu tinha aqui nas minhas anotações que a segunda parte das perguntas eram sobre populismo e é isso mesmo que eu tinha pensado falar e tentar ligar no final o populismo outra vez à proteção da biodiversidade. Vamos lá ver como é que eu faço isto, se vai ser claro. Eu queria começar por
um estudo que fiz com um dos alunos de mestrado que tive no mestrado de Ambiente aqui do Iscte, um estudo sobre os comentários que dos jornais a artigos sobre mudança climática. Nós, durante 2 anos, colecionámos os artigos os comentários que os leitores fazem a artigos que tratam de questões relacionadas com alterações climáticas, no Observador e no Diário de Notícias. Porque tínhamos várias curiosidades. A primeira curiosidade é se seriam muitos ou poucos. Será que havia muitos comentários a artigos que falam sobre alterações climáticas ou será que havia poucas pessoas não se interessavam por comentar estes artigos? A segunda curiosidade que tínhamos é se esses comentários seriam para dizer, pois é preciso resolver o problema das alterações climáticas, ou se seriam para dizer as alterações climáticas não existem, isso não tem interesse nenhum. E a terceira curiosidade era saber como é que o esforço discursivo dos comentários que nós consideraríamos que não estavam alinhados com a tendência dominante de achar que as alterações climáticas são uma questão relevante, como é que esses comentários mais céticos, vamos chamar-lhes assim, como é que eles estariam a orientar o seu esforço discursivo, para que lado? O que é que eles exatamente estavam a querer fazer naqueles comentários? Então, como já disse, pegámos em 2 anos de comentários no Diário de Notícias e no Observador, e agora tenho para os olhos que é para ver aqui os números, não sei todos de cor, e chegámos à conclusão que são muitos. Encontramos milhares de comentários aos artigos sobre alterações climáticas. Desses muitos, 28% são de orientação cética. E depois, mas nós não estávamos interessados só em saber se os 28% dos comentários eram céticos, queríamos mesmo pegar no discurso e por isso precisávamos de comentários que não fossem só isto é estúpido, estas pessoas são parvas e tal. Precisávamos de comentários que fossem substantivos. E destes 28% que eram de orientação cética, havia 22% que eram substantivos, ou seja, desenvolviam argumentos de forma elaborada, sustentada e detalhada. E desses escolhemos 100 e analisámos como é que estavam orientados. A primeira coisa que queríamos saber A primeira coisa que nós queríamos saber era esta pergunta que toda a gente faz: será que estes comentários que não alinham pela ideia maioritária da importância de lidar com a mudança climática, de a mitigar, de lidar com a adaptação climática, será que quem não alinha nesta direção é simplesmente negacionista ou a coisa é um bocadinho mais complicada do que isto? E então o que nós encontramos nestes 100 comentários substantivos, não é mesmo, elaborados e verdadeiramente argumentados, é que só 14% é que dizem não há alterações climáticas. Mas ainda assim há mais 21% que dizem ok, há alterações climáticas, mas não são de origem humana, não são da responsabilidade humana, não são antropogénicos. Portanto, se somarmos os 14 com os 21, os 14 que são pura e simplesmente negacionistas, não há, com os 21 que dizem mas não somos nós os responsáveis, apesar de tudo ainda temos 35% destes comentários substantivos que apontam na direção da inação. Ou seja, se não há a responsabilidade humana ou se não existem, não há nada que a gente possa fazer, não há nenhum motivo para nos envolvermos na ação climática. Ainda são 35% que argumentam nesta direção. Mas está claro, 35% ainda assim não é a maioria. A maioria, como talvez estejam já a adivinhar, considerando que o tema que nós estamos agora aqui a tratar neste momento é o populismo, a maioria destes comentários são comentários que estão organizados para fazer um ataque às elites climáticas, aos ativistas,
aos políticos que fazem políticas climáticas, aos jornalistas que escrevem artigos que alertam para as questões climáticas. Entre 50% a 60% destes comentários argumentam com muitos casos e muitos exemplos e chamando muitas pessoas, exemplos, claro, muito duvidosos, que uma pessoa começa a, se lermos com atenção, são misturas de ideias que circulam, que são, ou de casos que aconteceram, mas que são distorcidos, etc., mas que são muito detalhadamente contados e que estereotipam de forma extremamente negativa todas as pessoas que estão envolvidas na ação climática. Na ação pública, ou na ação política, ou na ação legislativa climática. E depois ainda sobram, depois destas contas que eu vos dei, mais ou menos ainda sobram aí uns 10% de comentários que são comentários com aquele formato mais negocial, mais orientado para a negociação, que é o formato de sim, realmente é preciso fazer alguma coisa, mas é sobretudo importante preservar certos valores. E quer estes valores a preservar, quer este grande ataque às elites, claro que tem um formato que nós conhecemos como o formato populista, não é? Este ataque muito cerrado, muito estereotipado de forma negativa e simplista às elites e a todos os que se envolvam com as questões climáticas, é uma feature do discurso que nós habitualmente chamamos populista, não é? Um ataque que mantém o outro à distância. Faz uma espécie de quarentena às ideias e às formas de funcionar do outro, que é diferente. É uma ideia muito presente no discurso populista. Estes 10% que sobram aqui para uma abertura para a negociação, são 10% que estão muito organizados em torno de um conjunto de ideias que aparece na proteção da biodiversidade, agora, de acordo com alguns estudos, na Alemanha, por exemplo, e que depois, claro, se vai espalhando, porque a importância de estudar estes discursos é que nós vemos as contaminações. Este discurso que eu vos estou aqui a dizer que aparece nestes comentários é um discurso que já foi encontrado em comentários nos Estados Unidos, por exemplo. É um formato muito parecido. Nós utilizamos uma grelha de cotação destes discursos que já foi usada nos Estados Unidos, para precisamente podemos encontrar os paralelismos. Mas dizia eu, estes 10% mais abertos à negociação, à ideia de que sim, temos de fazer alguma coisa, que tipo de coisa é que temos de fazer, também estão alinhados com as ideias mais populistas, porque o que temos que fazer é preservar a nossa terra, é preservar o nosso país, é preservar a biodiversidade que é nossa. Ou seja, é um discurso que, no fundo, também se vai descolar de um esforço coletivo mais partilhado e que está muito centrado num território muito específico, que é o nosso território. E aqui, pronto, acho que se calhar vou abrir para o Roberto pegar nesta questão do nosso território e como isto se encaixa. Aqui, se calhar, o principal desafio ao populismo, como é que o podemos prevenir, e aqui a Paula que está em consonância com o Presidente da Câmara, que é exatamente este principal perigo do negacionismo, e depois este passo que tens mais à frente, que é o ataque às elites, portanto, ou seja, quando não é participativo ou inclusivo, não é? Sim, estou, mas também estou a chamar a atenção para que este negacionismo já tem muitas formas. Não é uma coisa em bloco, não é único. É preciso ver que ele se está a transformar. É, no fundo, o que eu estou a querer dizer. É que o esforço discursivo do populismo em relação às questões climáticas está em transformação. Sim, concordo, e se calhar não temos de cair no erro de simplificar o populismo, já que o próprio populismo simplifica muito, não é? E concordo que tem muitas formas e provavelmente a magnitude e a dimensão do desafio
das alterações climáticas não pode não complicar ainda mais esta questão. E acho que uma coisa que a Paula disse que me fez pensar muito sobre os estudos, sobre a participação, acho que tem a ver com uma coisa que é chamada de despolitização do espaço participativo, que é uma tendência que existe e que provavelmente até é cada vez mais forte. O que é que se entende por despolitização? É tornar a arena participativa uma arena que trata da nossa horta, mas que não fala das questões políticas. Eu até contra mim falo, porque nós, quando falamos deste tipo de participação, a nossa ênfase é sempre sobre as políticas públicas e, portanto, operamos sem saber uma separação entre o que é política pública e o que é política, que, digamos, do ponto de vista teórico funciona, mas depois do ponto de vista prático não há política pública que não seja política, não há política pública que não tenha por trás uma orientação política, e isto não é um mal, está lá, mas temos de partir desta noção. Portanto, de consequência, qualquer processo participativo que queira incidir numa política pública não pode não ser um espaço político, não pode não ser um processo político. Pelo contrário, a ênfase sobre as políticas públicas é instrumentalmente utilizada para reduzir o potencial de discussão política nestes espaços. E isto está, a meu ver, relacionado com novas formas de populismo, com novas formas de simplificação do debate, com novas formas camufladas de tirar a política do debate público. Dou mais 2 exemplos. Gosto de dar exemplos para ver se também depois suscitamos algumas perguntas. Mesmo perguntas incómodas, são muito bem-vindas. Vou dar 2 exemplos de processos de participação que tiveram uma ligação mais explícita à questão da transição ecológica. O primeiro volta ao orçamento participativo, que neste momento está em stand-by. A Câmara de Lisboa não se expôs ainda sobre a eventualidade de retomar o processo. Mas a última edição, que foi em 2021, foi uma edição completamente direcionada à realização de projetos verdes, entre aspas. O próprio OP foi chamado OP Verde. Claro, aquilo vinha do rescaldo do prémio da Capital Europeia para Lisboa em 2020. Na verdade, o OP Verde era um projeto para 2020, depois sabemos o que é que aconteceu em 2020 e portanto foi adiado para 2021. Foi interessante, ou seja, foi a primeira vez que um OP se direcionava pura e exclusivamente a projetos para a transição ecológica. Na altura, o que foi utilizado como referência foi o Pacto Ecológico Europeu, ou seja, de forma muito prática, o OP tinha 8 áreas que eram as 8 áreas propostas pelo Pacto Ecológico Europeu. E, portanto, os cidadãos eram convidados a proporem ideias a partir destas áreas. A participação foi relativamente baixa, na verdade, comparada com as outras edições. Não foi uma edição muito participada, mas uma coisa interessante, e aqui talvez vou tocar aqui num ponto que tínhamos falado antes do encontro, o papel dos jovens. Apesar dos jovens não terem, melhor, nós não temos dados sobre quem participou, temos dados sobre quem votou. Portanto, não sabemos se os jovens participaram muito, mas há uma coisa que é muito interessante: os projetos que ganharam e, portanto, que foram financiados, que estão a ser financiados, realizados, perguntem à Câmara, a maioria deles são projetos que têm os jovens como público-alvo. E acho que é um sinal
interessante, forte. Nós fizemos alguns workshops com estudantes durante a realização do OP e os jovens disseram uma coisa que a mim chamou particularmente a atenção, que é nós estamos preocupados com a transição ecológica. Aliás, isto acho que é uma noção que todos temos, é comprovada também pelos dados, que os jovens são a camada da população mais preocupada com a transição ecológica, mas num workshop diziam, mas estamos fartos de ouvir falar de futuro, gostaríamos de falar de presente. Segundo exemplo é o Conselho de Cidadãos, que é esta nova iniciativa de participação lançada pela Câmara Municipal de Lisboa, cujo formato foge ao tipo de participação que conhecemos mais em Portugal, ou seja, participação aberta para qualquer pessoa. No Conselho de Cidadãos existe uma seleção aleatória dos participantes, portanto é feito um sorteio. Através de... Também a seleção, para além de ser aleatória, também é estratificada, ou seja, o objetivo é ter um mini público que possa representar a diversidade do maxi público, portanto, da população. A primeira edição, em 2022, foi sobre alterações climáticas. Na altura foram propostas toda uma série de medidas. O que é que eu gostaria aqui, talvez, de salientar, pensando no populismo, pensando na coletividade? Este formato de seleção aleatória está muito em voga neste momento. Não, em Portugal, não muito, na verdade. Lisboa continua a ser o único exemplo de Câmara que está a fazer esta experiência. Mas na Europa há uma explosão sempre considerando que é um nicho, mas há uma explosão. Neste nicho há uma explosão. Existe uma rede europeia, caso tenham interesse, chamada CNOCA, que faz um mapeamento de todas estas assembleias de cidadãos, este é o nome técnico que se utiliza, Assembleia de Cidadãos, sobre o clima. Portanto, são assembleias climáticas. O CNOCA é uma rede europeia das assembleias climáticas, e se forem pesquisar, há um mapa que mostra, de facto, a difusão. Nos últimos 3, 4 anos houve uma difusão enorme destas assembleias. Na França, por exemplo, houve uma muito polémica, porque, se calhar posso contar em 2 segundos, porque o Macron, antes da Assembleia, a escala nacional, se tinha comprometido com a realização de todas as propostas que vinham desta Assembleia. E, na verdade, nem todas as propostas, digamos, confizeram, posso dizer, os objetivos políticos do Macron, e, portanto, houve ali uma fase de impasse que aliás, teve um efeito muito interessante, que foi a auto-organização dos participantes nesta Assembleia para fazer pressão com o governo e dizer o compromisso era este, portanto o compromisso tem que ser respeitado. O que está a acontecer em Lisboa, neste momento, para além da Assembleia em si, do Conselho, chamado Conselho para não haver confusão com a Assembleia Municipal, o Conselho reuniu, o Conselho fez propostas sobre a transição ecológica em Lisboa, e a Câmara continuou a reunir com um grupo restrito de participantes para fazer o acompanhamento também da realização destas propostas. Populismo ou não populismo? Há uma coisa que nós escrevemos no relatório da avaliação da primeira edição, e que foi integrada na segunda edição de 2023, que não teve a ver com as alterações, não teve diretamente a ver com as alterações climáticas, foi sobre a cidade dos 15 minutos, que foi uma maior atenção aos grupos subrepresentados, porque a verdade é que mesmo fazendo uma seleção aleatória, nós podemos perder a representatividade de grupos subrepresentados, e perder esta parte significa ter um processo participativo pouco inclusivo, que era o que disse logo no início, e ter um processo participativo pouco inclusivo é um risco enorme de basicamente pôr um megafone ao pé de quem já tem voz, e os processos participativos não são para quem já tem voz. Os processos participativos são para quem não tem voz
por mil e mais uma razão. Portanto, nós e as instituições políticas têm que fazer este esforço de encontrar os mecanismos para dar voz a estas pessoas. Caso contrário, não vale a pena fazer um processo participativo, a meu ver. Muito obrigada. Antes de passar às recomendações, que aí vou pedir para serem breves e passar às perguntas, acho que aqui a primeira frase do Roberto é realmente não podemos simplificar o populismo, já que o populismo simplifica, não é? E isso passa, terminando a última frase dele, de haver realmente espaços onde aqueles que não têm voz possam realmente ter voz. As recomendações já foram também aqui faladas, mas passo-vos novamente a palavra pelo Presidente da Câmara do Fundão, a inovação na política pública, e aqui referendo um caso muito prático da Câmara do Fundão, na formação que têm já com os centros Qualifica no Fundão, no âmbito da transição verde, eles quiseram incluir nessa formação, para depois trabalharem nas empresas, imigrantes e refugiados à espera da documentação, viram os obstáculos que estavam na legislação, propuseram ao Governo, propuseram também ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e em princípio essas alterações vão ser implementadas. E, portanto, aqui mostrar também este papel muito importante de contribuir para a inovação de política pública. Refiro também um exemplo de uma empresa, a DST, que é uma das maiores empresas de Portugal. Eu visitei o ano passado e num espaço da DST em Braga, tem também várias obras, tem construção, eletricidade, energias renováveis, tem várias em todo o país. Eu visitei em Braga e numa parte da construção de equipamentos para a transição verde, no espaço de 3 metros, tínhamos 3 trabalhadores. Um refugiado do Bangladesh, um português cigano e uma jovem 20 e poucos anos a trabalhar em serralharia. E pensei, nestes poucos metros quadrados contribui-se mais para combater o populismo do que em muitos programas, porque temos uma mulher a fazer funções tradicionalmente associadas a homens, serralharia, temos um português cigano a trabalhar com portugueses e refugiados, e temos um refugiado que vem de um país onde também normalmente as mulheres não trabalham em conjunto com os homens, muito menos nestas tarefas, a trabalhar em conjunto e numa empresa de grande dimensão. Em termos de recomendações, a Paula falou já muito do papel importante das instituições ter aqui um trabalho intermédio, quase de mediação com as populações, mas passo aqui outra vez a palavra, e depois ao Roberto, que falou da monitorização que é necessária e de incluir nestes processos participativos, mas passo novamente e depois passava aqui a palavra às perguntas, que temos pouco tempo. Eu não quero... E agora é que peço para serem breves. Sim, vou ser muito breve, porque também queremos ouvir as eventuais perguntas que haja. Eu também não tenho muito mais a dizer em termos de recomendações. O meu exemplo, o Roberto já falou dele, eu tinha ali os bairros saudáveis, que acho que é um ótimo exemplo. Não vejo nenhum melhor, mas o Roberto já pôs em cima da mesa. Eu só queria fazer aqui um comentário final. Eu, quando comecei a trabalhar nestas questões, estamos aqui a discutir, pensava menos na palavra políticas públicas e mais na palavra legislação. Na verdade, ainda hoje penso mais na palavra legislação do que na palavra políticas públicas. A legislação é uma coisa que nós podemos ler, saber o que é que lá está escrito, quais são os valores que ela passa adiante, como é que ela foi elaborada. Eu acho que nós não temos de nos interessar pelo texto das legislações da perspectiva dos cientistas sociais. Temos de ver o que é que lá está, quais são os valores, quais são os objetivos que elas favorecem, e eu acho que é uma maravilha para nós termos uma coisa que está escrita e nós podemos interpretar e que sabemos o que é enquanto falamos de políticas públicas. Eu às vezes não sei bem do que é que estamos a falar, mas quando falamos de leis, sei. E pronto, e para terminar eu só queria dizer que quando falamos de leis, estamos a falar de três momentos. Elas têm de ser feitas, elas têm de ser apresentadas ao público e elas têm que ser implementadas. E em qualquer um destes 3 momentos é importante aumentar a discussão, a negociação, a participação e a consulta. Quer na escrita do texto das leis, quer na apresentação ao público dessas leis. É importante apresentá-las sem as simplificar,
sem as despolitizar. Na maior parte dos casos, o que acontece na imprensa e no discurso dos nossos governantes é que as leis, novas leis, são apresentadas aos públicos de uma forma muito despolitizada. Elas só vão ter boas consequências e para toda a gente. E que depois, quando elas são implementadas, também não podemos simplificar quem está no terreno a recebê-las, nem as dificuldades que elas põem. Portanto, não simplificar, participar, consultar, tornar o processo mais inclusivo na escrita do texto da lei, na apresentação das leis aos públicos, nos parlamentos, nos jornais, nos discursos públicos, e não simplificar e participar na implementação, e nesta implementação construir muitas instituições intermédias que não podem ser só as câmaras, têm de ser mais enraizadas no terreno, mais bairros, tipo bairros saudáveis, do que apenas a Câmara ou a Junta de Freguesia. Pronto. Rápido. Então também vou ser rápido. Concordo, na verdade eu acho sempre mais fácil dizer o que não é uma política pública do que o que é. Mas para além das políticas públicas temos estratégias, temos programas, ou seja, temos um patchwork um pouco mais complexo. Vou dar um exemplo para fazer a minha recomendação. No último ano fizemos nos últimos 2 anos colaboramos com o PlanUp, e no último ano fizemos uma parceria com a equipa coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. E o nosso acordo foi construir um roteiro para monitorização e avaliação participativa da estratégia. Portanto, aqui é uma participação que não é necessariamente a participação no desenho no caso específico da estratégia, nem sequer na implementação da estratégia, que será implementada pelos atores intermediários, mas será na monitorização e avaliação no terreno. E o que fizemos foi uma série de workshops com entidades que trabalham no terreno, medidas enquadradas e enquadráveis nesta estratégia. A minha recomendação é prever passos concretos para processos participativos, tanto no desenho como na implementação, realização das medidas, mas também na monitorização e avaliação. É possível e a academia pode ajudar para fazer isto de forma talvez mais robusta. Muito obrigada. Eu vou pedir aqui uns minutos extras para perguntas e depois fazer uma síntese da sessão. Aqui, Helena, duas. Quem é que começa? Sim. É? Bom dia. O meu nome é Miguel Dias, sou aqui professor do Iscte. A pergunta é, se calhar, para o Roberto. Uma pergunta simples. Como é que avalia este processo novo do Conselho dos Cidadãos? Por exemplo, em particular, sei que houve ali uma iniciativa que teve a ver com a cidade dos 15 minutos. Se está a par, eu gostava de saber como é que a sua opinião sobre esse processo. Está bem. Temos aqui também a Helena. Sim. Boa tarde. Obrigada pelas intervenções, que eram mesmo, a mim, interessaram-me mesmo muito. Muito obrigada. Relativamente a uma das coisas que a Paula disse, que é a importância do conhecimento local, não é? Do conhecimento de estar em todo lado. Mas no trabalho que fizeste, não sentiste... Porque a questão da transição ecológica, obviamente, sempre a questão dos conflitos e dos dilemas. Como é que se resolve? Ou seja, não sentiste a necessidade de uma estratégia e de prioridades estabelecidas ao nível nacional? Em vez de, porque o problema, eventualmente, do bottom-up é uma multiplicação de coisas, mas essa multiplicação, se a gente quiser mesmo uma transição a sério, tem que se inscrever em prioridades, não é? Numa estratégia do país. E, portanto, eu gostava de saber isso, se não sentiste a falta de uma estratégia ao nível do país.
Relativamente à participação dos cidadãos, sim, e começa na participação na criação legislativa, na criação da legislação, que é uma coisa que não existe em Portugal, mas que existe em muitos países, não é? A primeira participação é a participação a quando da criação das leis. E a segunda pergunta era sobre a importância do trabalho. A Paula relembrou que a questão do trabalho é absolutamente fundamental para os populismos, para a polarização social, para a polarização política, e já que o Roberto participa no Colabor e há pessoas aqui no Planap, gostava de saber qual é a estratégia que o Colabor e o Planap estão a pensar. Eu peço desculpa, Helena, que isto é um Sim. lapso. Ele é do Instituto de Ciências Sociais e não do Colabor. Peço desculpa pelo lapso. Bom, então, ciência. Sim. Bom, muito obrigada aqui pelas duas questões. Aqui também só acrescentar que algumas portarias, decretos-leis têm disponível a consulta pública para a sua implementação. Nós sabemos é que muitas vezes a consulta pública é só por um público literado, não é? Mas algumas são realmente integrandas. Sim, não sei se mais alguém tem questões. Não, claro. Só para acrescentar. Mas passa então, se calhar, não sei se há mais alguma questão, ou posso passar. Temos mais, desculpa. Então, continuamos depois aqui no espaço fora. Mas é rápido. Os relatórios de avaliação estão no site da Câmara Municipal de Lisboa. São descarregáveis, são documentos pesados. São cerca de 150 páginas cada. Portanto, respondendo a como é que foi feita a avaliação, uma bateria metodológica que junta várias partes, mas incluindo um inquérito pré-pós contrafactual. Portanto, não só com os participantes, mas também com uma amostra de não participantes. E depois entrevistas, focus groups, tudo, mas estão disponíveis, isto eu também acho que é um bom resultado, estão disponíveis. As primeiras 30 páginas têm um resumo de tudo o resto. Depois o resto do documento é para quem quiser aprofundar cada método. A cidade dos 15 minutos foi o tema da segunda edição, não foi um tema que surgiu através do Conselho, ou seja, foi o Executivo que decidiu focar na cidade dos 15 minutos. E na primeira edição foram as alterações climáticas. Acho muito bem que a Câmara faça esta experiência. Acho que é uma experiência que pode crescer e que precisa ser de forma mais, tem que ser institucionalizada de forma diferente, tem que ser mais continuada. Deveria durar mais tempo, porque até agora as duas edições duraram 2 dias cada, e, por exemplo, para fazer uma deliberação significativa sobre as alterações climáticas, talvez 2 dias não chegam. Então, é preciso ponderar aqui toda uma série de alterações, mas posso dizer que até agora a Câmara me pareceu receptiva às nossas recomendações e acho que é uma experiência que vai crescer. Volto a dizer, veremos. Então, eu também, muito brevemente, vou só repetir na resposta à Helena que sim, é muito importante que nós direcionemos algum do nosso esforço como país, como cidadão, como cientistas sociais, para pensar melhores processos de tornar a construção legislativa mais participada, a apresentação das leis mais participada e a implementação mais participada. Eu acho que nós podemos ser mais criativos, se não dissermos só que, pronto, que como o Roberto disse, que a participação não é só uma coisa muito simples e já conseguida e já terminada, é um processo em aberto. Para fazermos a transição verde, não há maneira de não sermos questionados. Eu vou dizer isto de outra maneira. Para fazermos uma boa transição verde, temos de investir mais esforço e mais criatividade nestes processos de tornar
os passos mais deliberativos, em todos os processos envolvidos em tornar os passos mais deliberativos. E isso envolve mais consulta nestes 3 momentos em que eu disse, e envolve também combinar momentos de deliberação, ou seja, mesmo deliberação. A deliberação, eu entendo aqui um momento em que nós ainda não sabemos o que é que vai resultar da discussão. Temos que fazer 2 tipos diferentes de criar mecanismos para 2 tipos diferentes de consultas. Consultas em que não sabemos qual é o resultado final e consultas em que temos uma estratégia final e um conjunto de objetivos e vamos ver como é que nos organizamos para chegar lá de uma maneira negociada. Mas temos que ir alternando entre discussões que não são fechadas e discussões que são fechadas. Muito obrigada. Para terminar, vou fazer aqui uma breve síntese. Se me falhar algum aspecto que eu julgue essencial, também de forma participativa, por favor, acrescentem. Então, eu diria que temos 3, no campo das boas práticas para a transição verde e populismo e os desafios para as políticas públicas, 3, digamos, princípios que guiam as boas práticas, os processos participativos. Em segundo, o trabalho e as mudanças climáticas. E o terceiro, a inclusão dos diferentes grupos sociais. Em termos dos desafios para o populismo, temos o negacionismo, não é? Que é em si mesmo o negacionismo um processo transformativo e que assume diferentes formas. Em segundo lugar, temos o descontentamento com a transição energética. E em terceiro, temos as notícias estereotipadas que levam também elas a populismo. E nas recomendações, não temos 3, mas 4, diria 4 conclusões, que é a inovação na política pública, a monitorização da avaliação da política pública, as instituições intermédias de mediação e, por último, a participação na elaboração, implementação e avaliação de legislação. E, portanto, agradecer aqui a participação, agradecer aos convidados, que para mim foi um momento de prazer, para além de tudo mais, falarmos destes tópicos aliando as políticas públicas, o conhecimento científico e o conhecimento local e também as perguntas. Muito obrigada. Agradecemos aos convidados da mesa redonda e anunciamos que vamos agora para a pausa de almoço. Regressaremos às 14 horas com a mesa redonda 5, que vai incidir sobre a linha temática 5. Será em inglês, com uma convidada internacional, e tem o tema Twin Green and Digital Inclusions in Territories, e será moderada pelo professor Miguel Salles Dias. Para os convidados que estão inscritos no almoço, serão encaminhados aqui à saída, o almoço será aqui à frente, e para a restante audiência o almoço será livre. Até já. Bem-vindos e bem-vindas de volta. Passamos agora à língua inglesa com a mesa redonda número 5. Welcome back. We move on to roundtable number 5, which will debate thematic line 5, Twin, Green and Digital Inclusions in Territories, moderated by Professor Miguel Salles Dias from Iscte. I now present the moderator Miguel Salles Dias, Eunice Mercier-Laurent from the University Champagne-Ardenne, Pedro Mateus das Neves, founder and CEO of Global Solutions, Part Team and OM Kiosks, and Cristina Coelho, Head of Office for Sustainable Development and Environmental Emergency at the Setúbal Municipality. Thank you very much, Mafalda, and welcome for this afternoon roundtable. We are going to discuss the twin digital green transition. And this topic refers to the interplay between digital transformation and green transitions. And this interplay may pave the way to a more sustainable, circular economy and society. And so it's my pleasure to introduce briefly
our members of the panel today. So we have remotely Professor Eunice Mercier-Laurent, and she's with us from France. Professor Eunice is an electronic engineer, has a PhD in computer science, and she's an expert in artificial intelligence. She's an associate researcher with University of Rome-Champagne-Ardennes. She has over 15 years of involvement with the International Federation of Information Processing, including the chair position of the Technical Committee in Artificial Intelligence since 2019. And she's the chair of the working group in Artificial Intelligence for Knowledge Management. She's the author of over 120 scientific papers and books, including those on smart and green transformation and AI for sustainability. She's also a regular member of EU programs as an expert. Then I'd like to introduce Cristina Coelho. Cristina Coelho is the head of Office for Sustainable Development in the Environmental Emergency at Setúbal Municipality, a city council unit responsible for developing and implementing the municipal strategies for climate mitigation and adaptation, environmental education and communication and sustainable development. She has been involved in the various climate and action projects and initiatives, such as the EU Covenant of Mayors for Climate and Energy and various other projects. She's a biologist with an MS, a Masters of Science in Natural Resources Management, and a member of the Mar Nova Scientific Research Center. And I would like, last but not least, to welcome Pedro Matos das Neves, founder and CEO of Global Solutions, Partner Team, and OM Kiosks. He has an experience in designing and implementing sustainable development policies, having originated and managed more than 10 billion euro in investment projects in more than 80 countries in Europe, Africa, Asia, and the Americas. Quite impressive. As a license degree in engineering, is a postgraduate degree in private equity and venture capital, and a PhD in development studies with published work in England, in English, French, Portuguese, Russian, Chinese, and Japanese. Pedro is also a professor in several universities here in Portugal, so Nova, Católica, University of Lisbon. Is also a professor in universities across the world, in Japan, in Switzerland, and in France. So we have a very interesting panel, very international. And we have very interesting topics to address today. But before that, I would like to invite you in the audience to pose a few questions. I would like to get 3 questions from you that we will keep and we will also address, trying to this session to be more interactive. So let's go. Give me. We have a few questions also, but feel free to give us a few questions. We have one here from Mafalda. Thank you. I was thinking about I haven't obviously heard what you have to say yet, but I was just thinking about the thematic line where you have digital transformation, inclusion as well here. And I was thinking, how do we include in a digital transformation and a digital transition people who have low
technological literacy. How do we get to those people and include them in this transition? Thank you. Thank you, Mafalda. Any other question? Pedro, back there. Pedro Mariano, give me a question. Susana, Vasco Rato, I need questions from you. Thanks. Hello. My question is about resources needed for the digital transformation. How many of them are recycled at a 100% rate, and which one are, and what solutions do you propose to mitigate their use? So your question was regarding resources required for digital transformation. What are the percentage of recycling in each of the resources that typically we have at hand? And you ask anything else? Yeah, if the recycling rate is not 100%. If it's not 100%. What are the actions to mitigate? Well, how can we go reach there? Yeah. Thank you. Thank you. Vasco Rato, my dear colleague now at the Lisbon City Hall. Hello there. Yes, how are you all? How are you today? A very short question. Is AI for digital transition or digital disruption? Good question. Well, we have 3 questions already. I think I don't see... We have one more, Florinda. This is a question for our speakers. I will decide which speaker. Okay. If you have capacity, if you can decide the future, what will be your first decision related to digital and green transition, if you have this capacity to decide the future, okay? Wonderful. That's my preferred question. Well, good. So, without further ado, I think I would like now to invite Professor Unica, so that she could tell us in around 10 minutes, 7 to 10 minutes, her view on the topic we have in the roundtable today. I give you the floor, Unica. I've answered the question now because some of the answers are included in my. Feel free. First of all, I would like maybe to share. I would like to talk about the barrier, mention some barriers, because some of the barrier was mentioned, but one of most important for me, the barrier is the lack of ecosystem approach, because many people work in silos. Second point is attractiveness of education. With generative AI and teaching online during COVID period and the other, this current education needs to be more attractive to prepare our students for the future. It is also lack of talent management on regional level and planning, and also quality of information about artificial intelligence. What is good, what is not good, what is to avoid, and how to use in generative AI in life, in teaching, in our activity. And I will propose maybe some tips to remove this barrier. And I will share, okay, this one. Can you see this? It's coming, okay. Then it is ecosystem. Perfect, very good.
innovation ecosystem related to digital transformation, of course, because we have to innovate, not only make paper translation into digital, but also innovate. And in this book, I described the innovation ecosystem and try to point out what is not very well working today. And we have the company here, research, political staff, education, and startup. Then we have the arrow is many in many directions. Then what is missing in this? For example, the politician set the policy for the schools with education program, for startup, for research, for big company. You have to work with a small company, and so. And what is missing on this slide? It is a feedback arrow, because there is a few feedback. I'm talking about the government I know, especially in France, and there is a quite zero feedback from the bottom to them, because the people consider that it is not worth of effort to share this feedback with them. Next, among the conditions to succeed inclusion via digitalization of the management, it is the management of talents. Then, for example, in France, the small company developed a system to display the capacity of people, as well individual as collaborative. This is not used. It is very few used in life, in real life, to plan what education has to do, what how we can improve the talents after, in function of the vision of the future. When we, it's not working. Next slide is not working. No. Okay, I'm sorry for that. Maybe I have to go to the next this way. No? You can try to share it again. Yes, yes, but I don't know what is wrong. Usually it's working. You might want to share it without doing slideshow. If you don't do slideshow, yes. use Escape. Yes, again. Try to share it again. Yes. It's arriving. It's arriving. Yeah, you can just stay and okay. Then click it. Don't do the show. Okay, then it is about. We talk about twin transformation. It is funny. I'm in fact in the association Knowledge for Innovation, working with Parliament, European Parliament. And 3 years ago, the program was about digital transformation, Green Deal, and I said, you have to connect this. And today we have to talk about triple transformation, because we need digital, smart, and green. Why smart? Because we have a technology that we can do things smart and in the same time green, as, for example, with AI. And another thing which is very important for me, it's cognitive innovation. It means when we do this digital transformation, we have to think differently, and we find the opportunity to innovate. Especially today, it's a trend for AI, collecting data and doing things with data. But we have the other techniques that we can do, that it is important to select the best and greenest and smarter technique to solve the problem. And AI, initial approach of AI is to solve the problem. And digital transformation, especially smart and green, has the potential to improve inclusion in many fields,
such as in education, in training, we need teachers. In health, we need decision support system for medical doctor, in industry, in agriculture, but also influence smart cities and smart region because they collect a lot of data. Related to technology, maybe I will try to go ahead. Okay, that this is some field with digital transformation. You are probably aware of this. Education and training. It is a lot to do. Job reskilling, because today we need to be flexible, and the teachers have the duty to explain to the students that today we start with one profession, but we can finish with something else. And this is the same for, as someone asked, the people with low education. These people with low education should be flexible, because there is a lot of opportunity, but it requires flexibility. I mentioned smart city and region, and also smart world, which is a holistic approach. Health, I already mentioned. A transformation of industry. And today we are in this trend, Industry 5.0, which is not only transformation of technology, but also transformation of how we do things, and how we include the people into the loop. And agroecology, which is extremely important for the future. It was a question about the future. We need the health food. Today, it is a trend to got 3D printing meat and other things with technology, but we really need the health food for the future to be in good health. This is just, I wanted to share with you this picture, this mapping of all available technique of AI. And we have a lot. I have no time to explain all of this, but of course I can share this mapping with you. And today many people focus only on this branch and a little bit on this branch, but not on the others. And we have for example, the constraint programming or multi-system agent and many other techniques we can use. What to say related to AI? AI has to empower humans, not to replace. And the digitalization has to focus on the needs and on human. What interface we need, what is the way of including the human into the loop. For example, in Future Factory, we have the cobots, we have the table screens that the human are able to manage the whole factory from the screen. It was mentioned in the goal digital well-being. This digital well-being depends on this factor, how the transformation has to be human and needs-oriented, how it can empower people, generate attractive job. And it is a big role, a great role of television today, because I don't know in Portugal, but when you watch the television, I don't watch because it is a garbage program in the television, except maybe one channel. But they push the young people to be singer, to be soccer player, and nothing else. It is not the future we need. And there is a lot of other opportunity. And in the villages, we can run knowledge cafe to maybe to give ideas to the people to do the activities that we really need. I don't know, it was a question about people with low education, for example. It is not necessary in some cases to study at the university to use AI.
some activities in AI can be learned in 2 weeks, and it can be used by the people having the right tool. For example, my Indian colleague in Bangalore, he found that a company called Datamation, and now he got the money for a Datamation Foundation to teach the girls to develop a website and other easy technological application. Job reskilling, again, I back to this because it's very important to think about this flexibility in the future and include this also to digital and digital green and smart transformation. I stop here. Okay, thank you, Erika. Well, it has been a nice overview. Now I would like to turn maybe to Pedro, if Pedro would like to give some comments in his presentation. Thank you. I'm going to try to. I'll start. Actually, I'm going to start with Florinda's question, because I think the whole point of what I want to share with you is based on this answer. And in my opinion, yes. Okay, that's good. So I will not move. And I think the main question is people-centric. And when we talk about digital and green, it has to be about people. And if we don't put people at the center, then everything we are doing might just be a mistake. But if we take people and the impact we'll have on people, then the chances of having the outcome, more than the outcome, the impact we want is certainly going to be very fruitful. Let me, last week I was in Weimar, and Weimar was the city where Bauhaus started, and I was invited by the Engineers Association to understand what are they going to do. How are they going to be efficient and benefit, especially from the European Green Deal? And when we have this holistic approach and using the SDG language, I would say that basically today, when we look into European Green Deal and transition and so on, the whole thing comes from sustainable development and comes from bringing together people, planet, and prosperity about new rules of the game and new players. But if we use the sustainable development, I would say, and if we look into European Green Deal, and the importance of the European Green Deal is that today we have already it started with 800 million euros, and now we have over 1 trillion euros to be used on this transition. But how is this transition going to take place? And I think we can break it down into 4 main groups. The first group is about climate change, and when we talk about climate change, actually we are talking about gas, we are talking about CO2 emissions, we are talking about goal number 7, we are talking about renewable energy, and we are talking about energy efficiency. And so the whole thing is to understand how are we going to implement projects that deal with goal number 7 and goal 13. Then if we go into the liquid dimension, we enter into goal 6, and we cannot separate goal 6, which is clean water, from the oceans, which is goal 14, and then rivers, which is goal 15. And so how are we going to improve the water life cycle and make it proper? But the whole thing, from the receiving water in our taps to sending water back into the ocean and into the rivers. Then we have the solid state. And when we have the solid state, we are talking about circular economy, and we're talking about goal 12.
and this goes back to the question that we were talking about. One thing that we do is basically I basically only do applied research. And one of the applied research is to bridge municipalities with waste management. And now we're dealing with Cascais and with Mafra and Trato Lixo. And the whole thing is indeed, how are we going to use circular economy and new KPIs to improve waste management? Okay, and so, but the whole thing is, what are we doing today? Where do we want to be in 2030? And what are the projects that we wish to have? The fourth one would be biodiversity. And within biodiversity, I would put goal 2 and also goal 15. The main point is, when we use the SDGs, and I think it's important to recognize that the SDGs is the first time all countries, all central administrations from across the world agreed on public policy. So today we have a roadmap for all nations to use checking point for this. When we put all these goals together, we have technological issues associated. And here we are going to obviously to use AI. AI is not an option, it's just something that we have to get used to it and to improve the way we used to it. ChatGPT is my new colleague, and that's probably the colleague with whom I talk the most, and it's almost impossible for me to do research with ChatGPT. ChatGPT gives me the level 1 of research, and then it's my obligation to go on top of ChatGPT and to bring value to whatever ChatGPT is bringing to me. But that's obvious that I cannot live with ChatGPT. It's no longer an option. It's part of life, and so that's what we do. But basically, my main message is, we have been talking about technology. We have been talking about economic growth. But we have not talked about society. We have not talked about people. And the biggest challenge today, in my opinion, is not technological innovation. It's about institutional innovation. And institutional innovation is the type of innovation that is going to allow us to address, I would say, the real complex problem-solving issues that we have. Technology and engineers will solve climate change and will solve circularity. The real challenge is, how are we going to address eradicating poverty? How are we going to address inequality? How are we going to address gender equality in so many nations and even within us? How are we going to bridge quality education with decent job? This is where ChatGPT has a lot of difficulties answering. And so I think it's very interesting to think about green and digital. But for me, please do not forget the people dimension, the social dimension. Otherwise, we are missing the point. Thank you, Pedro. I hope Florinda got her answer. So what we see is you have a view on the many sustainable development goals that need to be tackled, not just one, but a series. And I would like to turn to Cristina for her view on this topic. And feel free to start addressing any question that we have already answered from the delegates. Thank you. Thank you. Thank you for inviting us, Setúbal Municipality. I would like to start picking up on SDGs, and one that you didn't talk about, that is 4, education. About your question, I think it's fundamental. It's one of the biggest answers to your question is education, and education throughout life.
we must have programs implemented seriously about this issue, and this could be an answer in order to bring people with low IT skills to develop those IT skills and even other type of knowledge. Literacy must be scientific, environmental, social, must be always a purpose, an objective, and the SGD4 has a very important role to play. In Setúbal municipality, this is something that we really are attending. We're trying to tackle a series of illiteracy problems because we have a very complex territory. More than half of our territory is natural area. We have a marine park, we have a Rábida mountain park, we have the Sado estuary, but then we have a big an industry economic pole inside the estuary Sado, and we still have primary production. We have fishing, we have agriculture, we have wine, cheese producing. So we need to bring the digital transition also for those people. And if I'm allowed, I would give you an example that I think the pandemic situation was a driver in terms of the digital transition. And our local producer that are quite important in terms of economic tissue for the Setúbal territory were facing during the pandemic period a really harsh time. So what the municipality did was really quite a simple thing. We created a platform in the Setúbal site online where each producer, fisherman, wine, cheese, bread, fruit, vegetables, could make their own inscription and through that platform to sell directly their products to the people. And this was huge. We didn't expect, we had to enhance the platform capacity because we didn't expect it to have such procurement, and it had on the side of the producers and on the side of the public, the consumers. And right now we know that these simple, small measures that we took saved some businesses, some local producers during that harsh time. So, of course, and I was watching the agroecological importance with Unica, our first talker. And for us, for Setúbal, because it's still quite important to have this investment on the local producers, we are thinking about implementing an agroecological park in Setúbal, because we have very good soils that are just laying there and we have to use them. So we're talking with the Ministry of Agriculture, the National Ministry of Agriculture, in order to have a partnership, a protocol, so we can make those lands producing, because we have the knowledge, our people have that knowledge. We still have muscatel, purple wine. We still have a very small apple that it's called maçã riscadinha, that it's a local produce. So we must really try to prioritize this cheese, preservation. Azeitão cheese. And azeitão cheese, yes. And tortas de azeitão. Yes. We have several fans, Setúbal fans. So this is an example where I think the digital and the green transition were in a good complementing situation. But also another one,
and that I can give you a very, very recent example, also in Setúbal, has to do with climate change. Setúbal downtown has a lot of problems with fast flooding. In 2008, my colleagues were rescued from the city hall by boat, by the fire department. So, with the climate change, this will be, of course, aggravated. What happened? Setúbal built in the Várzea, local center area, 2 retaining basins in order to accommodate the waters that come mostly from the Rábida mountain. And in times of very high precipitation, Setúbal downtown would totally flood. What happened? We had a project at the Lisbon metropolitan area that implemented for each municipality 1 meteorological station 2 years ago. And you can see it, it's called Clima IML. There's a portal online where everything, all the information is downloaded in each half an hour. And we saw that last winter in December, when there was those floods in Algés, in all the Lisbon metropolitan area, we could compare the precipitation rate from Setúbal to the different municipalities, and we saw that we had higher precipitation than other local that had really bad issues, and even there was a casualty. But Setúbal didn't flood. The city was really impeccable. So the technology really tells us that the project that we implemented is working. And now we're going to make a park, an urban park. It's 19 acres, so it's big, really at Setúbal city center, and we're going to try make a small central park in Setúbal out of that area. But this is another example where the technology really can help us, including making decisions for the management, for the administration. And now I'm going to shut up. Well, wonderful introduction and your comments. I think we have already tackled a few of the questions. So now I could select another one, maybe that one on artificial intelligence and the topic, is it digital transformation or digital disruption? So we could use this example that Pedro also mentioned of the ChatGPT. This technology appeared at large this year. I mean, it was already being developed before, but the expansion happened this year. I work a little bit in this type of technology. Just to remind the audience, this technology is quite simple. It just predicts the most probable next word. Now, 6 years ago, the state of the art was predicting this next word out of the 9 previous words. Now, technology today goes into 64,000 half words, tokens, which is a kind of a half word. So it means that this technology is able to read and be trained with what we call text corpora, so books, text, well-written text, scientific articles. As far as I know, Springer has an agreement with OpenAI, and so all the Springer publications and other publishers are read. This type of technology, until now, we have had 2 updates in 1 year. So maybe in the next few years we'll have monthly updates, and then weekly, and then daily. So we have the computing capacity to do that, and so we can envision what will happen. So it means that if the updates are in that level of frequency, we will have more up-to-date information that we can query. And today, the technology also allows for us to query images.
So the last release, you provide an image and you ask questions to that image. Soon we will be doing that to videos. And of course you can pose these questions by speaking too, and you can get an answer in speech and in more dozens of languages, because when the system is trained with this corpora, and if it's trained with speech corpora, it will also learn the languages. So the system has learned maybe last time I saw more than 60 languages, including Portuguese. Now in the European Portuguese and what I call international Portuguese, the Brazilian Portuguese, which is different, and so the system is also able to differentiate. So this is just a snapshot of what we have today, and so I would like to ask first maybe to Eonica, the question that Vasco Rato, my colleague and friend, just posed: is AI a digital transformation technology or a digital disruption technology? I give you the floor, Eonica. It's not disruption because AI exists since official birth of AI was 1956. And since the people invented various technology, and we are now in third type of AI, which is what I call connectionist AI. You mentioned, Pedro, I think, mentioned ChatGPT. But ChatGPT is scrolling the enormous quantity of data. And when we produce data, we have to store the data. It is a whole ecosystem we have to keep in mind. It helps, but also if you ask for resources, sometimes what we call hallucination of generative AI. You have to be aware when you use generative AI that in some cases it is just on its beginning. It's not perfect yet. Then you have to verify, and what is important is to learn the art of asking the right question to ChatGPT. But AI is not only this. In AI, as I mentioned my map, AI is also about constraint programming for solving combinatory problems with many constraints, such as scheduling, planning, optimization, especially we need in water. You mentioned water and energy. We need optimization in transformation, in transportation, and we don't need ChatGPT for that. We don't need big data for that. We need just to define the constraint and use constraint propagation engine. It's all. And it is very smart and very easy to use, compared with the enormous quantity of data. And then again, we have to be aware of all this technique and have a notion, know how to use the techniques before technique. It is a thinking, the problem solving. And if you don't know what is a problem, you cannot use generative AI to solve the problem because it's not working. Agree, Monica. So in fact, artificial intelligence is an area that is there for long. I remember pioneers that started in before the Second World War. And so there are many areas that are included. So I wonder if Pedro, you'd like to give a comment on this question. Thank you. Two different perspectives. I'm going to use this art of asking the right questions in the future because, when we talk with undergrads, but as well as master and PhD students, the biggest challenge is probably to have the right research question. Having the good research question is so hard, and this is the before AI. So
we can, the art of asking the right question is indeed very important. So this is one point. The other point is, again, going back to the what do we want, you know, and at the end what we want is development. But what type of development do we want? Today we all have the responsibility for being the first generation where we have excess of liquidity. And so for the first time in the history of mankind, we have enough money and capital to solve all the problems we have. But what are we doing with this availability of capital? Why aren't we solving all these other issues? And I think this is where again we have to consider that AI is here to serve the people. I spend a lot of time in Japan. Last year I was there for over a month, understanding how are they implementing the SDGs, and they have two main issues. Negative demography. They're going from 120 million, and there will be 40 million people by the end of the century. And then the other one is degrowth, economic degrowth. And for sorting out economic degrowth, they consider Society 5.0 will be the way to relaunch the economy. And basically, they very simply address as Society 4.0 promoted a lot of info exclusion, and Society 5.0 is about fighting info exclusion. And so the whole point is to bring technology to assist people, and those that will be able to transform and make technology assisting people and therefore eradicating info exclusion will be the winners. And so I think, again, by looking at technology and by looking at the people and by putting technology assisting development and quality of life is probably going to assist us answer a lot of things. So it's a question of instead of being afraid of, it's a question of using for our quality of life to improve. But again, not to improve our quality of life. I think the challenge today, you know, when we look at the World PIN Code and when we see that Africa is going from 1 billion to 4 billion people at the end of the century, we have to come up with new perspectives to solve this. But I believe these are the real challenges. So the question will be, how are we going to create sponge cities, you know, like Setúbal, and put this type of sponge cities and use technology, again, to assist and to avoid these types of flooding, but not just flooding, but all sorts of challenges that we are facing. Thank you, Pedro. So you might want to give the Setúbal perspective, Cristina, on the how is Setúbal looking at AI? As a tool, mainly as a tool for the people. Okay. We are a municipality. We are there to solve people's problems. Also, in order with a good quality for the territory, the environment issue, everything. But mainly, the municipality's core of tasks is to answer to the people. So, we look at AI a little bit like Unica said, like the digital, the smart. We must have the smart component over there. And we must, for instance, to tackle climate change, we really need information, high quality information, but it's a lot of information. We need some data centers that can read that information, and then having an output that is user-friendly for those who have to make the management decisions. And that, for us, AI can play a very important role there.
right now, Stubal is part of a big project that it's called Climax. It's a Mission Adaptation EU project funded by the Horizon. And Stubal is one of the 5 pilots in the European Union to test a toolbox that is being created by the Finnish, the Norwegian, and I think it's Finland, Holland, and I'm forgetting someone, sorry, but they're developing a toolbox concerning climate change scenarios for all Europe, and there's 5 pilots in Europe that are going to test that information, that toolbox, and we're giving them our data because we already have the scenarios for Setúbal concerning climate change, but we're going also to have that toolbox available for us in order to corroborate or not our data and see if we can downscale even more a little bit of our information to the urban level, for instance, street level. Let's see what we can do. So for us, it's a very powerful tool because if that, for instance, if that toolbox works, and we expect it will, it will be a cascading funding from the EU Horizon program to all regions in Europe in order to apply also that toolbox. So we're quite involved on promising, this. Looks yes, promising. it's promising. We're quite proud about that also, Okay. because for being chosen for this. But it's really for us, it's like I said, AI for us it's a tool. And the thing that Pedro talked is quite important. The most important issue is to make the right questions. It's very important, and we have a partnership, a very strong partnership concerning this project here in Portugal. That is IGOT. We have Professor Zezer with us working on this. So we have practical issues, emergency and response issue that our civil protection must tackle. But then we have all the background with AI that is quite powerful in terms of planning, in terms of preparing the territory for climate change impacts. That can be a very powerful tool. Thanks, Christina. Actually, by the way, we got a question from YouTube that was, it aligns well with the topic you were saying, because the question was, when speaking of sustainability in digital transition and using AI, there is a lot of data involved, okay? And so this requires computational resources, a lot of data storage. And you mentioned also that point on the data centers, right, Christina? And so, so that's the question. How do we tackle this need to have computational resources available to address local challenges like yours? Well, the strategy that we are applying on Climax project is in a network mode. The Finnish Meteorological Institute, the Deltars at Netherlands, and the other, the Norwegian Institute for also meteorologic science, are working as 3 main data centers, sharing all that information, loading and sharing between them all this information and building the toolbox together. So it's not one institution, it's really, it's right now, as the toolbox is being developed, is centered at the Norwegian Institute. But it will grow. It has a lot of needs, a very heavy capacity, and mainly I think the strategy will be to share
this data and this information between these three institutions, yes. But then we must invest. If the toolbox really works, if it's a really powerful tool, then we have to have resources to install that data in some sort of facilities. But then that will be the second phase of the project. Okay, thanks, Christina. Well, it fits typically what we do. We work in network. We try to share resources, but then when the system go into production, then we have to tackle this issue where what type of resources can we use. So Pedro, do we have any view on this problem? Yes, let me again bring the other perspective. I think that if when we look today, I think we can talk about again climate change, circular economy, water management, and all of us will keep discussing and we'll be producing interesting papers and so on. But let's face it today. What are the biggest challenges that we have in Portugal? We have education. We are not treating well the professors. We have health, and we have housing. And how are we using artificial intelligence to solve these issues? Because these are the issues. These are the problems that we have. This is what people are looking for in terms of solution. So I think that, us, the academia, we have the responsibility of understanding, again, what people are suffering from, and using technology, and again, not only technological innovation, because I would say that the question here is the questions are here. The question is, it's not technology, it's institutional innovation that we need. So how are we going to bring artificial intelligence to solve institutional innovation issues? I think that's a big challenge for all of us, especially when we wish to design policies that work and implement policies that have the impact that we expect. And so I think it's very important that we keep, again, this climate change, circular economy, and water management and scarcity on the table. Obviously, they're very important, but let's deal with what people are claiming for today and yesterday. Well, Unica, I wonder if you have any view on how to use AI to help addressing these problems that are on the top of our minds in Portugal at the moment. So health, housing, and in Europe. Yeah. And education. First of all, you have the most important things is to understand the problem, to listen to the people, to know the needs. When we know the needs, we can apply the technology to solve the problem. For example, the housing, but I would like to back to climate change, because we mentioned this several times. It is extremely complex problem. You mentioned only 4 things, and if you check the World Economic Forum simulator for this, you can see they collected only 7 impact of climate change, but we have much more than that, and AI can help think about that, can connect using what I call system, holistic and global thinking to understand the problem before treating this problem. Back to the people needs. For example, I mentioned constraint programming. Some things you can solve with constraint programming. When we talk about housing, I'm living in the south of France, in Montpellier. They bet on every square meter just for profit. They destroy
olive trees. They destroyed many things just for profit. How we can stop this? It's not about technology, it's about consciousness of the society. Society has to understand, and that's why I back to education, because we have to educate society. Pedro mentioned Society 5.0. Yes, but it is connected to Japanese spirit Ba. We need the Ba in Europe. Maybe the Ba in Portugal, in France, in the other country, but focus on what is most important and use technology to try to understand. And simulator for me are extremely important things to implement today, because we can check, if I change this factor, what is the influence on the others? And it helps understand the problem. If you have time, I don't know if some of you are familiar with the World Economic Forum simulator. It is very interesting to check this. Maybe Unika, share with the audience the concept of the Japanese concept of Ba. In fact, we are in different culture. Japanese have specific culture. Pedro was in Japan, and we have a colleague of us, which is Noboru Kono, who worked on this concept of Society 5.0. And this concept, Society 5.0, by the way, I published the book with Leif Edvinsson. The title is World Class Cooking for Solving Global Problem. And we describe this fifth generation of society and way of solving by experimenting, by prototyping. And some of you may know that Leif Edvinsson proposed a future center to prototype various approaches, but without technology. And that's why we wrote this book together, to add some technology to solve these kind of problems. Then it is about the mood, the way of consider the environment, and providing the nice environment for people. Thank you. Pedro, you might want to add? Yes, I think, you know, I think it's great to see people thrive and flourish, and you know, it's one of the most beautiful things is when we, with being social scientists, we understand that we have to humanize science, and humanize science is almost the opposite of artificial intelligence. And this humanizing economics, humanizing society, humanizing motivation, humanizing needs, you know, and this is about listening. This is about listening. I was sharing with you eco-intelligent countryside in Algarve, and then when I went to the field, the parish president, what he wanted was not to see the primary school closing. And so what are we going to do to avoid small villages to disappear? And when we look into these type of solutions, into these type of challenges, we really have to understand the human being, understand the motivation. Why do people migrate? Why do people feel comfortable? What do people want in life? What is happiness? What is quality of life? You know, and these are the drivers for happy territories, thriving territories, and this is very hard. And so you know, the first scale, it really is to be humble enough, because understanding climate change, it's very complex in terms of physics and so on. But understanding the housing problem, it's not complex. It's very easy. You know, everybody needs a house.
This is very easy, and we can count everybody that is alive. And human dignity is should be the base for everything. And again, we don't need artificial intelligence to define and understand what dignity, human dignity, is about. And so I think it's very important that we understand all this technology, but at the end, we recall that we are human beings and we have to respect ourselves and our fragility, and especially those that are in more need. You know, the biggest challenge of us all today, it really is to understand, you know, what does it mean to leave no one behind? Is it possible to leave no one behind? You know, I like very much to discuss this with biologists and scientists on sustainable development, because they basically say lions kill their children when they see that they cannot feed them all. Humankind sees this with a different perspective. We do not want to kill anyone. You know, this is the beginning of civilization, and this is what we really have to do. And so I think it's, again, going back to what we have been saying, I think it's about putting AI to service the people, and for us all to understand what are the needs that we understand immediately and come up with solutions that actually are very close to us. And it's, again, it's a question of respecting each other. It's a question of understanding that we are all a family and that we have to thrive to make it work. And the most important thing is, this is the difference. This is the difference, and this is what we cannot expect AI to solve for us. Well, thank you. I think this is a nice opportunity to open the discussion to our members of the room today. So I would like to have just a free and open discussion with you all. And we have already one question in the back. Thank you. Yeah, thank you so much for the discussion. It's really elevating. Thank you. If you want to speak a little bit louder. Louder? Okay. I don't want to rain down on the AI parade here, but I want to bring a more controversial topic. Sorry, energy intensity. So the web and AI in general, specifically AI, will be a very energy intensive aspect of life, right? I was just reading now, just quickly, there's a study from the Free University of Amsterdam that looks at this and says that by 2027, the consumption of AI could look something like the consumption of the Netherlands as a country, as a small country. So I think as we include this in our discussions and the urge to use AI, like you were saying, Pedro, as a friend, as a colleague, we also need to be mindful that we're having the same disposable mentality that we've had to other things, right? Just something that we use quickly for efficiency, for being quick, and then we're forgetting that it has a massive impact also on water. And the studies on water are not clear because companies are not disclosing water data. We know that we need water to cool down all of this, right? These massive warehouses. So this is comment and a question like, what do you think about this? Very good question. So I opened the answers to our roundtable. Pedro, you might want to. I think what is very interesting is that 50 years ago, when we discussed limits to growth, the whole thing was about the peak oil, you know, and before the peak oil was the peak coal, and so the whole question was about we don't have enough resources. And today we are not discussing whether we have enough oil or coal anymore. We are basically discussing the impact that we have from using coal and from using oil.
I think these challenges, obviously, these are the right questions today, but quite frankly, I believe the amount of energy that we are using today is very tiny to the amount of energy that we can use if we would exploit renewable sources just like that. So I think there are two main things. We were discussing a little bit during lunch in Japan, and the biggest for me, the biggest finding from doing this research in Japan last year, and I've been going there. I go there every year. It's about up to which point negative demography is not the solution for sustainability. Why do we need to have positive demography? Basically because we have been set it up to accept that we need economic growth, and economic growth comes from having positive demography and increase of GDP per capita. And the two of them will bring us to economic growth. What if we don't have economic growth? And this is very interesting. This is very interesting because in Japan, they're basically accepting this. They're basically accepting that the negative demography is going to stay there. If the population of the planet, as it is planned, will stabilize at 11, and the population of Europe has already stabilized, the population of the Americas, North and South, has already stabilized more or less. Africa is multiplying to 4, is going up to 4, and Asia is going to go from 4 billion to 5 billion. But basically, if the population of the world will stabilize at 11 or even start decreasing, a lot of these issues will come down. So I think demography will be important, and I think also, and again, my background actually is mining and petroleum engineering, and so I was used to discuss peak oil and peak coal and so on, and today it is the opposite. How are we going to keep having energy? The main question is, it's not about the energy. Energy is not the problem. The problem is the impact of the energy. And so if we come up with energy solutions that are no longer a problem, it's very interesting. I was giving a class yesterday on circular economy and on farm to food. And on the farm to food challenge, today Finns are already producing food from air. And so the question is, what happens if we produce food from air? I think we have to start thinking out of the box. Most times when people start thinking out of the box, they enter into much smaller boxes than the system box. I'm not talking about entering into a smaller box. I'm really entering into much larger boxes. What about if we can produce food from air? What about if we have infinity access to energy? I think we have to be ready for that. The main point, again, and going back to the point, we have been sorting out solutions, technological solutions for almost anything. What we have been much slower is finding solutions for inequality and poverty, and these are the real issues that we have to address. And I think today, yes, in the future, we have to keep on finding solutions for energy, but the solution for housing, the solution for, thank God, for having teachers that come from the north and go to the south, and they have to work as servants to go to the school in the next day and to be a professor. That's unacceptable, and we have to stand up and say we have to do something about this. And I believe it's all of us responsibility. I'm sorry to insist, but I really believe these are the challenges that we have to keep, the short time challenges that we have in front of us. And now Cristina will give us her solution. I'm so sorry, Pedro. I'm with you concerning people. I think there's a problem that for a long time, and even today, economic growth is considered development, and the SCDs put us back
where we should be all along and we weren't. People, planet, and prosperity. But I'm not that optimistic like you concerning climate change and the impacts that we're having on the planet. You know, there's a slogan, there's no planet B. No. But there is, but without us, without our species. That's the issue. So I'm so sorry not to rain on your parade. It was quite sunny, but I share the concerns about energy consumption. I would like to be as optimistic as you, considering that the renewable energies will provide as we would like, but I have some doubts. And maybe and it's not about the technology or our ability to innovate and create solutions. I trust in humanity. I'm an optimistic with humanity. I'm a left-wing person, so I have to be. So, but I'm quite concerned because the impacts that we're having on the planet as a biologist, I'll give you an example. For instance, changing just some small half degree or degree in global temperature, for instance, here in the Mediterranean, we'll have still flowering, but it will be 1 month earlier. And we don't have the pollinators 1 month earlier. So we don't have potatoes then to eat because the insects weren't there when the flowers opened. And as much as technology that we can develop and implement, and I really trust in the human spirit on that, I think there are quite a lot of things that we're not tackling and we're not paying enough attention that we should be. Sorry. Okay, so thank you, Christina. So we do have 3 minutes. I mean, maybe we can have a quick question, just the last one, and the quick answer, if any. May I answer the question about energy? Oh yeah. But that, yeah. Unica, yeah, go ahead. Yes, because you probably know we are entering Anthropocene era. It is extremely important to think about energy. We will not have the planet B. And when you asked the question, it was about using connectionist AI, which is very trendy today. Everybody collects the data and then we use the algorithm to find something. AI is not only this. We have other techniques that much more smarter. It depends on the problem to solve. Today, when we collect the data, we store the data in data center and we have to cool this data center. And in the north, they elaborated the technique of circular energy that reuse the energy for heating the houses, heating the schools, etc. But the main problem is not this. The main problem is about waste generated by technology. We have a hardware and we have a software. In terms of hardware, we have to throw out our smartphone every 2 years. Instead of throwing out, we can think about as a Lego-like smartphone, to change just the one component and to have the smartphone up to date. But it is only Xiaomi who tried to do that, and not the other, because the other are much more interested by business, and business are killing us. Then we have to think about how to make the business smarter. In terms of hardware, it generates a lot of waste. We have to recycle this. You know, when we recycle, we need the energy for recycling, and it generates pollution. And we have to be smart again on this. What is can be repaired
we repair, what not, we have to recycle. That maybe you have to back 50 years ago and repair things and feel as we were not living in the world. We have everything is available. We have to think about how to reuse things, and especially hardware and software. And back to data. Today, the concern is on slimming data, because we produced a lot of data and we have to slim them now and select from this data good quality data and relevant data, because nobody is cleaning data today. And it is some things to improve. And kind of all electronic devices. Well, thank you very much, Enrique. You remind us that really we need to be more circular in our adoption and use of technology. And with that, I would like to welcome and thank you for your presence, Pedro, Cristina, Eunice. Yeah. And your final remark. Yes, my final remark. I think it's the interesting thing today is that we live in a very wealthy society because we are part of EU. But anyway, we live in a very wealthy society. And what do we do when we have a big problem? You know, the rich people, when they have a big problem, they put a lot of money on top of the problem. Okay? And this is what we have today. And what is missing? A pipeline of projects. And so the interesting thing today is that what is missing is a pipeline of projects. You know, a pipeline of good research questions that are going to address the problems that we have. Because the moment we have good projects to address the problem, we have the financing. And this is amazing. And this is new, you know. So I think it's there's a good reason for being optimistic is the fact that we have financial resources available to address the challenges that we have ahead of us. Well, I think this is a wonderful closing of our roundtable with this optimistic message and view of the future. Thank you, Pedro. Thank you, Cristina. Thank you, Eunice. And thank you all. Thank you, everybody, for this very interesting debate and roundtable. Muito obrigada aos convidados da mesa redonda. Nós vamos fazer agora uma pausa e retomaremos a programação às 16 horas com a última mesa redonda da conferência, que irá debater sobre inclusões e transições, os desafios transversais. Até já. Boa tarde. Regressamos ao programa agora com a última mesa redonda da conferência, que irá abordar o tema Inclusões e Transições, os desafios transversais. Terá a moderação da professora Mónica Meireles, da BRU Iscte, e apresento agora os convidados Catarina Roseta Palma, professora do Iscte e investigadora da BRU Iscte, Vasco Rato, adjunto do gabinete da vereadora da Câmara Municipal de Lisboa e investigador do ISTAR Iscte, Susana Guerreiro, cofundadora e diretora do SAIN, Sustainable Energy Youth Network, Susana Fonseca, fundadora e membro da Direção Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta última mesa desta segunda conferência. Portanto, estamos no último dia. Eu gostava de começar por agradecer a presença dos que estão aqui presentes e também dos que estão em casa, a ouvir-nos via stream.
Eu gostava de, antes de começar por apresentar de uma forma muito sumária os meus convidados aqui na mesa, gostava de só fazer aqui uma pequena contextualização. Portanto, em Portugal, o Plano Nacional de Energia e Clima 2030 é o principal instrumento de política energética e climática para Portugal, para este período que estamos, 2021-2030, e, em conjunto com o roteiro para a neutralidade carbónica 2050, apresenta aqui algumas orientações e também algumas metas para atingirmos a neutralidade carbónica na economia e na sociedade. Obviamente, isto vai criar aqui alguns desafios a todos na forma como utilizamos a energia e os recursos, nomeadamente apostando numa economia que se sustenta em recursos renováveis e utiliza os recursos de uma forma eficiente. Assentando para isso em modelos de economia circular, valorizando o território e promovendo a coesão territorial. No entanto, esta aposta nas energias renováveis, como sabemos, são energias que são intermitentes, portanto, para produzir eletricidade e, portanto, não podemos comprometer com isto a continuidade da satisfação da procura. E, portanto, temos aqui um desafio, quer do lado da oferta, quer do lado da procura. E, portanto, nós vamos provavelmente aqui nos focar mais no lado da procura, nomeadamente tentando melhorar a eficiência energética dos edifícios, do uso energético também na indústria e na agricultura, aumentando o autoconsumo, desenvolvendo comunidades energéticas renováveis e, portanto, esta transição verde ecológica que nós queremos tem aqui em frente muitas e grandes mudanças que precisam de ser orientadas por políticas públicas esclarecidas. E, neste sentido, temos aqui 4 convidados que eu agradeço desde já a vossa presença, que vão contribuir certamente para debatermos e falarmos discutirmos e refletirmos sobre estas questões e estes desafios. Tenho aqui à minha direita a professora Catarina Roseta Palma, que é professora associada do Departamento de Economia do Iscte. Foi diretora da sustentabilidade no Iscte entre 2018 e 2022. Foi membro também da Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde, em 2014, e tem interesses nesta área de investigação relativamente à gestão de recursos naturais, especialmente à água, e em políticas do ambiente. Também leciona unidades curriculares a vários níveis de ensino, na área da economia do ambiente e recursos naturais, em microeconomia e sustentabilidade. Depois temos o Vasco Moreira Rato, que é adjunto do gabinete da vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Filipa Roseta, com os pelouros da habitação e obras municipais. Tem interesses de investigação e de ensino em sustentabilidade e economia circular para uma arquitetura sustentável. É licenciado em arquitetura, doutorado em engenharia civil e tem uma especialização em Business Sustainability Management. De seguida, portanto, por ordem, temos a Susana Fonseca, que é fundadora e membro da Direção de Organização Não Governamental do Ambiente, ZERO, Associação Sistema Terrestre Sustentável, desde janeiro de 2016, onde coordena a área Sociedades Sustentáveis e Novas Formas de Economia e onde atualmente colabora. Faz parte do grupo de fundadores da Copérnico, Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável. É doutorada em Sociologia pelo Iscte e foi investigadora na área da Sociologia do Ambiente durante cerca de 2 décadas no Iscte e mais recentemente no ICS, na Universidade de Lisboa. Por último, mas não menos importante, temos a Susana Guerreiro, com uma vasta experiência enquanto investigadora e gestora de projetos. Criou cursos de formação e workshops sobre sustentabilidade e os aspectos sociais da transição energética. É cofundadora e diretora da Sustainable Energy Youth Network desde 2016, tendo impactado mais de 500 pessoas em toda a Europa e a Ásia ao liderar esforços de angariação de fundos e ao construir parcerias.
A sua experiência estende-se à gestão sénior de programas no Instituto Asiático de Tecnologia, onde entre 2017 e 2020 implementou programas de formação em alterações climáticas, tendo ainda pesquisado projetos de energia comunitária nas zonas rurais da Indonésia. E, portanto, tendo aqui apresentado de uma forma resumida o vasto currículo dos meus convidados, iria começar, no fundo, este debate, esta discussão de ideias e reflexão desta mesa redonda, portanto a última, sobre estas questões que são a pobreza energética, a questão dos jovens, a questão das medidas de autossuficiência energética comunitária e, portanto, de que forma é que estas políticas estão a ir ao encontro daquilo que se quer em termos de transição verde e ecológica, sem estar a comprometer a sociedade em termos de estarmos a aumentar as desigualdades sociais. Portanto, passo a palavra, se quiseres. Sim, sim. Começávamos, se calhar, por colocar uns slides. Eu já os pus aqui. Vou tentar aqui abertos. Se calhar tem que ficar aqui. Que eu, da última vez que estive com a Susana numa mesa redonda, era um bocadinho diferente o teor, mas falou-se muito e não havia muito rigor naquilo que se estava a dizer, digamos. E eu então, desta vez para variar, resolvi que se era para falar sobre uns quantos temas, em vez de vir dizer umas quantas coisas gerais sobre esses temas, trazia-vos alguns números. A Mónica tinha-nos desafiado cada um a falar uns minutos no início, portanto, eu pus aqui alguns números em 2 slides e o que eu pretendo com isto é dar uma ideia do ponto em que estamos, para que todos estejamos depois a discutir com base numa mesma realidade, que é a realidade, pelo menos oficial. Não sei se é a verdadeira, mas pelo menos é aquela que os institutos oficiais, cujos dados são considerados oficiais. Este gráfico espero que todos conheçam, é o gráfico das riscas da temperatura. Portanto, nós estamos, com certeza, em 2023... vamos estar com um vermelho mais escuro ainda do que esse que está aí na ponta, porque este ano provavelmente será o ano mais quente desde que há registro. E, portanto, o primeiro número que eu vos venho trazer a nível global, no dia 17 de novembro de 2023, a temperatura média do planeta esteve 2,07 graus acima da temperatura média de referência. Como vocês todos sabem, nós temos como objetivo não ultrapassar o 1,5 grau, em média, não é? Portanto, já estamos com dias pontuais, não é o ano inteiro, mas já estamos com dias que estão a ultrapassar em 2 graus, um bocadinho mais de 2 graus. Depois no dia 18 voltou-se a ultrapassar a nível global, portanto foi 17 e 18 de novembro, estivemos 2 vezes 2 graus acima da temperatura média, portanto, para quem falava hoje de manhã sobre os negacionistas do clima, enfim. Depois, em termos de emissões, entre 1990, que foi foi o ano de referência, digamos, para começar a contabilização das emissões de gases com efeito de estufa, entre 1990 e 2022, as emissões de gases com efeito de estufa aumentaram 62%. Isto durante o tempo em que estamos a tentar implementar políticas de controle e de fazer e de acontecer. 62% de aumento nas emissões. Uma notícia menos má, entre 2021 e 2022 só aumentaram 1%, mas continuam a aumentar. Portanto, esta é a realidade da transição energética. Okay? Portanto, a transição energética é que continuamos a emitir mais gases com efeito de estufa do que nunca, mas pelo menos estamos a aumentar mais devagarinho. Portanto, ou se chega aqui a um ponto de inversão muito rapidamente, ou então estamos fritos. Uma boa notícia, apesar de tudo, enfim, não são só más notícias, em 2023 a estimativa da Agência Internacional do Ambiente é que se gastou 1,7 dólares para cada $1 em investimento em renováveis versus combustíveis fósseis. O número real é 1,7 trillion, que é 10 elevado a 12. Não peçam quanto é que isso é em unidades portuguesas, porque isso já, a esta hora do dia, já não consigo. Portanto, achei que era... 1 trillion é para aí 1 milhão de bilhões, ou 1 bilhão, 1 milhão, não sei. É uma coisa qualquer, são 12 zeros. Está bem? Portanto, o investimento a nível global em 2023 foi 1,7 vezes 10 elevado a 12, portanto, trillion em inglês, nas renováveis, o que é bom, mas foi ainda 1 trillion em fóssil.
Portanto, continuamos ainda a fazer este tipo de investimentos. Em termos do consumo final de energia, as fontes fósseis justificavam em 1971 86% da energia produzida e em 2022 78%. Portanto, em 50 anos conseguimos baixar 8% os combustíveis fósseis e notem que os 78% de combustíveis fósseis em 2022 é uma quantidade muito maior de combustíveis fósseis do que eram os 86% em 71, porque, entretanto, a quantidade total de energia triplicou. Portanto, transição energética é disto que estamos a falar. Não vale a pena estarmos todos a sonhar com coisas que não estão a acontecer. Temos que ter a realidade na frente, que é para depois ver o que é que vamos fazer a seguir. Agora, para falar de instrumentos, para ter alguns dados sobre isto, a nível global, 23% das emissões já estão cobertas com o preço de carbono. Infelizmente, a maioria delas tem preço de carbono muitíssimo baixos. Portanto, a maioria dos esquemas a nível global, quando falamos de um preço de carbono, estamos a falar de impostos ambientais sobre o carbono ou de mercados de cap and trade, portanto, mercados de licenças de emissões. Todos os economistas, eu ia dizer todos sabemos, mas não, se calhar nem todos sabemos, mas todos os economistas sabem que ter um preço no carbono é um dos instrumentos mais eficazes de reduzir a quantidade de emissões de carbono. Infelizmente, ainda só conseguimos que 23% das emissões de carbono globais tenham preço e, mesmo assim, a maioria delas têm preços que são demasiado baixos para justificar investimentos ou alteração de comportamentos. No ponto de vista da pobreza energética, que é um assunto que nos preocupa, porque nós queremos conseguir esta transição energética sem deixar para trás, como dizia a Mónica, as pessoas que, do ponto de vista social, são mais vulneráveis. A nível global, tirei este dado, existem outros, mas há 760 milhões de pessoas que não têm acesso a redes elétricas em 2022. Portanto, no sítio onde estão não existe eletricidade para poderem ter sequer eletricidade nas suas casas. Claro que em Portugal a realidade é um bocadinho diferente, agora vou-vos dar alguns números equivalentes mais ou menos àqueles, mas para a nossa realidade. Portanto, em 2020, não sei porquê, o último dado oficial que está no site da APA é de 2020, embora se encontrem dados para Portugal de 2022 noutros sites, mas no site oficial da APA o último número que lá está é 2020. Portugal emitiu 57,6 milhões de toneladas de CO2 equivalentes, o que é uma redução de 1,5% face a 1990. A União Europeia é uma das zonas do mundo onde realmente, quando olhamos para 1990, as emissões de carbono desceram bastante de 1990 no todo da União Europeia, em 2020 ou, enfim, ou 22, que seja, face a 1990. Portugal tem um número, este número é novo porque no slide do mundo não faz sentido, não é? O da dependência energética, o mundo não pode ser dependente energético de outro planeta, portanto, mas quando olhamos para os países já nos faz sentido ver se o país é ou não é dependente de outros países para a sua energia, e Portugal em 2021 ainda tinha 67% de dependência energética. Portanto, nós produzimos bastante eletricidade, mas usamos muita outra energia que não é eletricidade, e, portanto, nós temos em Portugal, neste momento, em termos elétricos, temos uma potência nas renováveis de 16,8 gigawatts, como a Mónica disse, algumas são intermitentes, portanto, não estão sempre com a mesma capacidade de carga que têm as fósseis, mas já só temos 4,5 gigawatts de fóssil depois do encerramento das centrais a carvão. Portanto, em Portugal, realmente, a parte da eletricidade já está bastante descarbonizada, e vocês certamente viram nos últimos dias nas notícias, Portugal teve não sei quantos dias seguidos a consumir apenas eletricidade renovável, o que é ótimo, mas não se esqueçam que a dependência energética no total são 67%, porque nós ainda temos 66% do nosso consumo de energia baseado em fósseis. Sobretudo porque no setor dos transportes e em algum tipo de indústria pesada nós não conseguimos ainda usar combustíveis alternativos que não emitam emissões. Portanto, esta é a realidade portuguesa. Em termos de economia do carbono, as nossas emissões industriais quase todas estão cobertas pelo CEL. Neste momento o preço ontem fui ver eram 77 euros, baixou um bocadinho, já teve um bocadinho mais alto. Mas enfim, é um preço digno, é um preço decente, é um preço que muda comportamentos, é isto que eu quero dizer enquanto economista. Quando é 77 euros por tonelada já é qualquer coisa, já mexe qualquer coisa. Precisava de ser mais, sim, é verdade, mas já mexe qualquer coisa. Do ponto de vista da pobreza energética, nós não podemos usar o mesmo indicador do que a nível global, porque felizmente na Europa, na União Europeia, 100% dos países, ou pelo menos os países reportam que 100% da população tem acesso à rede elétrica, ou seja, tem possibilidade de se ligar à rede elétrica, mas por causa disso existem outros indicadores para a pobreza energética. Portanto, a pobreza energética não é medida em falta de acesso físico a uma rede, é medida
através de outras variáveis, como por exemplo esta que também se tem falado muito. Em Portugal, 17,5% das famílias não conseguem aquecer as suas casas no inverno. Portanto, isto são só assim alguns números, mas eu acho que é muito importante perceber que o desafio que temos pela frente é muito grande. Há pouco na mesa redonda anterior havia grande otimismo tecnológico. Eu sou otimista também, mas acho que temos que ser realistas. Isto é o ponto em que estamos. Portanto, ainda estamos muito longe do que seja uma verdadeira transição energética e, por outro lado, temos que ter muita atenção aos aspectos da pobreza energética. Depois deixei aqui um link dos indicadores que foram aprovados recentemente para a Europa. São uma lista de 20 e tal indicadores sobre pobreza energética. Portanto, a pobreza energética naturalmente é uma variável multifacetada e não se pode resumir apenas a este indicador das famílias que não conseguem aquecer a casa. Mas, enfim, escolhi este porque queria escolher um e achei que este era interessante e é um indicador que é fácil de perceber. Portanto, por mim, era isto para começar e agora estou depois disponível para a discussão. Depois de falarem as outras pessoas. Não sei se querem mais alguém que comentar algo. Sim. É? Está ligado. Pronto. Então, olá a todas e todos. É tão bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu queria começar por dizer, embora de facto, e bem, fui apresentado como estando a trabalhar na Câmara Municipal de Lisboa, o que é um facto, o que eu vou dizer não compromete a Câmara Municipal de Lisboa, muito menos o atual Executivo Municipal, só me compromete a mim. Isto é muito importante ficar claro, porque eu assim posso, eventualmente, dizer outras coisas e coisas até mais especulativas, precisamente porque não compromete ninguém. Isso eu queria deixar bem claro. E umas notas de que me lembrei com os desafios da Mónica para esta parte inicial, pegar num estudo feito, que ainda não foi publicado, mas está quase, feito pela Agência para a Energia de Lisboa, portanto a Lisboa é nova, com o ICS e com o Instituto de Saúde Ambiental, à base de questionários, famílias, que confirmam uma coisa que todos sabemos e que tem vindo a ser repetido em diversos estudos, que é que as pessoas em Lisboa, 55% das famílias reportam ter a casa quente e 63% as casas frias. Portanto, temos um problema quer de verão, quer de inverno e com uma taxa elevadíssima. Portanto, sim, temos problemas de pobreza energética, porque não há outra razão que não seja a potencial pobreza energética para as pessoas sentirem desconforto. Outra conclusão interessante deste estudo é que as pessoas novas que responderam revelaram bastante ignorância. E, portanto, isto quer dizer que precisamos de reforçar de forma muito significativa tudo o que é políticas de informação nas escolas. Isso é bastante interessante como informação, embora bastante triste como resultado. Depois, como é que se pode contribuir para isto? Bom, há a Câmara de Lisboa, com outro executivo até, lançou um concurso para uma instalação de fotovoltaicos em Carnide que correu mal 2 vezes e está neste momento a ser reequacionado exatamente o que fazer e como, na fase final de chegar a essas definições. E há várias hipóteses em cima da mesa e, portanto, seria sempre extemporâneo eu poder detalhar muito, mas entre a Câmara instalar e gerir sozinha e ver o que faz com essa produção ou entrar em comunidades, as comunidades de energia renovável têm tido um arranque muito difícil em Portugal, só há só 4, e portanto podia haver aqui modelos intermédios também de se juntar ali na zona com empresas que existem em Carnide, escolas, etc. Enfim, está tudo neste momento em cima da mesa, mas há uma coisa que parece evidente, é que a Câmara vai querer aproveitar parte, se não toda a parte dessa produção, para os residentes dos bairros municipais ali da zona. Pronto. E temos ali o bairro Pato Cruz, que é o maior bairro de habitação pública da Península Ibérica. E, portanto, há muito por onde pôr essa energia. A questão depois o desafio é como, não é? Com que modelo.
É gratuito, não é gratuito, há uma tarifa associada e qual, depende de escalões ou não, quais são os critérios, não é? Como é que se atribui essa energia a cada uma das famílias, é por metro quadrado, é por número de pessoas, é por número de quartos da casa, enfim, há aqui várias coisas a estudar, até para que seja justo, ou seja, o menos injusto possível. Há uma coisa que é interessante também dos dados que Lisboa tem, é que da energia utilizada em Lisboa só 15% é para a habitação. Portanto, não se trata com estas comunidades, não se trata de melhorar a eficiência energética. Porque se nós juntarmos que mais de metade das famílias estão desconfortáveis e só 15% vai para a habitação, o que nós fizermos para melhorar as condições das famílias não é para melhorar a eficiência energética. É para melhorar as condições de família. Portanto, é uma questão de bem-estar e de saúde pública, não é uma questão de melhorar a eficiência energética em Portugal. Aliás, se as pessoas de facto vierem ter melhores condições, é porque vão gastar mais energia, porque agora não gastam. E, portanto, isso é algo que eu acho muito importante partilhar para que não tenhamos o engano de que o bem-estar das pessoas contribui para reduzir emissões, porque neste caso, infelizmente não, porque o baseline é muito mau. Portanto, esta nota também me parecia aqui importante partilhar. Depois, onde é que também parece fazer sentido intervir, e agora aqui já não é tanto uma questão, embora possa estar relacionado também com a condição de bem-estar das pessoas, é nos transportes. 45% da energia, aliás, 49% do consumo de energia e 43% das emissões no território de Lisboa resultam de transportes. E, portanto, claramente, políticas de apoio ao transporte público, políticas de apoio a ajudar as pessoas, as que utilizam, a evitar a utilização do transporte privado, aí sim, até pode contribuir para a melhoria das condições de vida das pessoas e, com certeza, contribui para a redução para a redução do impacto ambiental associada à energia. Agora, eu não sei se ainda está aqui alguém do painel anterior, para além do Miguel, não está. Há duas coisas que foram ditas e que eu tinha aqui também nas minhas notas e que eu gostava de pegar nelas. Porque, se à altura a Mónica perguntava-nos, nos e-mails que trocámos, referia-se à questão de desligar de desligar a transição verde com os interesses políticos. Eu quando li isto pensei, mas será que isto faz sentido? Desculpa uma franqueza. E ao princípio achei, não faz sentido, porque os interesses políticos têm que depender do interesse das pessoas, do interesse dos cidadãos e do bem-estar das pessoas. Mas de facto faz sentido. E chegar à conclusão, na minha opinião, faz sentido. Porque o que nós temos que conseguir é dissociar o processo de política pública do processo político em si. Tanto quanto possível, isto é, há política pública que não pode depender do processo quadrianual de eleições, porque senão vamos passar a vida nisto, não é? E isto não estou a dizer nada de novo, como é evidente, estou-vos a dar algumas evidências, mas para pegar na reflexão da Mónica. Agora, a questão é que para isto ser possível, no que diz respeito à energia e à transição energética, temos então que ser capazes de criar um consenso, para que não haja, para que a alteração do ciclo político não interfira com o processo de decisão e com o processo de criação de política pública. E portanto, a partir daqui eu ponho-me a pensar, bom, mas porquê é que não somos capazes de criar este consenso? Há bocado falava-se dos negacionistas, claro que é muito fácil identificar alguns grupos ou pessoas que tenham interesse nesse negacionismo, mas há outras que honestamente eu não percebo que tenham e que são negacionistas. Há uma coisa que me parece cada vez mais evidente, é que, e isso foi dito aqui, nós temos que pôr a tónica nas pessoas. Isto é, e depois, como disse também a Cristina, que eu não conhecia, o problema não é o ambiente, o problema não é o planeta. Não é? Se nós pegarmos nos 4,5 milhões de anos do planeta e o associarmos às 24 horas de um dia, e para ter certeza que não erram nos números, 4 mil milhões, os primeiros hominídeos surgem nos 38 segundos do fim do dia. O Homo sapiens nos últimos 3,7 segundos. E a Revolução Industrial foi há 3,8 microsegundos. Portanto, o planeta não precisa de nós para nada.
Não é? Como dizia a Cristina, o plano B é um planeta sem humanos, isso parece-me evidente. Não é? E, portanto, eu acho que era muito importante nós tirarmos o foco do planeta, porque isso afasta-nos da coisa, e por o foco em nós. É a nossa sobrevivência que está em causa se não formos capazes de fazer esta transição. O planeta estará cá sempre, melhor ou pior, com os seus ciclos, estará cá sempre. Enfim, sempre à nossa escala, à escala da nossa vivência humana, porque sempre, também já sabemos que não. E, portanto, eram estas reflexões que eu gostaria de vos deixar, e pode ser por aqui que entra a academia e as instituições públicas e o terceiro setor e as ONGs, sejamos capazes também de criar aquele consenso que nos permita fugir do ciclo e criar a transição. Bom, posto isto, já percebi que eu não estive no painel anterior, não estava presente quando o painel anterior decorreu, mas já percebi que já disseram lá coisas que eu já não vou ter que repetir, nomeadamente esta última que o Vasco referia, que era importante. Eu, por acaso, não a tinha aqui, mas normalmente ela surge no meio do debate. Eu acho também é mesmo muito importante nós tenhamos a noção do desafio que temos em cima da mesa, não é? E a Catarina pôs aqui alguns números, mas podíamos pegar num outro, que é o da nossa pegada ecológica, portanto, que é aquele indicador agregado que nos diz que se todos consumissem como nós consumimos em Portugal, ou vivessem como nós vivemos em Portugal, independentemente de todos esses casos que nós temos de grande desigualdade dentro do país, na média, nós precisamos praticamente de 3 planetas, pronto, que não temos, só temos um, e que é maravilhoso, mas que tem que ser cuidado, não é? E eu digo isto porquê? Porque quando nós falamos, e sempre que eu vejo agora estas palavras da transição verde, da transição digital, acho que muitas vezes não temos bem presente o quão a mais nós já temos, ou seja, se nós formos ver, e a Oxfam faz normalmente esses estudos muito bem, é só usar os dados, se nós formos tentar perceber quem é que está a consumir o quê, não é? Os dados, eu não tenho os dados do último estudo, mas os dados que eu tenho e costumo usar até na minha apresentação, é que o primeiro 1.000 milhão de pessoas onde nós estamos, portanto, não é? Os tais mais ricos do planeta consomem, lá está, vamos ver para não dizer errado, 72% dos recursos do planeta. Não é? Portanto, qualquer solução que tenha que ser encontrada tem que passar especificamente e unicamente por este... Não é? Este primeiro 1.000 milhão do qual nós todos fazemos parte, portanto não é, claro que nós podemos dizer que depois há sempre aqueles, há ainda os outros estudos que vão para aqueles mais, não o 1.000 milhão, mas o 1 milhão mais rico, e o que é que dá? Pronto, aí já não está. mas de facto nós temos acesso a recursos muito acima daquilo que é a média mundial. E os problemas ambientais que temos hoje ficam a dever-se deste nosso uso de recursos, não é? De outros, não é? Pronto, somos nós. Nós, que na sociedade temos acesso aos recursos, não aquelas famílias que não têm acesso aos recursos, como o Vasco dizia muito bem, eles vão ser mais eficientes, assim, que a energia que utilizarem vai ser provavelmente, com os investimentos que serão feitos, com equipamentos eficientes, se forem instalados equipamentos, etc. Não é? Mas, à partida, aumentarão o seu consumo, embora também seja muito... Não nestas famílias, mas para as outras todas, é muito importante, e eu trabalhei isso quando fiz o meu doutoramento, que é esta noção do que é o conforto térmico. Aliás, é interessantíssimo perceber, historicamente, a evolução do que é o conforto térmico dentro de uma casa, não é? Pronto. Passou de ser uma coisa variável, consoante a época do ano, para ser uma coisa mais ou menos ali entre os 20, 24, pronto, muito standardizada, e é interessantíssima, há estudos interessantíssimos na área da sociologia sobre como é que, por exemplo, como é que evoluiu a história do ar-condicionado nos Estados Unidos, é fascinante, e como é que o ar-condicionado acabou por ter influência na forma como se desenham as cidades, com a inexistência de passeios, a arquitetura das casas. Portanto, isto está tudo muito... A própria entrada da mulher no mercado de trabalho, o impacto que teve, por exemplo, nas casas até... que esteve associado também na Índia, a transformação da arquitetura. Portanto, estas coisas estão muito ligadas e, de facto, nós neste momento temos do nosso lado a grande fatia do consumo. E quando falamos destas transições, e há alguns dados interessantes, não é? O que se prevê em termos da transição ecológica, transição energética, essencialmente, quando se fala de transição ecológica, fala-se muito de transição energética, é que até 2050 nós vamos aumentar as nossas necessidades de lítio em 6.000%. Portanto, quando nós hoje nos preocupamos com a exploração de lítio, é preciso perceber a dimensão do que é que nós estamos a falar quando estamos a falar. Não quer dizer que a transição não tenha que ser feita, mas certamente nunca poderá ser feita dentro desta lógica de tudo é aceitável.
não é? Vamos construir o data center porque ele vai ser alimentado por energias renováveis. Mas onde é que elas estão? Como a Catarina mostrou e bem, nós temos uma parte que é renovável, mas temos a maior parte não é. E nós estamos a vender projetos como se, porque são supostamente alimentados de energia renovável, são aceitáveis. Mas o facto é que nós não estamos a produzir aquela energia renovável, ninguém diz onde é que a vamos produzir, naquelas quantidades, e para todos estes fins, que nós estamos constantemente a adicionar fins, e por isso é que nós melhoramos imenso em termos de eficiência energética, mas nós não estamos a consumir necessariamente menos energia, porque os nossos carros, temos mais carros, os carros são mais eficientes, mas temos mais carros, e andamos mais também, pronto. Mas quer dizer, eu lembro, quando era pequena, de início nem sequer havia carro, passou a haver um carro na família, não é? Pronto. Televisões havia uma, eu ainda sou do tempo de não ter televisão em casa, não é? Pronto. É uma coisa que para os jovens deve parecer assim uma coisa, mas pronto, a verdade é essa. E depois veio a televisão a preto e branco, e quando avariava íamos ver aos vizinhos. Pronto, hoje em dia as pessoas têm 2, 3, e bem, ecrãs então, com os computadores, e tudo isso adiciona em termos de recursos. Eu nunca me esqueço de ver agora, recentemente, quando foi a comemoração dos 50 anos de Estocolmo, da Conferência de Estocolmo, houve uma conferência organizada sobre a questão do bem-estar, da economia do bem-estar, que é um tema que também nos interessa muito, e alguns dos convidados que lá estiveram, até mais na parte final, depois de falarem os oradores principais, digamos assim, eram pessoas que vinham de vários pontos do planeta, e o que eles diziam, essencialmente o aviso que eles deixaram é esse: falam todos desta transição digital e ecológica, mas quem é que vai pagar a fatura no final? Não é? Porque o que nós estamos a fazer muitas vezes é continuar. Aliás, nós fazemos parte de vários grupos internacionais, há vários relatórios que estão constantemente a ser feitos, da forma como a nossa procura de recursos está. Não acontece também, nós agora temos este caso aqui em Portugal, não é? De alguma exploração, mas a maior parte da exploração ocorre fora de Portugal, em condições sociais e ambientais absolutamente deploráveis, e nós vivemos disso para os metais raros, vivemos disso para os nossos têxteis, vivemos disso para os nossos equipamentos eletrónicos, e portanto, quando não tivermos mais consciência disso e conseguimos criar aqui, e aqui precisamos muito da consciência política também, criar um contexto onde de facto nós tentamos, é fácil, é difícil, mas quer dizer, minimizar a nossa utilização de recursos, nós nunca vamos ter grandes novidades. É bom que nós tenhamos o lítio. Agora isto aqui está. Bom, vai ficar gravado, não é? Mas é bom que nós tenhamos a discussão sobre a exploração de lítio em Portugal, porque a exploração de lítio existe há muitos anos, assim como muitos outros minerais e materiais que nós precisamos, eles não acontecem aqui. E isto torna mais visível para nós o que é o impacto, as consequências exatamente daquilo que nós estamos a usar, não é? E de forma tão leviana, muitas vezes, não é? E como se tão levianamente, pronto. E portanto, este é um bocadinho aqui o contexto que eu gostava de dar em termos de desafio, depois temos que passar às soluções, não é? Mas vou passar aqui também à Sra. Mas de facto, nós temos um desafio gigantesco e é da nossa responsabilidade, e aquilo que nós vemos enquanto ONG, e com isto termino, depois vou tentar ser mais positiva quando fizer a segunda intervenção, aquilo que nós vemos é, por exemplo, a nível político é exatamente o caminho contrário, não é? É o fascínio pela tecnologia, pela inovação, e depois um conjunto de decisões que nós vimos agora, por exemplo, a nível europeu, também a nível nacional. Por exemplo, a nível nacional nós fala-se imenso de neutralidade carbónica, mas nós eliminamos toda a perspectiva de prevenção de produção de resíduos, por exemplo, do plano estratégico de resíduos urbanos. Nós estamos não sei a versão final, mas a versão que chegou sobre a qual demos parecer, nós estamos a alterar a legislação para retirar tudo o que são metas de reutilização de embalagens, etc. O próprio Parlamento Europeu, esta semana, decidiu, de uma forma vergonhosa, eliminar. Eu diria que é a primeira vez, eu acompanho política europeia há mais de 20 anos, é a primeira vez que eu vejo o Parlamento Europeu a baixar a ambição de uma proposta da Comissão Europeia. Normalmente a Comissão Europeia apresenta, o Parlamento aumenta e o Conselho baixa. Pronto, mais ou menos, pronto, em média. Agora não, nós temos o Conselho melhor e a própria Comissão melhor do que o próprio Parlamento. O Parlamento acabou de arrumar de vez uma legislação sobre a redução de utilização de pesticidas, não é? Portanto, arrumou para o lado. Até tecnicamente nem sabe também o que vai acontecer, porque não está a ser discutido no Conselho. Portanto, nós estamos num contexto, e termino com esta questão dos jovens, porque falou-se que a ideia era também pegar um bocadinho na questão dos jovens. Como sabem, a Zero já manifestou publicamente que não é favorável a estas manifestações de descontentamento que nós vemos. Mas até certo ponto, eu quando vejo aquelas decisões, como vi a semana passada no Parlamento Europeu, não é possível, foram as duas no mesmo dia. Assim, eu compreendo, vamos pôr assim, porque assim, se os jovens olharem para as decisões políticas hoje em dia,
e não sei onde é que eles vão buscar a esperança, não é? Nós já temos outra idade, estamos noutra fase da vida e tal, já temos uma... Quer dizer, mas de facto é difícil, mas temos que continuar a lutar, como é óbvio, e pode-se mudar. Mas, de facto, o contexto é muito pouco propício a esta mudança, para estes números que a Catarina apresenta, para eles mudarem. Nós precisamos, de facto, de uma mobilização social, que é a única que já nos vale, porque a mobilização política também acontece quando há mobilização social. Porque os políticos vêm da sociedade, não é? Às vezes achamos que os políticos vêm de um outro planeta, não é? Mas eles são como nós, portanto, eles vêm da nossa sociedade, andaram na nossa escola... Exatamente, não é? Pronto. Portanto, eles espalham. Se nós não temos uma sociedade que exige mais, que quer outras coisas diferentes, obviamente os políticos também não vão decidir nesse sentido, não é? Porque depois também não vão ser apoiados. Bom, e com esta termino para já. Depois prometo tentar ser um bocadinho mais otimista e passo a... Obrigada. Eu vou tentar trazer um bocadinho de otimismo também. Mónica, se não te importas, eu vou romper aqui um bocadinho com o sistema e também passar uns slides, também para passar um bocadinho, para já de uma perspectiva diferente, também um bocadinho do trabalho que eu tenho vindo a fazer e trazer aqui um pouco o tema dos jovens, que é um tema que se tem vindo a falar estes 2 dias, e também agradecer o convite e agradecer esta abertura também. Acho que estes 2 dias foram muito interessantes no sentido de ser um formato mais aberto do que normalmente são as conferências. Eu também não vou assim tantas hoje em dia, mas gostei, acho que favorece a discussão. Portanto, queria dar os parabéns também, antes que me esqueça no final. E enquanto a Mónica está ali a pôr os slides. Tem-se falado muito dos jovens e a constatação também hoje e ontem é que não... Pronto, eu considero-me ainda mais ou menos, não é? Não sei se aos 40 ainda cá. Nunca, os jovens agricultores são até aos 40, não. Então eu considero-me jovem. Mas há poucos e estamos na universidade e de facto isso deixa-me preocupada. Depois dados... O Vasco também falou que há falta de conhecimento e isso tem sido também um problema que nós temos notado, e aqui em Portugal, de envolvê-los nestas temáticas que supostamente preocupam a todos. Portanto, essa tem sido uma dificuldade. Mas a verdade é que, apesar de toda a retórica e todo o discurso em torno deste tema, não há muitas oportunidades concretas para os jovens participarem. Ou seja, não estamos a criar, se calhar, formas novas deles participarem. Mas a verdade é que eles estão preocupados. A Susana estava a apontar, e em 2019, já não foi há algum tempo, mas ainda se devem recordar, sei que houve a pandemia pelo meio e isso apagou a memória de muita gente, mas em 2019 aquele movimento de Fridays for Future foi das coisas mais mobilizadoras que já se viram. Ao nível dos jovens, se calhar nunca houve nada assim. Estamos a falar, só que em termos de números, 4.500 greves em 150 países em 2019, portanto, mais de 4 milhões de participantes, de uma forma concertada e global. Não sei se alguma vez isto aconteceu nesta escala. Portanto, quer dizer que os jovens estão preocupados. Eu não sei se eles têm o conhecimento que é preciso ter, não é? Mas que eles estão frustrados e preocupados, isso parece-me evidente. E como estava a Susana também a dizer, no meio disto tudo, é normal que estejam zangados. Portanto, eu e a SEN não subscrevemos necessariamente este tipo de abordagens. Também não os estou a condenar, acho que há espaço para tudo, há limites que eu não passaria, mas isso é uma escolha pessoal. Mas tendo em conta aquilo que os espera, é normal que estejam zangados. Portanto, eu também compreendo essa frustração. Contudo, eu acho que é mesmo importante criar formas onde esta frustração se possa canalizar, porque neste momento não tem nenhuma. Podes passar. Não há espaço e não há oportunidades específicas. E essa frustração tem sido canalizada para movimentos, para advocacia, para protestos, para advocacia nas redes sociais, para o que seja, e não estou a desvalorizar nem a desconsiderar essas formas, mas acho que temos que realmente encontrar outras formas. Podes passar. Daquilo que nós procuramos fazer, isto é apenas o exemplo daquilo que nós estamos a fazer a uma escala muito pequenina, mas que eu acho que é importante trazer para as universidades. Nós trabalhamos sempre com universidades, todos os projetos que fizemos até hoje, na Ásia, na Europa, foram sempre com universidades, nos campos de universidades, normalmente. Portanto, trazer uma abordagem diferente para um espaço que é um espaço de educação. Nesta ótica de tentar transformar esta frustração numa energia mais construtiva, mais produtiva e renovável, passando aqui um bocadinho a expressão. Portanto, tentamos fazer isto de forma muito inclusiva, portanto, que as formações sejam o mais abertas possível. Apesar de ser uma universidade, não é só para estudantes universitários, tentamos usar a infraestrutura e os conhecimentos que já existem, trabalhar com professores, com as faculdades,
É inclusiva no sentido de trazermos pessoas de todos os backgrounds, todas as educações, tentamos ser muito inclusivos em termos de género, portanto a questão de género é muito importante também, principalmente na Ásia, não é tanto aqui, trazer as mulheres para estes espaços e tentar que eles também, no final, se sintam realmente inspirados para... Podes passar, Mónica? Realmente a tomar algumas ações concretas. Fazemos isso através, como eu disse, através destas academias, que têm formatos diferentes e que temos vindo a testar de formas diferentes, através de workshops, através de muitos outros materiais educativos que nós procuramos que sejam interessantes e acessíveis para aliciantes para a faixa etária com que trabalhamos. E agora, simplesmente deixar um pouquinho, enquanto estou a falar um bocadinho mais sobre este trabalho, sem som, só para ver um bocadinho o que é que tem sido este trabalho. No meu trabalho, dizer, realmente, nós procuramos criar um ambiente inclusivo, um ambiente em que não há o receio de falhar, que eu acho que existe muito na escola e muito na universidade, o medo do exame, o medo de não conseguir, o medo de não ter sucesso académico. Portanto, isso não existe de todo, portanto, é um ambiente menos estruturado, mais informal, e procuramos criar essa segurança. Pessoas que nunca mexeram em ferramentas, aqui saímos do digital, que eu sei que é o foco da conferência, mas que é muito o nosso trabalho, é sair do digital e ir para o tangível. Portanto, nós pomos as pessoas a construir sistemas de energia solar com as mãos, com ferramentas, portanto, tentar trazer energia também mais próxima das pessoas. E depois do final destas academias, que na Ásia tem sido uma espécie de bootcamp de 7 dias, mas que agora estamos a testar ao longo de 5 semanas, vamos testar ao longo de 7 meses, com Erasmus mais agora. Estamos a tentar perceber também qual é a melhor receita para a Europa, para Portugal. A mesma que estamos a usar não funciona, isso também está-se a tornar evidente, e também tem que haver uma curva de aprendizagem para nós. Mas depois destas experiências, pelo menos tem sido essa a nossa avaliação, depois de passarem por criação de um modelo de negócio, por idearem soluções, por construírem um forno solar, um carregador ou um sistema de som solar, que costuma ter mais sucesso, existe um sentimento de uma percepção de autoeficácia, uma percepção de capacidade muito grande, e que depois se transfere para uma coragem para a ação quando termina, se transfere para uma vontade de redirecionar os estudos ou a profissão, que já acontece muito. Estamos a falar de pessoas de todas as áreas, desde a gestão à energia, mas também passando pela filosofia, pelas línguas, pela comunicação, pelo design. Temos muitas pessoas sem formação superior. Aqui o nosso limite e a nossa dificuldade tem sido o inglês, portanto o inglês é a língua comum e sabemos que isso é uma barreira de entrada, é verdade, mas de resto é a única barreira de entrada. Portanto a ideia é, no final, que existe essa percepção de que se consegue e que se consegue começar e que se consegue realmente ter sucesso, e que essa frustração pode ir para um espaço mais positivo. Em termos de impacto real que isto tem que ser avaliado. Este ano fizemos uma avaliação de impacto deste programa na Ásia, que tem 5 anos, e 75% dos participantes, e agora explico, normalmente são em equipa, portanto nós colocamos logo em equipa, eles candidatam-se em equipa e não individualmente, porque achamos que é uma forma de fomentar não só a colaboração, mas a implementação dos projetos no futuro. Portanto a ideia é que seja, lá está, uma espécie de bootcamp, e que eles saiam dali com competências e com uma equipa, porque sabemos que as empresas, as startups e os projetos, a principal razão de falharem é porque a equipa não funciona. Esse é um dos principais fatores. Portanto, tentamos que realmente sejam projetos colaborativos. 75% deles saem com uma ideia concreta que querem implementar depois, e mais de 68% reorientam os estudos ou a profissão para áreas da transição ecológica ou energética. Agora, isto é apenas um pequenino... Pronto, isto é os projetos em Portugal, que começaram em 2021, 2022. São poucos ainda e são essencialmente na zona do Alentejo litoral, Sines também, para tentarmos um bocadinho envolver e trazer uma ótica mais positiva a um território que está um bocadinho contaminado com temáticas mais pesadas, e tentar também encontrar uma porta de entrada para falar com os jovens. Mas este é um programa que é um programa pequenino, de uma energia muito pequenina, mas que eu acho que pode ser inspirador para trazer algumas mudanças também para as universidades e a maneira como envolvemos os jovens, porque nós temos situações caricatas de engenheiros de energias renováveis ou de eletricidade que nunca montaram um circuito, que não sabem na prática como é que funciona um sistema de energia solar, pessoas que estudam energias renováveis que não entendem como é que funciona o nosso sistema de eletricidade, o mercado de eletricidade, que não sabem que a rede é diferente da EDP, enfim, isto em Portugal.
é uma quantidade de desconhecimento para quem já estuda essas áreas que eu acho que é preocupante. Portanto, aqui também é um bocadinho o papel das universidades em realmente enraizarem estas coisas mais na realidade. Pronto, e com isto fico. Aqui só alguns testemunhos do que é que tem sido esse... Pronto, Mónica, passo-te a bola e o microfone. Mónica, queres passar agora para outro tipo de... Queres orientar aqui com a tua segunda... Ora bem, se calhar passaríamos algumas soluções. Começamos pelos desafios, tivemos aqui a ver alguns números também, vimos aqui também alguns exemplos do que é que se tem feito e se calhar perguntaria se que soluções a curto prazo, curto, médio prazo é que se podem colocar para conseguirmos atingir ou fazer esta transição ecológica sem estas desigualdades sociais em particular. Eu acho que é muito importante todos compreendermos que existe o problema, o desafio é muito grande e, portanto, vamos ter que usar todas as soluções que temos à nossa disposição e não podemos dizer esta aqui é a melhor e, portanto, usamos esta e resolvemos os problemas todos. Portanto, isso não vai acontecer, não é essa a nossa realidade. Portanto, acho que temos que ter todos a noção que vai ter que haver uma panóplia de soluções que vão ter que ser usadas em conjunto. Eu, como economista, naturalmente que posso puxar aqui a brasa à sardinha e dizer que não podemos esquecer os preços do carbono, porque isto é realmente importante e porque isto realmente funciona. E, portanto, independentemente, e é uma discussão que temos tido muitas vezes, e ainda hoje de manhã falava com a Helena sobre isto, é o problema das populações mais desfavorecidas que têm mais dificuldades de pagamento. Mas isso é um problema de desigualdades de rendimento que não é resolvível com a política ambiental. Ou seja, a política ambiental tem que resolver o problema ambiental. As desigualdades de rendimento têm que ser resolvidas com políticas de combate às desigualdades de rendimento e não pela política ambiental. Portanto, eu não vejo que seja indesejável aumentar os preços da energia e, aliás, até tenho criticado bastante o que aconteceu no último ano, em que o Governo teve a dar subsídios aos combustíveis fósseis, quando nós tivemos nos transportes, no caso estamos a falar do gasóleo e da gasolina, não é? Quando nós tivemos no primeiro semestre de 2023 o maior consumo de combustíveis de sempre da história de Portugal. E este é o contexto em que o Governo acha que precisamos de apoiar o gasóleo e a gasolina, e porque o país precisa, desculpem lá, eu acho que isto é completamente fora do contexto. Portanto, o gasóleo e a gasolina são caros, têm que ser muito mais caros ainda. Não me venham com histórias que isto é regressivo, porque isto é regressivo só se o Governo quiser. Agora, fazer isto mais barato para toda a gente é que não pode acontecer. E também já não é mais caro do que em Espanha. Portanto, os espanhóis também já têm preços de combustíveis com valores decentes. Por isso, a meu ver, nós precisamos de trabalhar mais o preço do carbono. Na União Europeia temos realmente já um sistema que funciona para a parte industrial, podemos apertar mais eventualmente, já introduzimos alguns setores muito bem, mas estamos muito longe de resolver o problema do consumo de combustíveis fósseis nos transportes. E, portanto, a indústria está coberta, os transportes está muito longe de estar coberto, antes pelo contrário, tudo o que o Governo fez no último ano foi contrário àquilo que seria a política desejável. Se é preciso apoiar os mais pobres, apoiem-se diretamente os mais pobres, desenhem-se políticas para esse fim e não usar a política ambiental, nomeadamente o preço da gasolina ou o preço do gasóleo na bomba, como uma forma de apoiar as pessoas mais pobres, porque, como todos sabem, as pessoas mais pobres não são aquelas que mais usam gasóleo na bomba, portanto, não são essa não é a melhor política para ajudar aqueles que são realmente energeticamente pobres, digamos. Portanto, instrumentos económicos sim, complementados com outros instrumentos que eu tenho a certeza que aqui os meus colegas de painel vão trazer, e complementados também, se for caso disso, com instrumentos dirigidos à pobreza energética para conseguir eliminar as dificuldades que essas populações passam. Esta é a minha defesa da minha solução. Obrigada, Catarina. Eu acabei por me entusiasmar há pouco e adiantar algumas das... Mas, sim, eu acho que há uma coisa muito importante para as soluções, que é o reconhecimento de que a solução ou as soluções dependem de todos. E ao depender de todos quer dizer que não podem ser setoriais. E aqui eu acho que devíamos vir top-down, no sentido em que tem que se definir as estratégias
que em Portugal fazem sentido para esta transição e depois então subdividi-las em estratégias setoriais e em políticas setoriais. Mas depende de tudo. Desde logo, por exemplo, talvez o mais insuspeito que eu pudesse aqui dizer, depende da justiça, depende de como funciona a justiça. Não é possível haver investimento em energias renováveis. Ninguém tem confiança em investir nas renováveis como noutra coisa qualquer, mas também nas renováveis, sabendo que tem um sistema de justiça que não funciona. E portanto, depende da educação, como aqui vimos, depende da capacidade de fixar pessoas, que era outra conversa que podíamos aqui ter também. Portanto, depende de uma visão integrada e depois depende da capacidade de não hesitar. E isso, do ponto de vista político, é capaz de ser mais difícil nesta fase. Mas, como a Susana dizia, né, quando temos o Parlamento Europeu a hesitar e quando era tipicamente o grupo de pessoas mais ambicioso, quando temos hesitações daquele lado, de facto tem razões para estarmos preocupados. E eu acho difícil não associar essas hesitações a questões políticas também relacionadas com radicalismos e extremismos que se está a tentar perceber como é que se pode viver e lidar com essas situações razoavelmente novas, sobretudo à escala que estão a ter. Agora, não pode haver hesitações, mas, como aqui também já dissemos, para que o poder político não hesite, precisa de sentir esse apoio também do lado das pessoas, do lado dos cidadãos. De facto, dos políticos, as pessoas que estão na decisão política a cada momento são pessoas, não é? E depois também vão para casa, e também vêm de casa, e também têm família, e portanto aquela história do eles, não é? Aquela coisa que nós temos a mania de o eles e serve para tudo, e ainda por cima o eles serve para tudo, não pode funcionar aqui. Agora, há questões que têm que ser impostas através da política pública, é para isso que serve, não é? Quer dizer, há sempre interesses conflituantes, isso é inquestionável, e é exatamente nessas fronteiras que a política pública tem que ser produzida como forma de encontrar os melhores equilíbrios. Claro que depende de ideologia, é evidente, é por isso que há eleições, e portanto depende, e aí sim tem que depender dos ciclos. Agora, há princípios-chave que deviam ser consensualizados e que eu repito, não acredito que seja difícil consensualizar se houver movimento na sociedade que o permita. E, portanto, de novo, temos que convencer as pessoas que o que está em risco são elas próprias. E, como dizia há bocado alguém, não sei se aqui isso no outro painel, não é um problema de futuro, é um problema de presente. De facto é um problema de presente, não é? E os números que a Catarina mostrou e o que nós todos sentimos é um problema de presente. E, portanto, estando aqui numa universidade e estando nós na academia, esse é o ponto, é o sítio também para podermos contribuir. A universidade pode, mais do que outras circunstâncias, contribuir para isso, através da mensagem que se passa nas aulas, através da capacidade de pôr as pessoas que estão nas aulas a pensar criticamente e a formar as suas opiniões e as suas capacidades de usar a informação. E é isso, e aí, enfim, podíamos ir muito longe, mas há aqui outro aspecto crítico, na minha opinião, em relação ao ensino, que é, eu como estou há 2 anos sem dar aulas, com muitas saudades, estava a pensar nisso no outro dia, é que parece-me que dar aulas hoje já não é muito parecido com o que era há 2 anos, e portanto, mas isto para dizer que é crítica a capacidade da universidade atualizar-se e saber dialogar com as gerações que têm à sua frente. Porque senão também não vai conseguir mobilizar ninguém. E, portanto, aí, nós, docentes universitários, investigadores, não é? A academia tem aqui um papel crítico nessa capacidade de mobilizar pessoas. Bom, eu diria que em termos de soluções iria apresentar aqui é infinitamente grande e infinitamente pequena. Acho que vou apresentar assim desta forma, porque, por um lado, eu acho que nós também, penso que foi o Vasco que falou na importância dos consensos, não é? Em algumas, eu não acho que nós tenhamos um consenso social sobre para onde é que queremos ir. Isso, acho que não foi debatido, e até pegando aqui no que a senhora estava a dizer, a oportunidade de participação. Nós fizemos um trabalho, no qual a Catarina também participou, que foi uma reflexão sobre o que poderia ser uma economia de bem-estar em Portugal, e que tentámos, digamos assim, simular o que poderia ser, mas um processo bem dirigido é um processo que envolve
a sociedade, através de assembleias de cidadãos em vários pontos do país, com boas condições para termos lá a representatividade dos diferentes grupos sociais, efetivamente. Estou a falar de coisas como, se alguém, por exemplo, está a tomar, é responsável por uma outra pessoa, alguém fica a tomar conta dessa pessoa para que essa pessoa possa vir e deslocar-se com tudo pago, para poder participar verdadeiramente, com a consciência limpa e sem estar preocupada. Portanto, este tipo de coisas, estes processos já estão a acontecer em alguns países, que estão a refletir sobre esta economia do bem-estar, e depois chega-se a situações como, por exemplo, o país de Gales, que eu acho que é um dos melhores exemplos, que eu penso, espero, não sei se referi isso no ano passado, mas acho que é mesmo um dos melhores exemplos, porque eles tinham uma provedora das gerações futuras. Portanto, eles tiveram um debate nacional, eles identificaram, penso que foram 7 objetivos nacionais, coisas decididas não por os políticos, não pelas ONGs, como foi o nosso processo, foi um bocadinho, não fomos só nós, mas quer dizer, acaba por ser muita sociedade civil, se calhar já mais habituada a estes debates. Não, aquilo foi à raiz, não é? Tinham 7 objetivos e a pessoa responsável, digamos assim, por garantir que o governo seguia, e era independente do governo, portanto, seguia aqueles objetivos, era a provedora das gerações futuras. Naquele caso era uma mulher, agora penso que é um homem. E ela contou um exemplo, quando foi nessa mesma conferência de Estocolmo, ela contou um exemplo muito, muito interessante, que foi, o país de Gales estava para fazer um grande investimento numa via rápida. Ou seja, eles já a tinham, mas como havia muito tráfego, muito engarrafamento, o que é que se pensou? Iam alargar mais uma via, não é? Mais uma faixa, para poder entrar e sair melhor. E aquilo, o país de Gales é um país relativamente pequeno, aquilo ia abarcar uma boa parte do orçamento do país. E portanto essa pessoa começou, chama-se Sophie Howe, começou a olhar para aquilo e pensou, bom, mas como é que isto se enquadra nos nossos 7 objetivos, definimos nacionalmente como os nossos objetivos, a nossa estratégia. E então começou a analisar e viu, bom, do ponto de vista, eles tinham um objetivo que tinha a ver com o combate às alterações climáticas, bom, construir mais uma faixa, esqueçam lá, não é? Pronto. Tinham outro objetivo que tinha a ver com a questão da saúde, porque eles estavam preocupados com o problema da obesidade, mais uma vez, 0. Tinha a ver com a questão das desigualdades, exatamente, porque naquela região eu penso que, não sei se era 17% da população nem sequer tinha carro, portanto os mais pobres não tinham carro, não são os jovens que decidem não ter carro, são mesmo aqueles que não podem e não tinham carro, e portanto se fossem investir tanto dinheiro naquela faixa não ia trazer nada em termos de distribuição de rendimento. Ela foi falar com o Primeiro-Ministro, estamos a falar de um projeto que já estava bastante avançado, foi falar com o Primeiro-Ministro e de facto houve a abertura e eles não avançaram com o projeto. E em vez disso o que fizeram foi investir numa rede de transportes públicos. E eles dizem ser, não sei se é verdade, o único país que tem uma moratória à construção de mais rodovia. Portanto, eles não constroem mais estradas. Este tipo de decisões, que é muito dependente, isto é muito bonito, não é? Mas é muito dependente de quem lá está. O Primeiro-Ministro podia ter tido uma decisão completamente diferente e a provedora, que não tinha poder nenhum, podia não ter, não é? Mas o facto de ela estar empoderada, se quiserem, por um debate nacional, por uns objetivos que eram entendidos como sendo relevantes para o país, ajudou a que o investimento fosse direcionado. E em termos de políticas públicas, eu acho que Portugal precisava um bocadinho dessa reflexão, porque nós não a temos. Temos a lei do clima, temos o roteiro de neutralidade de carbono, noutras áreas teremos outros, temos a estratégia de combate à pobreza, temos a estratégia de combate, não temos ainda a estratégia de combate à pobreza energética, já foi debatida, mas ainda não saiu. Quer dizer, temos muitas estratégias, mas não há verdadeiramente um documento que participado, não é estas coisas assim, não é feitas um bocadinho só com especialistas, não, uma coisa verdadeiramente participada, que seja orientador e, lá está, e transversal em termos de grupos políticos e de ciclos políticos, porque nós estamos sempre vítimas disso. Este é o infinitamente grande, não é? Aquilo que nós precisamos. Depois vou ao infinitamente pequeno, que é, da minha experiência, e nós na Zero vamos continuar a trabalhar em políticas públicas, porque é aquilo que nós acreditamos que tem que mudar para depois toda a sociedade poder mudar de uma forma mais significativa. Nós precisamos imenso de trabalhar a mobilização social. É fundamental termos mais participação e forçá-la onde ela não existe ainda. Porque se nós não tivermos mais mobilização, nós não vamos de facto conseguir, eu já não sei se nós vamos conseguir mudar a tempo, não tenho assim, não sei. Olhando para as datas que a Catarina partilhou aqui, tenho as minhas dúvidas, ninguém sabe. E eu prometi ser otimista, portanto vamos acreditar que sim, mas terá que haver uma mobilização. Eu às vezes ponho, eu ando sempre em transportes públicos, quando vou no comboio, ou na margem sul, às vezes ponho-me assim a pensar, refletir, olhar para as pessoas à minha volta e pensar, como é que eu convenço pessoas tão diferentes, com objetivos de vida tão diferentes, a mudarem tanto? Porque nós temos que mudar tanto, não é? Portanto, isto tem que ser aqui com muita mobilização e reforço aqui o conselho que o Vasco estava a dizer, o conselho, a reflexão, que é a questão
nas universidades, nas escolas, onde quer que seja, nós temos mesmo de trabalhar o sentido crítico. As pessoas têm que ser capazes de pensar por elas, de terem a segurança de dar a sua opinião, porque aquilo que nós vemos cada vez mais, e até mesmo nos jovens, também tenho uma filha, e é um trabalho que tem que ser feito, porque há cada vez mais armadilhas para se ficar um bocadinho e se calhar não é assim tão surpreendente aquilo que o estudo de Lisboa identificou, de muitos jovens não terem informação sobre alguns temas. Há uns que estão mais informados do que nunca, não é? Muitos destes que se mobilizaram também, certamente, mas esta questão do sentido crítico vai ser fundamental também para que as pessoas sintam que têm que ter um papel, porque como não estão, os seus direitos, também as suas responsabilidades não estão bem representadas, as pessoas têm que assumir a sua responsabilidade, e isso só se consegue quando as pessoas têm um sentido crítico e têm uma noção do seu papel na sociedade, porque senão vai-se um bocadinho no vento, não é? Vai-se um bocadinho bom, agora tenho que arranjar um emprego, e depois quero uma casa e um carro, e vivo nisto, e depois tenho dívidas e, portanto, vivo para isto, por isso é que eu gosto tanto do conceito de suficiência, não é? É porque o conceito de suficiência não é o conceito de não ter porque não se pode, esse é o de pobreza. É o não ter porque se considera que não é preciso. Eu não preciso ter um carro novo, e, portanto, eu não tenho que ter uma prestação para pagar o carro novo, eu não tenho que ter um emprego que eu não gosto para poder pagar. Eu, neste momento, estou na fase da vida em que eu trabalho onde quero, faço o que quero, independentemente até do que me pagam. Eu diria que não me pagam mal, os meus colegas discordam, portanto, depois também, que é a tal noção do conforto e a noção do rendimento, não é? Que é um rendimento razoável para uma pessoa doutorada, quer dizer, para mim vale muito mais aquilo que eu estou a fazer e pronto, e obviamente ter as despesas pagas, que isso tem que ser o fundamental, mas até a própria noção do que é um rendimento desejável, não é? Eu sou totalmente a favor, eu sei que isto é muito complexo e pronto, aqui não é a oposição da zero, vou usar aqui a estratégia do Vasco, não é a oposição da zero, mas eu acho que devia haver limites aos ordenados nas empresas, por exemplo, devia haver, ou seja, até podia não haver limites, mas a diferença entre os que ganham menos e os que ganham mais numa empresa, devia haver eu nem diria, devia haver, e quando digo deveria haver, não quer dizer que tivesse que ser o Estado a impor, mas deveria haver eticamente esse cuidado de não haver estas grandes discrepâncias, etc. E de facto há todo aqui um conjunto de debates que nós temos que começar a ter cada vez mais e que acho que não mas queria reforçar aqui, mesmo quando nós falamos da suficiência, etc. A suficiência é um conceito para ser usado por pessoas como eu, não é? Não é para ser usado por pessoas que não têm acesso às coisas. Isso não é suficiência, isso é pobreza. Portanto, não vamos confundir as coisas, e essas pessoas não se devem manter ali. Nós temos de tentar, e por isso é que o desafio ainda é maior, é porque nós já estamos em grande desequilíbrio e uma larga faixa da população, uma parte em Portugal e uma grande parte a nível mundial, não tem acesso ao mínimo indispensável. E nós deveríamos estar preocupados também com isso. Então, não, a pequena era as pessoas, não é? Da base que se constrói. Talvez não seja infinitamente, mas é mais pequeno, não é? Ok, pegando aqui em algumas coisas que foram ditas, e na questão aqui dos transportes, eu compreendo o porquê dessa posição, é claro. E se eu vivesse em Lisboa, subscrevia. Ou na grande Lisboa, também já vivi. Agora, quando se sai dessas 2 ou 3 grandes zonas metropolitanas e se vai para a zona rural, não é? Isso não há alternativa, não é? Eu nunca tive carro até sair de Lisboa e até ter uma filha. É inviável, impraticável, diria mesmo impossível, viver onde vivo, no Algarve, numa zona rural, sem um carro. Eu não teria possibilidade de ir buscar à escola, de comprar comida, enfim. Portanto, ou há transportes públicos, realmente, e aí podemos pensar em que se calhar o combustível tem que ser muito mais caro. Até lá, pronto, eu queria deixar acho que é importante que a coisa seja muito mais integrada. O Algarve é um desses sítios, quer dizer, eu não conheço ninguém que não tenha carro. Por acaso conheço uma pessoa, conheci há poucos dias. É um esforço gigante que ela faz para andar de bicicleta por todo lado, mas escolheu não ter carro, mas eu não conheço mais ninguém e nunca vi ninguém. Portanto, isto realmente é importante. E depois, pegando aqui no que a Susana estava a dizer, da questão da suficiência, que é um conceito que eu gosto muito também, e que envolve uma mudança de paradigma da maneira como pensamos, completamente. Implica um reset completo àquilo que pensamos. E implica não confundirmos as coisas, não é? Porque depois também estamos quase a tornar-nos ofensivos para quem, não é? Passa dificuldades e nós, deste lugar onde estamos, conseguimos dizer isso. Mas acho que essa questão da suficiência e de mudança de paradigma
transversal ao nível da energia também, agora falando de energia, eu acho que o que está a acontecer, e falando de sinos, porque é o caso que surgiu mais aqui na conferência, o que está a acontecer um pouco por todo lado é que nós estamos a manter exatamente as coisas como estão, estamos a trocar o combustível de um sujo para um limpo, não é? E de resto mantém-se na mesma. Temos os grandes players, os mesmos que já eram, não é? Os grandes investimentos, mega infraestruturas, sim, são renováveis, mas têm impactos territoriais grandes e sociais, que as pessoas não tiveram envolvidas, têm zero benefícios, a eletricidade ao mesmo preço, ou seja, é difícil entender esta transição que não é transição. E, portanto, acho mesmo que temos que adotar outras vias, e a via do autoconsumo individual, coletivo e das comunidades de energia, para mim, não é a única, mas é uma das mais importantes. Porque é a única maneira realmente de pôr as pessoas envolvidas, não só conceptualmente e em termos de conhecimento, mas de facto a participarem no sistema. Não é? As comunidades de energia oferecem benefícios que vão muito além da produção de energia, oferecem benefícios que vão ao nível do impacto positivo que uma comunidade, uma cooperativa pode ter nessa cooperativa ou na comunidade onde atua, não é? O caso da Copérnico é um caso mais nacional. A Copérnico não é necessariamente uma cooperativa que trabalha ao nível de uma comunidade específica, mas está a fazer uma coisa que as cooperativas fazem, que é apoiar outras cooperativas, que é um dos princípios das cooperativas, dos 7 princípios, que é um princípio fundamental. Mas, por exemplo, no trabalho que eu fiz na Indonésia, as cooperativas de energia renovável assumem um papel muito importante no desenvolvimento socioeconómico daquela comunidade. Estamos a falar de sítios onde não existe eletricidade, não é? Portanto, não tem nada a ver. Mas é uma alavanca de desenvolvimento. Aquelas comunidades passaram a ter um rendimento, quer seja por estarem ligadas à rede e terem uma feed-in tariff, ou por estarem a cobrar tarifa a nível da mini-rede, mas passaram a ter um rendimento que lhes permite, por exemplo, ter microcréditos para quem quer começar um negócio, ou ter bolsas para quem quer estudar. Portanto, tem aqui uma componente social que transponde à nossa realidade, pode ser também algo interessante a explorar, mas isto implica uma mudança de paradigma. E não pensarmos a transição de uma forma tecnológica. Estamos sempre a dizer que não vamos pensar tecnológica, mas estamos só a pensar de uma forma tecnológica e pensar de uma forma social. E depois, isso tem que ser, esta lógica, este pensamento tem que ser alargado a tudo. E quando estamos a falar de AI, de inteligência artificial, como se falava no painel anterior, em que se fala do uso constante do ChatGPT, por exemplo, isso a mim levanta-me grandes problemas. Eu resisto muito a usar. Por várias razões, vou só explorar a razão que tem mais a ver com o consumo. O consumo, em termos energéticos, destes data centers, são absolutamente alucinantes. Aliás, eu estava a ver agora um estudo da Universidade Livre de Amsterdão, em que que será em 2027 equivalente ao consumo da Holanda. Portanto, estamos a falar de uma coisa brutal. A web, em geral, já consome imenso, não é? A nuvem. Não é etéreo, ou seja, a coisa não está lá em cima. Nós, cada vez que fazemos uma procura, só porque não já está a pensar sobre isso, ou porque é giro debater ideias com o bot, com o ChatGPT, aquilo tem uma consequência real. E eu acho que ninguém pensa nisso, tal como fazer pesquisas no Google, não é? Isso é evidente. Mas estamos a falar de um nível superior de consumo de energia e de água. E de água, porque é preciso água para arrefecer estes mega... E claro, e depois falou-se também no painel de que existem formas de redirecionar essa energia para aquecimento. Mas isso são estruturas que ainda não estão. Mas, entretanto, em 2027 é já, não é? E vamos começar já a consumir imenso, e depois temos que produzir eletricidade em mega centrais, porque senão não há maneira, não é? Então não estamos a reduzir consumo, estamos a adicionar mais consumo para uma coisa que se calhar, não sei se precisamos, cada coisa que queremos fazer, se precisamos usar este tipo de... Portanto, a questão da suficiência, mas ao nível, uma coisa muito transversal, não é? Portanto, eu agora não queria trazer mais pessimismo, voltando às soluções. Eu acho que realmente usar a energia como uma forma de envolver as pessoas, de uma forma prática, pode ser uma forma de que as pessoas se entusiasmem pelo tópico. E isto passando outras áreas da transição ecológica que tem que ser feita. A energia é um aspecto muito transversal, mas não é o único. Bem, não acabei na ótica tão otimista como queria. Então, Susana, posso fazer uma pergunta diretamente? Já agora, porque gostava de perceber, porque é que, na tua opinião, que tens trabalhado nesta área, porque é que em Portugal as comunidades de energia renovável ainda não têm a expressão que talvez pudessem ter? Na tua opinião, quais são as barreiras ou os obstáculos? Susana, se calhar até consigo responder esta pergunta melhor.
isto é uma opinião pessoal, não necessariamente eu tenho passado até pouco tempo em Portugal, venho e volto, mas acho que em comparação com um país que trabalhamos muito, com a Grécia, acho que há pouca cultura cooperativista. Portanto, o conceito da cooperativa não é uma coisa assim tão conhecida, a maior parte dos meus amigos não sabem o que é uma cooperativa, nem como funciona, nem que princípios é que tem. E depois o conceito de colaboração também no terceiro setor, a mim parece-me que nem sempre acontece de uma maneira que eu acho que seria óbvia, porque estamos todos a lutar para resolver os mesmos problemas. Portanto, para mim começa aí, não é? Não há alguma falta de tradição nestas coisas. Voltando ao exemplo da Indonésia ou da Dinamarca, também fez alguma investigação. São sítios onde a cooperativa é uma forma de governança bem estabelecida. Portanto, uma cooperativa de energia é uma cooperativa como outra, não é? E, portanto, uma cooperativa vai ao banco para pedir um crédito e tem alguma facilidade, porque isso é uma cooperativa. Isso portanto, é normal as pessoas fazerem parte destas coisas. Logo, quando chega às questões de energia, é uma consequência lógica. Ok, isto é uma forma. Eu acho que essa é uma. E depois acho que há ainda muito desconhecimento em relação ao tópico, mas para mim a primeira é a falta de tradição que o país tem nestas coisas. Não sei se a Susana deve ter coisas mais a acrescentar, não? Não é bem a minha área, embora eu faço parte da Copérnico, mas não estou dentro dos pormenores. Mas eu juntaria, acho que disseste está excelente, juntaria a questão da burocracia e da dificuldade às vezes. Não é só. Exatamente, sim. Eu sei. Eu tive colegas da Copérnico que foram para a porta da DGEG, portanto, da Direção-Geral de Energia e Geologia, para tentar ter uma resposta de porque é que determinados processos estavam parados há tanto tempo. Não tem só a ver com as comunidades de energia, tem a ver com o autoconsumo, tem a ver com. Quer dizer, pronto, enquanto não tivermos... Porque há simplex, mas não é para isto, não é? Ou seja, os simplex funcionam... Não, quando digo sim, sim, mas a questão é, há situações em que... e o simplex acompanhámos mais de perto. Há situações em que há um risco no território e há situações em que tu queres instalar qualquer coisa no topo de uma casa. São coisas diferentes, não é? A casa está lá, a construção está lá, portanto, não há... Pronto, sim, exatamente, mas isso também está sempre... Mas agora, não se pode, sem uma justificação, atrasar indefinidamente os processos e aquilo ficar ali a marinar, sem uma razão aparente, porque pode faltar um documento, se falta um documento, tudo bem, se há qualquer coisa que não está a correr bem. O Vasco está assim, bem, deve estar habituado a ver isto na Câmara, pois... Mas de facto a questão da burocracia, embora eu acho que o que a Susana disse faz todo o sentido, que é, de facto não há esta por exemplo na Dinamarca, na Holanda há parques eólicos que são propriedade dos cidadãos daquela região. Aliás, eu agora já não sei o pormenor, mas porque depois também depende, porque estas coisas também não vêm do nada, lá está, quer dizer, é o peixinho da raiva na boca, não é que se começa, mas a legislação, eu penso que a uma dada altura, acho que era da Dinamarca, só permitia a construção de centrais eólicas, portanto, de construção, se houvesse X% de participação da população. Então, se calhar era a Holanda, pronto, eu sei que havia quer dizer, obviamente que isto faz logo... É porque mesmo que as pessoas não queiram, as empresas vão ir atrás delas porque, não é? Dizer, olhem como isto é bom, venham connosco, não é? E havia vários casos que eram donos em 100%, não é? Em termos do investimento e depois dos benefícios também. Portanto, e há estas culturas constroem-se, não é? Dos dois lados, pronto. Ora bem, agora aproveitava para abrir aqui um espaço de perguntas. Aqui a plateia, quem quiser, por favor. Temos 3. Tá, boa tarde. Sim, eu tenho uma pergunta e depois tenho uma observação. Ora bem, se não me engano, em 2020 saiu o Plano Nacional de Energia e Clima, o PNEC 2030. Já lá vão 3 anos. Um ano antes acho que saiu a Estratégia de Longo Prazo da Neutralidade Carbónica, que é para 2050. E há mais planos, não é? A Susana falou aí da pobreza energética, que também está em discussão, está na calha. E, portanto, eu na altura estive um bocadinho envolvido no PNEC. O tema é, como é que estamos, já passaram 3 anos, como é que a gente mede o progresso? O tempo passa, não é? Quer dizer, daqui a pouco estamos em 2030, como é que a gente sabe se chega lá? Eu reconheço e estou de acordo com as preocupações do painel, porque de facto não vemos as coisas a mexer, não é?
Mas também reconheço que se calhar podia haver uma participação até das universidades e das agências públicas. Isto também tem a ver, eu sou da área de inteligência artificial, não é? E portanto isto tem o Vasco está-se a rir. Somos colegas do ISTAR, de investigação. E então, isto, a meu ver, eu vejo isto como um problema de ciência de dados. Portanto, eu vejo isto como se tivéssemos acesso aos dados públicos dos consumos, dos rendimentos, da eficiência energética dos edifícios, do consumo de energia e de água, e se dados anonimizados, e se eles estivessem disponíveis, as universidades podiam medir. Nós temos estudantes e temos ciência suficiente, mas não está a acontecer pelo menos como eu desejaria. Eu sei que, por exemplo, na Câmara, se calhar podem acontecer coisas, por exemplo, para descobrir onde é que estão a pobreza energética em Lisboa. Não é? Há umas ideias de usar uma abordagem baseada em ciência de dados para descobrir, porque só com inquéritos eu acho que não vamos lá. Portanto, não sei, ou seja, eu vejo aqui, estes planos são interessantes, exigem até grandes investimentos públicos, não é? Para atingirmos os metas de 2030, mas como é que a gente mede? Como é que a gente sabe que estamos a chegar lá? Essa era a primeira questão. Depois eu tinha aqui um comentário relativamente aos data centers e à questão do uso. Eu conheço um pouco a área. Vamos lá ver, estes data centers que são usados hoje para treinar estes modelos já existem, não foram construídos no ano passado, não é? Eles começaram a ser construídos há 20 anos atrás. As grandes empresas, que escuso dizer o nome delas, começaram a construí-los há sensivelmente 20 anos atrás. Cada uma delas tem centenas de data centers pelo mundo fora. Nós também temos cá em Portugal alguns, na Covilhã temos um grande, está a ser construído agora este ali em Sines, e há outros, o próprio governo tem também uma infraestrutura de data center. São esses data centers, de facto, como a Susana disse, é aí que está a cloud, a nuvem está aí, não é? E, portanto, eu acho que toda a gente usa nuvem, quer dizer, há uns anos, há 10 anos, em congressos da área que eu ia, havia uns visionários que diziam, ou mais, há 15 anos, bem, daqui a uns anos toda a gente vai pagar nuvem como se paga a água ou a eletricidade. E é o que está a acontecer, não é? Portanto, não é o tema da inteligência artificial. A inteligência artificial está a usar a capacidade instalada. Ela já existe há 20 anos. Existe, eu sei do que estou a falar. E, portanto, está a aumentar, obviamente. Mas, portanto, não é assim uma questão que aconteceu out of the blue. Olá, eu queria começar por agradecer, acho que foi uns contributos muito bons de todos e parece-me que é claro que a questão não está nas casas, mas está, porque isso irá aumentar o consumo, não é? Se nós tivermos menos pobreza energética, mas nos transportes e na maneira como nós concebemos isso. E parece-me que é insustentável quando o futuro de cada pessoa continuar a achar que só tem sucesso se continuar a ter um carro ou 2 carros e uma casa e viver sozinho nessa casa, etc. E, portanto, como disse a Catarina, e depois acho que também disse as 2 Susanas, nós só vemos o mundo pela nossa janela, não é? A minha janela é das ciências sociais e da psicologia social e, portanto, eu acho que na prática o que a política pública também tem de combater é o individualismo. Porque na base disto tudo está esta ideia do individualismo e da meritocracia, de que eu só tenho sucesso se tiver um carro e se mudar de carro 2 em 2 anos e se o meu carro for melhor do que o do meu vizinho do lado e do meu colega do lado, porque se o outro comprou eu também tenho de comprar. E há maneiras, com certeza, em termos de impostos, e concordo com a Catarina, que há uma parte importante que é de penalizar quem não cooperar. Há exemplos disso em algumas legislações e no caso dos automóveis é claramente possível, mas, por exemplo, não pode haver 2 pessoas que compram um automóvel. Isso devia ser valorizado se as pessoas comprassem um automóvel a meias ou se fizessem um grupo de vizinhos que comprassem um automóvel, mas tem de ser um
E é um que paga o imposto, mesmo que eles depois dividam. Mas uma política pública que permitisse partilhar automóveis claramente em termos da sua propriedade não seria uma coisa que faz sentido. Sim, eu também agradeço as intervenções. Queria só fazer primeiro um comentário sobre uma coisa que o Vasco disse, que não percebe porque é que há negacionistas porque não há planeta B. Quer dizer, pronto, eu também não tenho a mínima ideia porque é que há negacionistas, mas aquilo que eu tenho a sorte de participar num grupo onde há pessoas que participam em encontros no 0.1 mais ricos. Esses não são nada negacionistas, esses sabem perfeitamente que o estado em que está o planeta, e eles sabem perfeitamente que eles vão sobreviver e que o planeta vai ser para eles. Porque a partir de 2,5 graus, 3, vamos nos matar todos uns aos outros, não é? Porque vai começar a haver problema de food insecurity e de água, etc. Portanto, vai começar a haver guerras e os migrantes e pronto, toda a gente vai se matar uns aos outros, muito antes dos 4 graus. E então vai continuar a haver sítios onde o planeta é habitável e eles sabem perfeitamente que são eles que vão ficar. Portanto, há pessoas que sabem... não, mas olha, não, eles estão, eu por acaso posso te dizer, porque eles estão a comprar terrenos, sim. Não, sim, já, não, eles estão completamente, fazem encontros, dividem, bom. E agora, relativamente aos instrumentos, de facto, os preços, tal como está hoje a situação das desigualdades sociais, não somos nós, de certeza absoluta, podes ter a certeza. Eles sabem bem quem é que lá fica. Relativamente aos instrumentos, de facto, os preços é muito complicado, não é? Eu prefiro a questão das quantidades, regulação pelas quantidades é muito mais justa, como dizia a Luísa. Ter 2 carros, porque, quer dizer, pensar que toda a gente vai ter exatamente o mesmo número de carros como agora, ou seja, multiplicar o lítio por 4.000, é inimaginável, só porque... ou às grandes lobbies de automóveis que fazem a chantagem ao emprego, é que isso pode existir, porque toda a gente sabe que é completamente incomportável continuar a haver o mesmo número de carros. Portanto, agora, o problema é como é que a limitação das quantidades é aceite pelos cidadãos. E voltamos à questão da formação das universidades. Eu volto a repetir que fiz um apelo ao Conselho de Reitores, não há nenhum reitor que tivesse respondido, porque as universidades não há nenhuma formação, não há ninguém. Mas a minha pergunta era, Catarina, o que é que tu vês como políticas relativamente ao controle de quantidades, em vez de ser através dos preços? Ora bem, passaria então, se calhar... O controle de quantidades pode-se fazer e é um instrumento, tal como os outros, é um instrumento que está dentro do nosso portfólio. O que é difícil no controle de quantidades é a forma de implementação, porque tu queres fazer um controle de quantidades que seja justo, mas isso não significa igual para cada pessoa per capita, não é? Portanto, tu tens de ter atenção às condições das pessoas e, portanto, é realmente difícil fazer um controle de quantidades de uma forma... E depois também, não sei se ele seria, se fosse muito, muito, muito radical, era capaz de ser um bocado inaceitável socialmente, não é? Portanto, esse é outro problema que eu vejo. Mas enquanto, em economia, o que a gente diz, e nós sabemos que isso é assim, é que a dificuldade do controle de quantidades é fazê-lo bem feito. Portanto, o controle de preços é mais fácil, mas não estás a olhar para as desigualdades, porque tu sabes que o preço faz aquele sinal e quem vai consumir mais é quem dá mais valor ao bem e os outros moderam o seu consumo, não é? Portanto, o controle de preços tem essa vantagem. O controle de quantidades, sem haver um mecanismo de flexibilização, através dos preços ou através de outra coisa que nós pudéssemos imaginar, é mais difícil de implementar bem feito e não sei se seria depois bem aceito. Eventualmente, é uma falta de imaginação minha, porque como economista estou tão habituada a pensar na decisão individual que também não estou dentro dessa tradição da cooperativa, da forma de pensar das cooperativas, que a Luísa também no fundo vem falar da mesma coisa. Porque é que não podemos ter, mesmo na legislação, coisas partilhadas? Porque é que as coisas não podem ser organizadas
com benefícios exatamente de outra maneira. E, portanto, eventualmente, se calhar se tivéssemos mais organização comunitária, era mais fácil também fazer o controle de quantidades, porque aí podias fazer dentro da comunidade e ninguém conhece melhor a comunidade do que os seus elementos e, portanto, depois dentro da comunidade podia haver uma repartição que fosse feita de uma forma satisfatória para todos. Portanto, eventualmente há aqui uma ligação que facilitaria se tivéssemos essa mudança, digamos, legislativa e social. Podia ser mais fácil. Claro. Queria acrescentar um bocadinho em cada, por isso é que eu não sei se não tem nada. Pronto. A questão dos dados, em primeiro lugar. Quem nos dera ter mais universidades a olhar para os dados públicos, porque por exemplo, o exemplo que nós conhecemos melhor, que é da Agência Portuguesa do Ambiente, não é? Que é a autoridade para várias áreas, portanto, e na área que eu acompanho mais, que é dos resíduos, eles têm imensos dados que lá chegam, mas a capacidade de tratamento é mínima. Até porque a quantidade é de tal ordem, não é? Portanto, alguma ajuda externa que pudesse... Porque até do ponto de vista da política pública, mesmo do apoio à decisão, há muita informação que já está disponível, mas que não está a ser trabalhada, não está a ser tratada. E por isso tomamos más decisões. Portanto, havendo aqui essa possibilidade de parceria, eu diria, quem nos dera que houvesse uma partilha muito maior, quer dizer, esta é a área que eu conheço, não é? Mas se calhar depois noutras áreas haverá, que não a do ambiente. Não? Mas isso também não... Mas aí para haver se calhar a questão do uso de dados é sempre sensível, não é? Precisamente pôr dados em mãos, tem que haver aqui algum... Sim, mas ainda assim, pois pode fazer muita coisa com os dados, sendo um homem dos dados sabe isso, ou seja, há muitas utilizações que podem ser feitas... Sim, essa é a coisa boa, pois há outras coisas menos boas que também se pode fazer com os dados. Não, fazemos, mas se calhar tem que ser... Mas por isso que eu estou a dizer, se calhar tem que ser um protocolo que exista de forma mais transversal, não é? Com determinadas universidades. Sim, pronto. Eu gosto de acreditar nas pessoas e quando alguém me diz eu vou fazer isto e vou fazer isto de forma correta e só para este fim, eu gosto de acreditar nela. Pois às vezes somos surpreendidos por algumas notícias que as coisas nem sempre ocorrem assim. É isso que eu estou a dizer. Portanto, para um governo tem sempre que ter isso em atenção. São dados sensíveis que podem ser usados para vários fins e, portanto, mas por isso é que eu acho a haver uma articulação superior e, portanto, haver aqui uma colaboração regular. Exatamente, para servir o bem comum e o apoio à decisão. Mas eu nunca me esqueço, eu fui membro do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável durante vários anos enquanto representante das ONG nacionais. E eu nunca me esqueço de me sentir totalmente frustrada porque o Estado tinha, o Governo neste caso, não é, tinha ali um conjunto de cabeças muito diferentes, porque o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tinha pessoas de diferentes setores, da agricultura, da indústria, não sei o quê, que faziam um esforço, às vezes significativo, para encontrar uma posição de consenso, particularmente quando tínhamos o Mário Ruiva, o professor Mário Ruiva a liderar e que tinha que ser por consenso absoluto à vírgula, e depois os pareceres eram totalmente ignorados, não é? Portanto, por isso, isto entra dentro da mesma linha, que é, nós temos instrumentos, podemos ter outros, nomeadamente usando as universidades para ajudar nesta estudo dos dados, e não os usamos, e portanto, se calhar aqui, se a procura não vem do outro lado, que venha das universidades, não é? Mas há a haver exemplos, e isso então ainda é melhor para levar ao decisor político e demonstrar isto já está a acontecer. Pronto, mas isto se calhar também temos que ir crescendo, temos que ir construindo a confiança, não é? E vendo até que ponto é que se pode ir. Não sei se vais querer juntar aqui alguma coisa. Estava aqui a pensar, aí claramente há um problema de transparência da decisão política e no report dessa decisão política. E agora, depois com a vossa troca de ideias e voltando ao que a Helena disse há pouco, a Catarina dizia que é mais difícil controlar quantidades do que preços, o que é evidente, mas também parece que se tornará provavelmente cada vez mais fácil em função da capacidade de gerar dados e tratar dados. Ficamos depois com o problema de o que é que vai acontecer a esses dados e, portanto, aqui entramos numa
no desafio muito contemporâneo, aliás, não é? Que não é novo, é recente, mas não é novo, de mais dados permite-nos fazer coisas muito boas, mas também nos exige maior responsabilidade e, portanto, exige capacidade do próprio poder público, das instituições públicas, de assumirem essa responsabilidade e de assegurarem perante os cidadãos a segurança desses dados, que isso era outra conversa. Mas sim, com os dados é possível sermos mais criativos e inovarmos mais na política pública, porque vai haver instrumentos para isso, de certeza absoluta. E agora, pegando-se cá nas duas últimas intervenções, eu acho que nós precisamos mesmo destas outras ideias, ou seja, esta ideia de ter benefícios porque se compra um carro a meias ou na vizinhança ou do bairro ou o que seja, temos que acabar. Pronto, acho que temos mesmo que procurar estas ideias diferentes, pela quantidade ou não. Por exemplo, eu recordo-me já há muitos anos, era um conceito também de desenvolvimento sustentável do Reino Unido, ter testado o sistema de um cartão de carbono. Tinha um orçamento de carbono. Pronto. Só que, de facto, os dados depois também, principalmente se for... E lembro agora aqui de um projeto que há a nível europeu, que é da pegada ecológica do produto, mas principalmente o passaporte digital do produto, que é eu ter acesso a toda a informação relacionada com o produto. Vocês vão ao supermercado e pensem na quantidade de produtos que ali tem e imaginem aquilo transferido para cada um com um passaporte. É um inferno. É inferno. É um inferno. Exatamente. E o uso que se vai fazer daquela, e se é possível, e por exemplo, a diferença entre as pequenas empresas e grandes empresas, as grandes conseguem pôr lá a informação, as pequenas têm muito maior dificuldade. Portanto, os dados também têm limite, ou seja, esta ideia de que agora vamos poder aceder e tratar tudo, quer dizer, tudo isto tem de facto uma pegada muito grande, mas nós precisamos muito de ideias inovadoras. Ainda recentemente ouvi uma muito interessante, e com esta termino, prometo, que é na parte de, por exemplo, as pessoas quando têm dificuldade em pagar os seus empréstimos, é quase tipo, fazia a casa, em vez de ficar para as pessoas, ficava para o banco, e isso depois aliviava, ou seja, no final da vida a casa não vinha para a família, para os herdeiros, mas ia para o banco, e assim as pessoas aliviavam, digamos assim, o seu fardo, e acho que aparentemente já está a ser testado em alguns locais. Ou seja, nós precisamos, e quando eu ouvi, parecia que coisa tão estranha, não é? A pessoa fica com muitas dúvidas, mas nós precisamos muito destas ideias e destas propostas diferentes, que saiam da caixa, e que aquelas propostas nos deixam assim, o quê? Serão os melhores que nós devemos pensar uma segunda ou terceira vez, exatamente para... não me conseguiam calar por causa disso, não tinha microfone. Não sei se temos mais tempo, senão não... Só dois reparos. Eu não tenho nada contra a inteligência artificial, nem contra os data centers, que já existem há muito tempo e têm que continuar a existir. Era numa lógica de, se estamos com todo este esforço em que as pessoas percebem a necessidade de mudar e de serem energeticamente eficientes, de serem conscientes, isso tem que ser transversal a tudo. Portanto, se vamos usar o ChatGPT de uma forma tão leviana e sabemos que cada vez que clicamos estamos a contribuir para, então acho que esta discussão é importante existir, o que não nega a importância da tecnologia em si. Em relação à ideia da Luísa, muito interessante, só para acrescentar que existem já cooperativas que trabalham a questão da mobilidade e da eficiência energética. Não sei se a Susana estará muito dentro desse assunto, mas a Copérnico não está dentro dessa fora da produção, mas existem cooperativas que trabalham precisamente ideias como essas, terem carros partilhados dentro de uma cooperativa, portanto na Bélgica, portanto isso já existe. Agora não sei que tipo de mudanças na legislação e que tipo de políticas é que era interessante olhar para esse caso, acho que é um caso único, de como é que realmente as cooperativas começam a entrar no espaço da mobilidade. Pronto, e com isso fico. Obrigada. Muito obrigada aos convidados. Foi muito bom este momento e percebeu-se que falou-se de coisas tão interessantes que não havia vontade de terminar, não é? Já passamos aqui do tempo. Agradeço também a quem fez perguntas, a quem esteve aqui e até à próxima conferência. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós agradecemos a todos os convidados. Encerramos agora a conferência com a intervenção das co-coordenadoras do Laboratório Associado de SocioDigital Lab for Public Policy, a professora Teresa Patrício e a professora Luísa Lima.
Vamos é mais lento. Então, muito boa noite, muito obrigada por estarem aqui até este fim de tarde. Foram 2 dias que eu acho que foram muito bons. Eu só assisti às 2 sessões, às últimas, porque estava num sítio onde nem podia ver pelo streaming, mas penso que foram 2 dias em que se discutiram coisas muito importantes para a universidade e para a sociedade. E acho que é isso que o SocioDigital Lab pretende fazer, é pôr a universidade a pensar nos problemas da sociedade e a trazer estudos e soluções para podermos ter uma vida melhor. Muito boa tarde a todos e obrigado por estarem aqui. Também, só para confirmar aquilo que a Luísa disse, foram 2 dias extremamente interessantes, foram 2 dias com imensas ideias que aqui foram debatidas, desde as questões da educação, da consciencialização, das questões sobre a transição digital, a transição energética, energia, mobilidade urbana, mobilidade dos aviões, enfim, os temas foram os mais variados, os mais complexos. Deu para perceber que é preciso coordenar, é preciso ter umas abordagens holísticas, integradoras de tudo isto. E eu acho que a parte mais importante é, as universidades, o papel que a universidade tem aqui, segundo, a parte das políticas públicas. Isso é que foi transversal a tudo, em todas as sessões que eu acho que debatemos aqui nestes 2 dias, foi extremamente importante pensar como é que as políticas públicas podem facilitar, podem ajudar, podem influenciar uma sociedade mais justa, quer mais inclusiva, quer mais sustentável, quer mais desenvolvida. Muito obrigada a todos e deixo as coordenadoras. E queremos vos agradecer. Sim, e os agradecimentos, volto a agradecer as 3 coordenadoras da linha temática 1, a Susana Batel, a Mónica Meireles e a Maria Assunção Gato, por todo este trabalho de organizarem isto, de trabalho incansável. Quero também agradecer ao Co-Investigar, ao GAI e todos os outros que participaram. É sempre muitas pessoas que participam, é sempre muita gente que ajuda. Espero não me ter esquecido de ninguém. Talvez a Cristina também ajudou imenso. A Cristina Camilo, que está ali sentada, também teve dias e noites. Muito obrigada. E a Mafalda, uma palavra para a Mafalda Casales também, que faz sempre um trabalho excepcional de nos apresentar e de nos manter na ordem com os tempos. Muito obrigada a todos. Já agora, também agradecia aos nossos colegas que estão a captar as imagens e o som, que também estiveram aqui os 2 dias a possibilitar que isto fosse possível também para quem não está aqui presente. E, portanto, já que tivemos 2 dias a discutir estas temáticas e quão importante é esta transição digital, enfim, pudemos também ser acompanhados à distância, com consumo de energia, é certo, mas poupando também algumas viagens a quem não pôde estar aqui presente connosco. E muito obrigada também a vocês. E para o ano cá nos viremos outra vez.